que tem que estar ligado, tem que levar a sério, porque um jogo como hoje é importantíssimo até para uma retomada de liderança, mas é um time aí que, pelo menos o que vem apresentando e que os adversários vêm apresentando, eu acho que o Santos tem tudo sim para retornar à Série A. A grande questão é não retornar à Série B nos próximos anos. Este é o maior desafio do Santos daqui para frente, claro, ainda precisando confirmar esse retorno à Série A em 2025. Portanto, hino do Peixão. Porque vamos ao primeiro destaque do Santos aqui neste Concentração, 9 horas. A bola rola, jogo em Goiânia, Goiás e Santos. O Goiás faz uma campanha bem irregular, já o Bruno Migliozzi fala a respeito. E daqui a pouco, Rogério Assis, o Canhão, dá o recado para você aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 8h30. Tem jornada esportiva, 9 horas a bola rolando para Goiás e Santos. E o Bruno Migliozzi chega com o primeiro destaque do Peixe aqui no Concentração. Boa noite novamente para você, Migliozzi. Tudo bem por aí? Fala, PDV, tudo certo? Abraço pra você, abraço pro amigo ligado agora no Concentração da Rádio Bandeirantes para esse jogo fora de casa do Santos, um duelo que é importante, mais em termos anímicos do que de classificação. Claro que o Santos pode assumir ali a liderança, tem essa condição, mas a classificação para a Série A do ano que vem, dá pra dizer que tá bem encaminhado. O Santos tem ali uma média de pontuação baixa para cumprir nas últimas rodadas para chegar à pontuação, que num cálculo deve garantir o acesso do Peixe para a Série A do ano que vem. Por isso, até mesmo internamente, as preocupações do Santos já passam a ser mais relacionadas a 2025 do que a 2024. Ainda assim, o técnico Fábio Carilli trabalha para poder ter mais tranquilidade, quem sabe conquistar de novo o torcedor. É uma esperança última nesses últimos jogos do Santos e sem desfalque algum. O Santos sem alguma preocupação vai repetir a escalação que parece um time ideal que o Carilli encontrou nessa reta final de Série B, com Gabriel Brazão no gol, na direita o Sherman, zaga de Gil e Jair, à esquerda o Escobar, Diego Pituca, João Schmidt, Juliano, Otero Guilherme e o Wendel Silva. Qualquer coisa diferente disso é algo bem inesperado aí para os próximos minutos, né? Daqui a pouco às 8 horas da noite temos a confirmação, mas a tendência é que o Santos seja justamente esse pro duelo contra o Goiás, que vale a liderança da Série B, PDV. Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou... Bom, então vamos saber desse adversário do Santos. Olha, o Goiás, eu confesso que eu colocava entre os postulantes, né? A Série B, ela é uma coisa de louco, né? Ela é muito apertada, às vezes algum time ali a gente acha que vai brigar pelo acesso, ele fica mais brigando contra o rebaixamento. Temos algumas surpresas, né? O Amazonas, por exemplo, que está à frente do Goiás, para mim é uma surpresa esse ano. E o Goiás é uma surpresa negativa, uma campanha bem irregular, hein, Bruno Migliozzi? Bastante, um time que não conseguiu se firmar. Agora o Mancini chegou para tentar colocar ordem na casa e a verdade é que já não conseguiu, né? Porque em 10 jogos são apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Mancini vai ficando porque realmente não tem tantas opções assim no mercado. O Goiás, que já tem a classificação para a Série A do ano que vem como um sonho muito distante, uma reta final de empolgar, quem sabe começando hoje vencendo do Santos, pode mudar essa história, mas realmente improvável. A 9 pontos hoje do G4, o time esmeraldino que joga em casa. Para isso tem alguns problemas. O Mancini não vai contar com os 2 zagueiros titulares, um é o Edson, que está suspenso, o outro é o Messias, que pertence ao Santos, está emprestado, então não vai conseguir jogar por força de contrato. Com isso, Lucas Ribeiro e o ex-Santos, David Braz, devem ocupar a zaga esmeraldina para o duelo de logo mais contra o Peixe, o Goiás, que está bem longe do G4, mas ainda sonha e alimenta esperanças. PDV. Pois é, tá aí, Bruno Migliozzi com os primeiros destaques de Santos e Goiás aqui na Rádio Bandeirantes. E para comentar este jogo aqui, nesta noite, ao lado do Rogério Assis, ao lado do Bruno Migliozzi, já participando do Concentração, Alexandre Pretzel. E aí, Pretzel, o Santos tem a oportunidade, tudo bem? Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, Migliozzi, prazer em revê-lo. Boa noite. Quantos dias de férias? Foram 14 dias. 14 dias. É que parece que é muito porque a amizade faz falta, né? Dá saudade e tal, mas não foi tanto, não. 14 dias de férias, cara. A tua cara de pau é gigantesca, cara. Não, mas faz bem, né? Voltamos com energia. Vamos aí. E aí, Pretzel? Como é que tá aí? Tá tudo certo. O Santos é favorito, cara. O Goiás é a grande decepção do campeonato. Acho que foi um erro terem mandado o Márcio Zanardi embora, porque o Lucas Andrino foi pra lá junto com o Zanardi pra tentar repetir o trabalho que foi feito no São Bernardo, né? E eles começaram bem.
Aí tiveram lá 2, 3 tropeços e imediatamente trocaram o técnico. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Aí o Mancini chegou com uma filosofia totalmente diferente. O time não é ruim, mas o time todo espalhado, sabe? É um time que hoje, com o Zanardi, defendia melhor, atacava com mais organização. Com o Mancini é um time totalmente espalhado, aberto, a defesa sofre demais. O Tadeu virou praticamente o melhor jogador do time. Então a situação do Goiás é o seguinte, só um milagre, né? O que pode atrapalhar o Santos hoje é que o Goiás tem um jogo a menos. Então o jogo de hoje é decisivo, porque o Goiás pode ir a 41, ganhando o seu jogo a menos, ele vai a 44. 44 tá perto do quarto colocado ali. Tu tá no bolo do quarto colocado. Então, eu imagino que hoje é isso. A decisão para o Goiás na partida de logo mais, mas o Santos é favorito para ganhar o jogo. Um Santos que não empolga, um Santos que não agrada, um Santos que está distante da sua tradição, da sua história, do seu tamanho, como time, né? Não como clube. Mas com um treinador que realmente é um treinador que, na minha opinião, não tem a menor possibilidade de seguir no comando técnico depois desse trabalho pífio que ele está fazendo na Série B. O Santos vai subir? Isso eu acho que é indiscutível. Resta saber agora em que posição. Campeão, segundo, terceiro ou quarto. Mas que vai subir, vai com a campanha que está fazendo e com os jogos que terá pela frente, PDB. Ô Prétio, fazendo um recorte aí dos últimos anos da Série B, a gente viu o Vasco da Gama muitas vezes não conseguindo o acesso. A gente viu o Cruzeiro 3 anos disputando a Série B. Nesse meio tempo, o Grêmio foi rebaixado, o Bahia voltou para uma Série B e depois retornou à Série A. O próprio Botafogo também voltou algumas vezes para a Série B, subiu campeão, mas também ali depois de penar um pouquinho. O Santos acabou sendo uma novidade, é verdade, na Série B, né? Era uma coisa até que muita gente ali batia, né? O Santos não pode ser rebaixado e tudo mais. Aconteceu. Essa cobrança com relação ao Carille, você falou muito bem, né? O Santos longe de ser brilhante numa Série B. Você acha ela absolutamente justa? A cobrança sim, mas a exigência talvez por boa parte da torcida de uma troca de comando, sabendo que a Série B não é mais aquela Série B, que os times grandes caíam sim. E subiam com uma facilidade. Eu acho que a torcida está aceitando agora esse futebol horroroso, porque está vendo que o Santos vai subir. Porque se tivesse esse futebol horroroso com o Santos na 4ª colocação, ou beirando ali a 5ª posição, né? A torcida ia estar indignada pedindo a cabeça do Carille. É que as últimas vitórias foram atuações bem comuns, mas ganhou. E é o que está valendo. Nesse momento é o que está valendo. É ganhar ou ganhar. O Santos estava ganhando da Ponte Preta por 2-0 e tomou o empate no fim do jogo com um jogador a mais. Sim. Ali já estava mostrando que o trabalho não é bom, mas depois conseguiu vencer. Ganhou do Brusque, né? Ganhou um outro jogo em casa. Contra quem foi o último? Contra o Operário. Contra o Operário nós fizemos o jogo. Ganhou do Operário. O Operário que também é um time bem comum, né? Mas está fazendo uma campanha razoável. Eu só acho o seguinte, essa Série B, tecnicamente, é uma das mais fracas da história. É verdade. Tecnicamente. Eu tenho, por exemplo, tu tem Mirassol e Novo Horizontino, são times bem treinados, Sim. mas não são brilhantes tecnicamente, né? O Novo Horizontino, pra mim, tem o melhor zagueiro da Série B, que é o Luizão, jogador de 20 anos, tem 1,92 m. Mas é grandão e não joga. Joga. Com esse tamanho ele joga. Esse zagueiro, acho que dificilmente ele fica no Novo Horizontino na virada do ano. Então, assim, tu vê alguns bons jogadores, alguns bons valores, mas no geral, no global, é uma Série B com uma condição técnica bem fraca. E o Santos não consegue ser dominante nessa Série B. Por isso que a torcida ficou na bronca com o que foi gasto, com os nomes dos jogadores, com algumas contratações que foram feitas e o Carille não aproveita, né? Esse bilhar, sem ninguém sabe como é que joga, né? E foi uma encheção de saco para contratá-lo, né? Sim, e não só ele, né? Não só ele. Então, assim, são coisas inexplicáveis. O Galo também, que não dá uma entrevista, né? A gente não sabe o que ele realmente pensa. Semana passada, o Paulo Brax estava confirmado para nos dar uma entrevista aqui às 7h40. Às 6h50 foi cancelada a entrevista, que o presidente Marcelo Teixeira não deixou o Brax falar. Nossa. Porque ele daria uma coletiva na quarta. Ele deu uma coletiva quarta que foi esvaziada pela Copa do Brasil. Eu falei isso para a assessoria. O que tem a ver uma entrevista com a outra? Mas o presidente vai falar essa quarta sim. A entrevista era sobre a nova arena. A entrevista sobre a nova arena, nada a ver, para esvaziada numa quarta-feira de decisão de Copa do Brasil, de semifinal. Tanto é que a entrevista repercutiu muito pouco. A gente vai tentar entrevistar o Brax ainda. Mas assim, o Santos, eu tenho convicção que subindo, a mudança no elenco vai ser radical. Vai ser assim, certo? Uma quebra de uns 20 nomes, mais ou menos.
E também a comissão técnica, né? Acho que não fica ninguém da comissão técnica. Acho que eu sinto que o Carille ele tem uma missão, aquela questão de honra, né? Que é retornar com o Santos para uma Série A. Mas eu imagino que o próprio Carille não deve ter a mínima vontade, talvez, sabendo que hoje o ânimo do torcedor, o humor do torcedor com relação a ele é um humor negativo, né? Acho que ele deve imaginar que ele próprio deve querer terminar essa relação no fim da temporada, né, Preto? Não, concordo plenamente contigo, até porque ele não vai aguentar. E o presidente Marcelo, eu até entendo a visão do presidente do Paulo Brax. Qual é a visão nesse momento? Subir. A gente tá vendo que o trabalho não é bom, mas os resultados estão aparecendo. No momento é ganhar ou ganhar. Se hoje o Santos tomar 3 bolas na trave, o Brasão for o melhor em campo e terminar 1-0 pro Santos, tá ótimo. Não adianta a gente ficar falando em desempenho aqui, tá ótimo, porque o importante, nós estamos chegando na reta final da temporada, na reta final da Série B, o importante é o acesso do Santos. Agora, para o ano que vem, o trabalho tem que ser totalmente modificado, totalmente, porque, vamos lá, vamos supor que subam Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Sport, certo? Sim, 4 primeiros atualmente. Hoje tem Sport e Ceará, hein? O Ceará tem que ganhar esse jogo, né? Se o Sport ganhar do Ceará, acho que o Sport afasta o Ceará da parada também. Acho que afasta, apesar de ainda nós termos mais 8 ou 9 jogos, 8 jogos, né? Então, esse jogo é decisivo. O Ceará 45, Sport 47 pontos. Com a menos, jogo a menos. É isso, então, jogo se o Sport atrasado. ganhar do Ceará, ele vai a 50. O Ceará fica com 45, já fica 5 pontos do quarto, pelo menos. E sem jogo a fazer. O Sport é que tá numa situação... O Sport só depende de si, né? Se o Sport fizer a campanha aproveitando esse jogo atrasado e ganhando do Ceará, ganhando esse confronto, conseguiu empatar com o Mirassol, né? E vai receber o Santos na última rodada. Então é o seguinte, ó, o Sport tem um pé na Série A do ano que vem. O Mirassol estava bastante irregular, só que ganhou do Vila Nova no último minuto. Então eu acho que se aproximou também de um acesso inédito. Acho que o Novo Horizontino mesmo, tendo perdido para o Amazonas, o Novo Horizontino perdeu muitos gols na reta final do jogo, mas perdeu o jogo, acho que vai subir junto com o Santos. Acho que Santos e Novo Horizontino estão dentro. Aí vem os outros, porque o Mirassol tem sido irregular. Então é o seguinte, ó, se a gente tiver esse acesso desses 4 times, Novo Horizontino e Mirassol, né, o PDV, já vão entrar com o trauma de nunca ter disputado. O trauma que eu digo, o desafio, né? Desafio, isso. O desafio que ele vira um trauma quando tu passa 10 rodadas e tu olha pra tabela, tu tem 3 pontos. E aí manda embora o Eduardo Batista, manda embora o Mozart. É isso. O Cláudio Tencati deu uma aula numa entrevista que ele deu pra nós aqui no Concentração, logo quando o Criciúma voltou, que ele falou, a gente tem que estar preparado para daqui a pouco, a gente está na lanterna da Série A, a gente não disputa há 9 anos, e o que não vai ser algo absurdo, se a gente começar mal o campeonato. A gente não pode entrar em desespero, tem muito time que entra em desespero, os times novos assim, entram, aí começam a trocar o treinador. O Vitória fez isso com o Léo Condé. Sim. O Vitória, né, começou campeão mal o campeonato, passado. Mudou o treinador. O Thiago Carpini melhorou? Não sei. O Léo Condé tá levando o Ceará na luta pelo acesso. Então é o seguinte, ó, tem horas que Novo Horizontino e Mirassol vão ter estrutura, mas vão ter que contratar. Esses times que eles têm agora não se sustentam na Série A. Então, certo? A Série A do ano que vem, ela vai ter o Santos de volta, mas um Santos traumático vindo da Série B. E por incrível que pareça, meu caro PDV, só o Vasco dos grandes, viu, voltou e caiu de novo. Os outros todos, certo, tiveram um sopro, tiveram um sopro de retomada, certo? Tiveram uma alegria por estar voltando e fizeram boas campanhas. Eu lembro do Grêmio, hein? O Grêmio subiu e foi vice-campeão brasileiro. O Inter subiu em 2018 e terminou em 3º, 4º, lutando por Libertadores, certo? Então eu acho que o time grande como o Santos tem que entender que a Série A de 2025 ela vai ser bastante complicada e que a ruptura vai ser grande, sem dúvida nenhuma. A gente adora o Santos, a gente quer ver o Santos lá em cima, né? Porque, olha, que ano, hein? O Santos vai chegar a 54 jogos no ano, só com o Paulistão e só com o Campeonato Brasileiro da Série B. Provavelmente foi o pior ano da história do Santos em termos de repercussão. Provavelmente. E receita, né? E receita. Provavelmente. Não, mesmo com o Vice-Campeonato Paulista, né? Sim, porque sim. é um ano para esquecer. Essa que é a realidade. O Vice-Campeonato Paulista foi algo inesperado. Tu esperava que o Santos chegasse na decisão? Não, de jeito nenhum. Nem o Santos. Eu nem esperava que chegasse nas semifinais. Chegou na decisão e ainda ganhou um jogo do Palmeiras. Ainda fez 1-0 no Palmeiras. Então, o ano que vem promete muito. Ô Pretzel, e dá pra colocar aí nesse balaio o Goiás e o Coritiba como as maiores decepções? Sem dúvida. Eu achei que o Coritiba ia ser o líder. Eu falei antes de começar a Série B. Eu achei que o Coritiba ia fazer time. O time do Coritiba é um dos piores da história.
que eu vi. Um dos piores times da história. E o Jorginho tentou, né? Quando ele entrou, deu um fôlego, ganhou 1 ou 2 jogos. Foram 2 jogos seguidos Mas depois começou a perder, empatar. Tomou um gol agora. O último jogo que eu vi, Coritiba e quem? Tomou um gol no fim do jogo. O Coritiba, no último jogo, empatou com o Goiás, 0x0. Tomou o gol do Goiás no fim do jogo. Tava ganhando o jogo, e aí tomou o gol no último minuto. E aí começam as perdas, assim, porque tu não consegue avançar. Curitiba hoje tem 41 pontos, né? Tá numa situação muito difícil. Tem que ganhar todos os jogos. O último jogo foi contra o América. Perdeu pro América. Tava 1x1. O América por 2x1, mas em casa tava ganhando o Goiás 1x0. É esse jogo que Esse jogo o Goiás terminou 0x0. 0x0. Qual foi um jogo que eles estavam ganhando e tomaram um gol? Então foi contra o América. Acho que é contra o América. Eles saíram ganhando e o América virou o jogo. Exatamente. É isso aí. Então assim, quando joga bem também perde. É um time muito instável, né? Então são as 2 decepções, Coritiba e Goiás. E olha em algum time grande, né? Se o Corinthians cair, se o Fluminense cair, o Fluminense vai ter que passar por esses times aí, né? O Fluminense tem que pagar uma Série B, né? Não é bronca com a torcida não precisa ficar brava conosco, mas o Fluminense tem uma Série B pra pagar, né? De acordo com o formulismo. O Fluminense subiu da Série C pra primeira, né? Por causa da Copa João Avelange. Isso é fato. Isso é histórico. O Fluminense não tem culpa disso, mas aconteceu. Ô Pretzel, e aí a gente olha aqui pra zona do rebaixamento, no momento, 3 paulistas sendo rebaixados, o Botafogo na 17ª, o Ituano na 18ª e o Guarani, que aqui não tem nenhum clubismo nisso, o Guarani já foi, o Guarani já era, 25 pontos, difícil, muito difícil. 25 pontos com mais 9 rodadas. Mas ainda dá, hein, porque ali embaixo... É. Se ele ganha o jogo atrasado, é amanhã. Que é contra o o Botafogo, né? isso. Quarta-feira ou amanhã? Amanhã, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se ele ganhar do Botafogo... É quarta-feira, 8 horas. Quarta-feira é que não tá ganhando, né? Mas se ele ganhar do Botafogo, ele diminui a diferença pro Botafogo e soma mais uma vitória. Vai a 28, perfeito? Aí ele entra no bolo. Ele tem que ganhar do Botafogo. É que o Guarani perdeu pro Ituano esse final de semana, era um jogo Você tem razão, não chave, podia perder, né? pro Ituano. Um ponto contra o Ituano não era ruim. Isso. No caso de ganhar do Botafogo. Exatamente. Mas assim, é jogo decisivo. Se o Guarani não ganhar do Botafogo, eu concordo com vocês. Acho que aí o rebaixamento é fato. E aí são 3 paulistas caindo com a Ferroviária subindo, né? A Ferroviária voltando aí a uma Série B depois de bom tempo, além da Ferroviária, Volta Redonda, o Atlético e o Remo. A volta do Remo. O Remo colocou 54 mil pessoas no jogo contra o São Bernardo do Mangueirão. Cara, o futebol paraense é espetacular. E se o Paysandu permanecer, teremos muito bom. Teremos repá, né? 2 clássicos. O Paysandu tá hoje na 16ª, é o primeiro time fora com 33. Mas olha só a matemática, tem 7 paulistas na Série B. 3 podem subir, 3 podem cair, aí fica só a Ponte. E a Ferroviária subiu. É verdade. Aí nós teremos só 2 paulistas na Série B. E a possibilidade curioso. do Corinthians cair. Aí seriam 3. Aí seriam 3 se o Corinthians cair. Olha, é verdade mesmo. Realmente, os paulistas em extremos opostos aqui, Novo Horizontino, Mirassol. Cai ou PDB? Depois de sábado, acho que não. A Ponte ganhou do Botafogo 1x0 no aperto. Vitória importante. Mas assim, ainda vai ser... A gente conta mais com a ruindade dos outros, né? É sempre assim, né? Sempre você vê 4 piores. Se você encontra 4 piores, a Ponte consegue sobreviver. Você lembra que o Marco Antônio Eberlin, assim que assumiu, deu entrevista pra nós aqui? Sim. E aí prometeu mundos e fundos, né, mano? Sim. E ainda bateu na tecla, a Ponte vai subir pra Série A, Exato, né? é isso Você lembra aí. disso que ele falou? Aí é vender ilusão, 3 anos né? atrás, eu acho, né? Passar rápido o tempo, né? Ele tá lá ainda? Tá lá, é o atual presidente. Termina o mandato dele agora? Termina agora, tem mais acho que 1 ano, né? Mais um ano. Ainda? São 3 anos. São 3 anos. Nossa Senhora. O movimento MRP, né? Movimento Revolução Ponte Pretana. O pessoal brinca que virou movimento Reformas e Pinturas. Porque, fazendo justiça, porque de fato eles deram ali deram uma arrumada no Moisés Lucarelli. A corneta é maravilhosa. A corneta é vida, né? Movimento Reformas e Pinturas. Mas não adianta. Eu que vi, eu e o Canhão, a gente viu Carlos, Jair, Oscar Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Depois Carlos, Edson, Juninho, Nenê e Odirley. Né? Humberto, Zé Mário e Humberto, Zé Mário de Cá, o de Cá ficou. Serginho, Oswaldo e Abel. Time semifinalista do Brasileiro. Perdeu pro Grêmio por 3x2 no Moisés Lucarelli e ganhou no Olímpico, no maior público da história do Olímpico, 96 mil pessoas. Nossa. Gol do Oswaldo de cabeça. Como era saldo de gols, Sim. Mesmo com a vitória, o Grêmio passou para a final contra o São Paulo e o Grêmio foi campeão.
Dois timaços, né? Dois timaços. E o Guarani é mesmo. Aí eu tenho que ver também, né? nada contra, né? Já é do Palio hoje. Né? Já é do É o Palio. principal jogador. Que aliás do tá time. fazendo uma falta. Não, é o principal jogador do time. Ele tá machucado, cara. No jogo contra o Santos, ele botou a defesa do Santos no bolso, na corrida e na força no segundo tempo. Sim. O Gil não aguentava mais correr atrás dele, cara. É verdade ou não é? É verdade. E a gente chega... Hoje é muita força o jogador. Olha o Júnior Santos, né? O Júnior Santos aprendeu a jogar futebol com quantos anos? Com 27. Isso. Foi na Ponte Preta. É isso, ele tem o quê? 28 agora, 29. Agora 20, que ele tá jogando acho bola. que ainda tem 27, né, o Júnior Santos. Aprendeu a jogar bola agora, porque ele dava na bola na Ponte Preta, né? Sim. Tosco, né? Tosco. 29. O tosco não quer dizer que é ruim. Não. O tosco, ele é sem intimidade com a bola. O Dadá Maravilha era tosco, um baita centroavante. Um fazedor de gols e um cabeceador espetacular. Mas um jogador tosco. Sim. Tem até uma história no Inter que o time do Inter era tão técnico e tão forte que os caras começaram a tocar bola. Lula, Falcão, Carpegiani e tudo. E aí ele ficou bravo. Daí se virou de costas e foi pro banco lá. Porque lá, para com essa frescura e dê a bola pra mim na dividida com o zagueiro. Certo? Pra eu dividir com o zagueiro, que era do jeito que ele gostava de jogar, pra ganhar do zagueiro e fazer o gol. Então esses eram os grandes centroavantes toscos, mas fazedores de gols que a gente não tem hoje. Exatamente. O Dadá também jogou na Ponte Preta e tem um carinho enorme da torcida da Ponte, né? Aliás, a Ponte... Jogou na Ponte, cara. Jogou na Ponte, jogou bem, hein? Jogou bem. O Dadá jogou no Flamengo, jogou no Sport, ele jogou muito também. Ele fez 10 gols contra o Santo Amaro, sabia? Nossa! Sport 14, Santo Amaro 0, ele fez 10 gols. Olha. Eu acho que ele é o maior goleador num jogo só na história do futebol brasileiro. Nossa. Ele fez 10 gols. Realmente. Bom, é isso, né? A realidade é essa hoje. E você vê, por exemplo, times como Novo Horizontino e Mirassol estruturados, né, Pretzel? Eu vejo às vezes alguns jogos do Novo Horizontino, é impressionante como mesmo assim o torcedor lá de Novo Horizonte não vai tanto ao estádio, né? É uma torcida que... Eu não sei se é porque a cidade é pequena, mas eu não vejo o estádio do Novo Horizontino cheio, e nem do Mirassol. E aí? Eles vão pagar para jogar? Não, as cotas vão ser muito boas, né? E provavelmente vai receber o Flamengo, vai receber o Palmeiras. Sim. E outra, esses times, eu acho que é menos trauma para eles jogar a Série A, porque eles estão acostumados a jogar com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo e com o Santos todo ano. Eles estão acostumados com o campeonato do nível... Estadual não é parâmetro, acho que não é parâmetro para os grandes times, certo? Para os pequenos, dentro da filosofia deles, eles já estão acostumados a jogo grande. Talvez eles não sintam tanto, né? Por exemplo, eu me lembro um ano, acho que foi 2014, eu acho, que Santa Catarina teve 4 times na Série A. Chape, Joinville, Figueirense e Avaí. O Figueirense também, lembra? Joinville com grafite, times, né? Exatamente, viu? O Joinville subiu campeão. O Adilson Batista era o técnico do Joinville. Isso. Certo? 4 times, lembram? E caíram 13, eu acho. 2 ou 3 caíram. Ou caíram 2, depois no outro ano caíram de novo. Os outros 2 caíram. Quer dizer, é difícil tu te sustentar. O Joinville bateu e voltou. E levou... E enfileirou série D, C, B e A. E depois enfileirou na volta. A, B, C, D. Sumiu. Impressionante, não se sustenta. Acho que Mirassol e Novo Horizontino podem se sustentar. Fazer aquela campanha ali de 40 pontos. Porque o calendário do Mirassol e do Novo Horizontino, caso o acesso se confirme, é um calendário muito atrativo. Você tem um Paulista e você tem uma Série A. Então, assim, para você montar um elenco desde o início do ano, sem precisar de mudanças, né, de perfil do time, pode atrair jogadores que até deixem, às vezes, não vou até pensar assim, o cara, às vezes, num Vasco da Gama, que tá meio em crise, não sabe se vai vender ou não. Às vezes o cara prefere uma estabilidade do Novo Horizontino do que, claro, né? Pagando em dia, certinho, tudo certo. Me perguntaram lá essa semana se seria uma boa Eduardo Batista no Grêmio com o Filipão de coordenador. Porque eu não sei se o Renato vai ficar, né? Eu acho que seria uma boa. Acho que tá na hora do Eduardo voltar aos grandes clubes. Eu também acho. Porque o trabalho dele é muito bom. Agora, se ele permanecer no Novo Horizontino, pode acontecer aquilo que tu acabou de dizer. Começa o Campeonato Brasileiro mal, faz um bom Paulistão, prepara o time pro Brasileiro, aí começa assim, 6 rodadas, tem 2 pontos. Em 18 pontos tem 2. Porque o início sempre pode ser difícil, né? Aí pronto, demite o treinador. Aí traz um outro treinador, não se sustenta e cai de novo. Então tem que ter um pouco de filosofia de trabalho também. Por isso que o Eduardo tá fazendo. Agora, olha nesse zagueiro Luizão, hein? Que já me chamou a atenção. Eu tô vendo o Novo Horizontino em todos os jogos praticamente. 20 anos,
bom zagueiro. Acho que não vai ficar no Novo Horizontino. O outro zagueiro do Novo Horizontino é o César, né? O César Martins, ex-Flamengo, ex-Ponte. O Patrick ex-Ponte. também, que era da Portuguesa. Isso. Muito bom quando pintou na Portuguesa com o Sérgio Soares na Copa Paulista. Quando a Portuguesa subiu da A2 para a Série A1. Exatamente. Bom, em instantes, 2 minutos, o Santos já deve pintar a escalação. Antes, deixa eu pegar o boa noite aqui do Bruno Puzóvio, né? Tá sumido aqui, tá tentando passar despercebido, mas estou de olho no senhor, viu, Bruno Puzóvio? Boa noite pra você. Fala, PDV, um abraço pra você, pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Estou por aqui, é só me chamar que eu apareço. Além de Goiás e Santos, nesta noite de segunda-feira, teremos também às 9 horas da noite Sport e Ceará. Inclusive uma partida que marca o retorno do Leão ao seu estádio. A Ilha do Retiro, que passou por uma reforma com troca de gramado e do sistema de iluminação, e a torcida já esgotou os ingressos para esse primeiro jogo de fato em casa nessa temporada. Passando pelo Campeonato Argentino, mais cedo o Estudiantes venceu o Banfield por 2-1 fora de casa, e agora o Defensa e Justiça está ganhando por 2-0 do Rosário Central. Também às 9 horas da noite teremos Atlético Tucumã e Tigre. Passando para um jogo, inclusive, de brasileiro na Libertadores Feminina, Ferroviária e Penharol empataram por 2-2, PDV. Boa. Semana de data FIFA, né? O início de mais uma data FIFA. O terror dos plantonistas, né? Exatamente. Do plantão esportivo, né? É seleção brasileira, uma coisa de louco. Exato. Essa data FIFA aqui que é Nations League? Ou Nations League, inclusive. Nations League? Nations League. Ah, nesse tá. final de semana. Quem vai jogar o PDV as Nations League? O Jamal Lewis, né? O Jamal Lewis. Cara, que feio personagem Pretzel, do São Paulo qual aí, né? que era a profissão do Jamal Lewis lá na Inglaterra antes dele ser jogador de futebol no São Paulo, hein? Não sei qual é. Não, também tô tentando descobrir, porque jogador de futebol eu acho que ele não era, né? Que corneta, hein? Foi boa essa, né? E depois de um tempo na Inglaterra, ele enfrenta o Cuiabá com 40 graus aqui. E não joga nada. Nada, exato. Não só ele, né? O time todo, hein? Sim. Que loucura, hein? A gente viu o jogo aqui, eu e o Puzóvio acompanhou o jogo aqui. Que horror o São Paulo, né? Nossa, me pareceu um derruba técnico ali, viu? Mas O time se arrastando, hein? arrastando. O time se arrastando. Ninguém jogou nada. Ninguém jogou Ninguém. nada. Eu acho assim, ó, tem horas que o Zubeldia tem que botar os novos jogadores também um pouco mais, Sim. cara. Botar esse longo. Botar o Jamal Lewis foi o primeiro jogo dele, impressão ruim, mas o time todo não jogou nada. Sim. Tem uma jogada boa que ele fez, que ele costurou pro meio, deu a bola no fundo Sim. e criou uma chegada na área. Olha só, criou uma chegada na área, porque nem isso o São Paulo tava fazendo. Então, assim, ó. Tá na hora de parar com alguns jogadores, né, Pretzel? O Rafinha, só joga com a boca, não, né? O Rafinha esquece. O Rafinha, aliás, por que o Rafinha ainda joga? Provavelmente porque seja um líder do vestiário. Sim. Seja uma espécie de um parceiro do Zubeldia, né? Tem horas que você tem que pensar mais no time. Mas os caras lá no Grêmio também tem líder no vestiário, o Jeromel, e também eles não são titulares. Então, não agora, né? Mas se tivesse em condição, seria. O Renato tem a sua confraria lá também. Tem que parar com confraria, né? Eu acho que o Abel Ferreira não tem confraria. Talvez não tem. por isso que o Palmeiras dê certo, né? Talvez por exatamente. isso. Não tem que ter confraria. O Felipe Luiz chegou, não tem confraria também. Tirou o Fabrício Bruno do time, que foi convocado para a seleção brasileira. Seleção. Tu me dá uma parte só para eu falar do Mundial de Futsal, que eu sou apaixonado por futsal. Sim, óbvio. Minha vida começou no futsal. E eu quero dizer que foi um jogaço, né? Nossa. E o Jornal Olé hoje, uma dor de cotovelo danada, publicando que o Brasil se apequenou, entre aspas, jogando na defesa. Pessoal, o Brasil fez 2-0. Sim. Não, vem cá, o Brasil fez 2-0 na decisão. Aí o Marquinhos Xavier, que eu conheci ele, técnico da Copagril, de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Um abraço ao Anderson Piccolo, que cobria todos os jogos da Copagril. E quando a Copagril jogava aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, eu ia fazer os jogos a convite do Anderson, né? E eu conheci o Marquinhos Xavier. Ali a gente conversava muito, ele é um grande estudioso. Ali já dava para ver que ele seria técnico da seleção. Depois ele foi para a CBF de Carlos Barbosa, que também é um time muito tradicional do Brasil. E depois ele chegou na seleção brasileira. Quando ele chegou na seleção brasileira, a seleção era uma bagunça. Ela era comandada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Uma bagunça. Não tinha estrutura, não tinha nada, não tinha logística, não tinha porcaria nenhuma. Certo? O Brasil foi campeão na base do seu talento em 2008 e 2012. E aí sai o PC Oliveira e assume o Marquinhos Xavier sem nada. Começa um trabalho do zero. E conforme ele disse ontem num desabafo, sem ajuda de ninguém. Ninguém ligou para ele. Não tinha nada, documentação, legado, zero. Ele começou um trabalho do zero.
Ainda foi terceiro lugar no Mundial de 21, perdendo para a Argentina na semifinal. E a Argentina era a atual campeã. Essa geração da Argentina tem 3 finais consecutivas. Sim. E aí ele acreditou nesse elenco, deu uma reforçada também, e o Brasil fez um Mundial maravilhoso. E o que ele fez? Algo que o Brasil não tinha. Acertou a defesa. Hoje é importante tu saber defender no futsal. Porque o time tá vivo até o final, PDV, por causa do goleiro linha. Tu tá perdendo, tu põe um goleiro linha, tu faz um gol. Você fica com um a mais, né? Tu faz um gol, tu volta pro jogo. E aí vira um pandemônio. O Brasil tomou o gol ontem, faltando 2 minutos, mas manteve a linha de se defender pra garantir o título. Não tem problema nenhum. Os argentinos com dor de cotovelo, os jogadores, o Brasil nos surpreendeu se defendendo muito, mas faz parte hoje. O futsal mudou demais. Faz parte. Então, parabéns ao título brasileiro, que é N campeão mundial. As pessoas estão falando em hexacampeão. O Brasil é 9 vezes campeão mundial. O Brasil foi campeão em 8. O Hexa é com FIFA. Isso. O Hexa da FIFA que tomou o futsal de assalto. Sim. Porque tinha a FIFUSA antes, Federação Internacional de Futebol de Salão. O Brasil é campeão em 82, gol do Jackson aqui no ginásio do Ibirapuera contra o Paraguai. O Paraguai era a segunda força mundial. A Europa não tinha futsal. E era América do Sul e América Central, basicamente. Um outro time da Ásia e um time da Europa. Mas o forte era a América do Sul. E o time forte era o Paraguai. A Argentina não tinha futsal. Aí o Brasil é campeão em 82, campeão em 85. Em 89 foram 2 mundiais. O da FIFUSA que o Brasil ganha. E aí a FIFA entra no circuito, faz um mundial rápido. E o Brasil ganha de novo. Ganha 2 mundiais no mesmo ano. E mais esses mundiais que ganhou agora. Então o Brasil é N campeão mundial. Vi muita gente aí, inclusive as televisões, estão rejeitando 3 títulos mundiais do Brasil, reconhecidos. Teve uma geração que o time de 82, eu me lembro que eu assisti o Mundial todo, eu tinha 12 anos. Era Beto, Valmir, Kaká, Jackson e Douglas. Jackson era um monstro de jogador, um futsal diferente, a bola um pouco mais pesada, a quadra um pouco menor, não podia fazer gol dentro da área, o goleiro só podia jogar com as mãos, era um futsal diferente. Não tinha 5 faltas coletivas, tinha as faltas individuais, 5 faltas individuais tu tava fora, não tinha cartão amarelo, não tinha expulsão. Essas eram regras diferentes, mas ninguém podia tirar o título do Brasil, que venceu por 1-0 contra o Paraguai. Então eu gostaria de destacar isso, eu que vivo futsal desde 8 anos de idade, com meu pai indo a vários jogos para assistir a dupla Grenal em Porto Alegre, no campeonato da cidade e também no campeonato estadual, e depois eu cobri muito futsal no meu início de carreira. Eu quero dizer que o Brasil é N campeão mundial, eu adoro futsal e foi um jogaço. Eu queria falar do William. Que isso, que exibição. William goleiro. E outra, o goleiro hoje 28 ele se tornou... defesas. O goleiro ele se tornou uma peça fundamental hoje. Sim. Porque o goleiro ele participa ativamente do jogo. O goleiro hoje é um quinto elemento. Se tiver um goleiro hoje sabe jogar com o pé e bata forte no gol, esse goleiro ele é ele é um jogador que... O gol da Argentina foi do goleiro, demais, né? Foi no goleiro linha. Goleiro linha. Mas agrega demais. E outra, tamanho de goleiro. O Brasil estava com 3 goleiros grandes. O Brasil enfrentou a Tailândia, enfrentou a Costa Rica, goleiros pequenos, certo? Que aí não tem muita força física. O William abre os braços. Cara, impressionante. Ele é impressionante, ele fecha o gol. O Guita, que era o titular, o Guita teve um drama pessoal grave, perdeu um filhinho com 1 ano e meio. Foi uma tristeza, certo? Eu acho que foi 2, 3 anos atrás. O Guita era o titular, mas aí o Marquinhos preferiu o William por causa disso, por causa da envergadura, sem desmerecer o Guita e sem desmerecer o Roncalho também, que é o terceiro goleiro, que também é um baita goleiro. Então o Brasil hoje é fundamental que tu tenha um grande goleiro, 1 ou 2, né? E jogadores também que saibam trabalhar a bola. O Diego foi o melhor jogador do Mundial, botou o jogo no bolso e foi disparado realmente o melhor com 35 anos. Boa, muito bom, tá aí. Bela menção ao nosso futsal aqui com o Alexandre Pretzel, campeão do mundo ontem, 9 vezes então, né? 6 com essa jurisdição da FIFA, mais 9 na história. Bruno, antes da gente ir pro break aqui, o Santos está escalado, Miliose? Santos pronto, PDV? Mande pro ar. Vamos lá, escalando o Santos, o técnico Fábio Carilli, que, conforme a gente passou, vai a campo com o Brasão 77, do lado direito 44 JP Sherman, zaga de 4 Gil e 32 Jair, pela esquerda Escobar veste a 31, meio de campo de 5 João Schmidt, 21 Diego Pituca e 20 Giuliano, ataque de 22 Otero, 11 Guilherme, 19 Wendel Silva, repeteco com 77 Gabriel Brasão, 44 Sherman na direita, zaga de 4 Gil, 32 Jair e Escobar na esquerda, 31. Meio de campo de 5 João Schmidt, 21 Diego Pituca e 20 Giuliano, 22 Otero de um lado, 11 Guilherme do outro, centroavante 19
Wendel Silva, PDV. É aquilo que você esperava, né, Bruno? Com Sim, relação... mesmo time repetindo a escalação, equipe que emenda aí 8 jogos de invencibilidade. Boa, agora tem um recadinho pra você aqui no Concentração. Na volta o Pretzel comenta a escalação do Santos e também o Bruno Migliozzi traz a escalação do Goiás aqui no Concentração. Agora tem recado pra você. Galera, agora é o seguinte, a linha está não aberta, escancarada pra você, porque aqui nas minhas mãos eu tenho a melhor solução, literalmente falando, Ora Pronobis 5.0 solúvel. E meu parceiro GG tá aqui pra dar o recado. GG, que honra, GG. Você tá bem, GG? Um abraço, meu irmão. Ô, Capelas, que alegria estar com você aqui, meu amigo, e principalmente essa alegria maior pra gente poder falar de saúde, pra gente falar do melhor Ora Pronobis que tem no mercado, que é esse aqui, ó, solúvel 5.0. Ele é mais concentrado, você sabe, né, Capelas? Opa. O resultado dele é muito mais rápido, mais imediato. Esse Ora Pronobis aqui, gente, ó, o nosso amigo ouvinte certamente já ouviu falar muito de Ora Pronobis, mas esse é o único que tem a cúrcuma, que é o maior anti-inflamatório do mundo e que tem o magnésio também em sua composição. Então ele vai agir em todo o processo inflamatório. Aquela pessoa que sente aquelas dores que incomodam, aquela dorzinha nas costas, às vezes no joelho, você não consegue fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão com o cachorro. E a gente fala que a dor não somente incomoda, a dor vai deixando a vida mais limitada. Total. O Ora Pronobis, gente, você começa a usar, passa 2, 3 semanas, essas dores elas começam a desaparecer. Você não lembra mais da dor. Sabe quando você acorda, aí você tá ali deitado, você levanta, às vezes até trava. Aí você passa o dia inteiro lembrando daquela dor. Você começa a esquecer quando você usa o Ora Pronobis. Exatamente, gente, ó, tá aqui nas minhas mãos, mostrando pra você com o meu parceiro GG aqui ao meu lado, porque é o seguinte, a gente tá aqui pra sempre instruir, orientar, recomendar, pra que você não tenha e não se acostume com dores, com incômodo, com falta de sono, tudo isso aí vai impactar diretamente no seu dia a dia, na sua rotina. A gente não tá aqui falando pra você não tomar a medicação, só que infelizmente eu conheço várias pessoas, tenho testemunho de pessoas, a minha família, de pessoas que gastam muito dinheiro com remédios que elas estão ingerindo, que elas nem sabem para que serve, e quando você pode encontrar algo que pode, de fato, resolver o seu problema de forma natural, GG. Exatamente, você disse tudo, Capelanes. É assim, ó, você tem que procurar o médico pelo menos uma vez por ano. Nós que somos homens, a gente é pior ainda, quase não vai ao médico. É importante ir pelo menos uma vez por ano. Mas imagina você fazer o tratamento, porque o Ora Pronobis, ele vai prevenir algumas doenças e vai tratar outras de forma natural. Então a gente falou das dores, mas ele, como tem o magnésio, vai acabar com problema de ansiedade, trabalha em prol da sua mente, em prol de tendões, ligamentos, e quando você dorme melhor, isso reflete certamente no dia seguinte. Mas esse Ora Pronobis ainda tem muito cálcio, proteína e tem muita vitamina C, ele vai blindar o seu organismo, ele vai aumentar a sua imunidade, você não vai ficar mais doente toda hora, e você pode ter esse Ora Pronobis ligando agora, Capelas. 0800 787 3030. Só que é o seguinte, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui, vai falar, peraí, eu vou ligar, é caro, porque é um tratamento, viu, pessoal? Não é você chegar, pegar, comprar, vamos lá tomar, não. É um tratamento, é algo a médio e longo prazo para que você possa, de fato, ter 100% de saúde de forma natural. Só que eu quero que você também ajude o bolso do nosso ouvinte, porque a gente sabe que ouvinte gosta de presente, ouvinte gosta de desconto e ouvinte não gosta de pagar taxa de entrega, GG. Não vai pagar taxa, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, frete é grátis, ligação também é gratuita. Capelas, quem trabalha por conta, quem é autônomo, pode adquirir o nosso Ora Pronobis. Pensionista, aposentado, você que tem o seu salário, você pode ter o Ora Pronobis, porque hoje, os 100 primeiros que ligarem, 0800 787 3030, 0800 787 3030, 75% de desconto, vai de presente o smartwatch, que é aquele relógio que marca passos, batimentos cardíacos, e ainda tem de presente pra você, sabe o que mais? Alexa! Olha só. Alexa coloca na Bandeirantes, ela vai colocar, então é só ligar, Capelas. 0800 787 3030 tá aqui nas minhas mãos, você que tá assistindo a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ora Pronobis, da Lírio Suplementos, o melhor para você abastecer a sua vida com muita saúde e muita qualidade de vida. Até a próxima, GG! Valeu! Concentração. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Na história do futebol, apenas 12 jogadores já foram campeões
da Copa Libertadores da América e da Champions League. Juan Pablo Sorin, Santiago Solari, Dida, Roque Júnior, Cafu, Carlitos Teves, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, Davi Luiz, Julian Álvares e Marcelo. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Concentração, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui com o Concentração, agora 8h17. Bruno Migliozzi, repita a escalação do Peixe, por favor. Escalando do Santos, o técnico Fábio Carilli, PDV. No gol, Gabriel Brazão. Na direita, JP Sherman. Zaga tem Gil e Jair. Pela esquerda, Escobar vai jogar. Meio de campo tem 5, João Schmidt. Tem também Diego Pituca com a 21 e o Juliano com a 20. Ataque de 22, Otero. 11, Guilherme. 19, centroavante, Wendel Silva, PDV. Esse é o melhor Santos possível, Pretzel, pro momento? É o Santos ideal? Do Carilli, né? É o Santos do Carilli. O Jair entrou a muito custo no time, acho que depois de uma intervenção do Marcel Teixeira, porque senão ele jogaria com uma defesa mais experiente. Por exemplo, o Luan Pérez foi contratado. O Luan Pérez é titular, né? Não tá jogando. Tá machucado ainda ou não? Tá no banco. Tá no banco? Ele ficou muito tempo sem jogar após uma lesão, mas já tá à disposição normalmente, né? O Luan Pérez deve jogar mesmo pelo Santos só no ano que vem. Ele é um jogador pro ano que vem, né? Já, e é bom, zagueiro sim, canhoto. Sim. Esse foi uma boa contratação. Então é o chamado time titular do Fábio Carilli, que tem uma bronquinha com a diretoria, tentou convencer a direção de não aproveitar muitos jogadores da base, né? De não dar espaço pra molecada. Esse Souza lateral aqui é bom jogador, é um que fica no ano que vem. Mas vamos lá, ó. Pensando que o Santos já tivesse subido, tá? Brazão fica, mas tem que contratar um goleiro, certo? Sherman fica. Gil, um abraço. Jair fica. Escobar pra reserva. Tem que contratar um lateral esquerdo aqui. João Schmidt e Pituca ficam, mas se der pra fazer negócio com o Schmidt, viu? Se puder botar numa negociação e trazer jogadores melhores aqui, acho que não tem problema. Pituca fica, Juliano, o Juliano tem que avaliar bem, né? É um cara bem integrado e tal, talvez pra elenco, pra próxima temporada. Falou que quer aposentar no Santos, Pois é, né? O Otero, um abraço. O Otero não é competitivo. Guilherme fica, o Wendel Silva fica, né? Bom jogador aqui. Aí tu tem Luan Pérez, o Alisson. O Alisson teve muitas lesões, né? Mas é um jogador que é da casa. Rodrigo Ferreira, um abraço. Souza fica. Serginho, um abraço. Patrick, um abraço. O Sandri se machuca muito, mas é um jogador da casa. É útil. Lá Quintana, um abraço. Pedrinho, um abraço. William, um abraço. E Júlio Furque, tem que ver. Mas é um centroavante para elenco, acho útil, né? Então tu tem que contratar aí pelo menos uns 10 jogadores. Viu? De 10 a 12 jogadores para a próxima temporada. Ô Bruno Migliozzi, por favor, passe pra gente a escalação do Goiás. Escalando Esmeraldino, PDV do técnico Wagner Mancini, hoje com 23, Tadeu. Olha aí um goleiro que o Santos tentou comprar, mas acabou esbarrando nos valores há muito tempo no Goiás. O capitão Tadeu, hoje número 23, na direita 20, Dieguinho, zaga de 14, Lucas Ribeiro e 29, Reinaldo. Pela esquerda, o Sander joga com a 6. Meio de campo tem 77, o Marcão, 50, Juninho e o 8, Rafael Gava na armação. Ataque de 31, William Matheus, 80, Rildo, atacante que até o Canhão me informou aqui, só fez um jogo, né? Incrível, fez um jogo pela equipe do Goiás, foi expulso nessa partida e hoje ganha essa oportunidade. Centroavante, 99, Edu. O Thiago Galhardo tá no banco, Bruno Migliozzi? No banco, Thiago Galhardo, que recebeu um efeito suspensivo. Ele tinha sido punido no STJD por conta daquela cabeçada na Copa do Brasil contra o Alan Franco. Ele acaba acertando o Alan Franco ali e não só recebeu essa punição, como estaria impedido de entrar em campo hoje, mas conseguiu esse efeito suspensivo no STJD. Fica no banco de reservas Thiago Galhardo. Ô Pretzel, quem diria, o Thiago Galhardo que numa oportunidade foi chamado para servir a seleção brasileira. Muita política, né? Só porque ele tava fazendo gols pelo Inter, né? Foi isso, Mas né? é um maluquinho, né? Menino maluquinho. No Vasco ele foi mandado embora porque ele meio que era um X9 do elenco. É. O Leandro Castan que, né, pediu a saída dele. No Inter ele brigou com o Tyson. Brigou mesmo com o Tyson. Realmente fazendo um bom trabalho com o Kudê, né? Mas depois da seleção ele brigou com o Tyson e mandaram ele embora. Ficou o Tyson no Inter e ele saiu. Mas ele foi pro Celta de Vigo com o Kudê. Depois na volta do Celta, acho que ele foi pro Fortaleza primeiro, né? Primeiro Fortaleza e depois o Goiás. E no Fortaleza não ficou também por confusões. Confusões e problema de ambiente, né? Bem complicado o Thiago Galhardo, que não é mau jogador, hein? Não é mau jogador, mas a cabeça, cara, tá louco. O Galhardo, em 2016, Pretzel, ele meio que
Ele já era um jogador rodado, mas ele vai bem na Ponte Preta depois de jogar no Red Bull. Ele tava no Red Bull, ele vai pra Ponte Preta, depois ele vai pro Japão, aí ele volta pro Vasco da Gama. Ele foi um cara importante até ali. A Ponte tava jogando a Série A, era um jogador ali que a torcida da Ponte gostava dele, mas pra servir seleção brasileira, de fato, pra jogar na Europa como jogou no Celta de Vigo, tem uma carreira, acho que melhor do que o próprio desempenho. 35 anos, hoje reserva do Goiás. E o Apodi, Bruno Milhozzi, está no banco de reservas do Goiás? Não, Apodi não está no banco de reservas, PDV. O que aconteceu com o Apodi? Tá no Vila Nova. Ah, tá, ele trocou o Goiás pelo Vila Nova. Tá no Vila Nova. Ah, tá certo. Aliás, o Vila Nova que briga pra... Joga no Palmeiras, o Apodi ou não? Joga. Joga na Ponte? Opa, 10 e faixa. É mesmo? É. O Apodi foi muito bem na Ponte. No Corinthians, joga o Apodi no Corinthians? Ah, melhor que o Fagner e o... Mais rápido, pelo menos. E o Mateuzinho. Corre mais que os dois, né? É verdade. Daria certo. Apodi que é hoje banco do Vila Nova, não é titular do Vila Nova também. Por que quando eu falei em Corinthians, tu baixou a cabeça? Fiquei pensando naqueles laterais direitos do Corinthians, né? Mateuzinho, Fagner, falei, é verdade. O Apodi daria um calor. Não, de forma alguma. O Apodi que jogou contra o Barcelona pela Chapecoense e tem vários lances dele naquele jogo, dele fazendo fila entre o Barcelona. Um personagem do nosso futebol, né? Corinthians cai ou não? Cai. É mesmo? Eu acho que cai. Você acha que não, Preto? Não, tem jogo aí. Esse resultado contra o Inter, pra mim, é o gol de letra no final do jogo. A maneira, porque o Corinthians amassou o Inter. Sim. A maneira como foi, sim, foi traumático. Mas o jogo decisivo pro Corinthians, na minha opinião, Atlético Paranaense. É contra o Atlético Paranaense no dia 17 aqui. Exatamente. Se perder esse jogo, aí enrola a bandeira. E se mas você tem ganhar, que ganhar, você joga o Atlético numa... Tu ganha, tu ultrapassa o Atlético. E em seguida o Atlético tem o Fluminense. Com o jogo atrasado, né? O Fluminense também, o Fluminense e o Fla-Flu. Então o Fla-Flu é no mesmo horário e no mesmo dia do Corinthians. Vamos supor que o Corinthians ganha. A gente está supondo o Corinthians há um tempão, né? Mas vamos lá, a gente tem que projetar. Sim. Né? O Corinthians ganha do Furacão e o Flamengo ganha o Fla-Flu. O Corinthians já ultrapassa o Fluminense e ultrapassa o Furacão. E joga o confronto direto dos dois, o jogo atrasado, na terça-feira. Esse é um confronto que ainda vai acontecer duas vezes, né? Entre Fluminense e Atlético Paranaense. Qual deles? Fluminense e Atlético Paranaense. Ainda não aconteceu o jogo de Curitiba? O segundo turno é lá pro final. Olha só. Então teremos duas vezes. Enfrentar duas vezes. Pois é. O Atlético abre o olho, hein? Atlético não tá e Bragantino, nada. As piores campanhas do segundo turno. Mas olho neles. O Atlético me parece, sabe que os caras querem derrubar o Petralha, não é nem o técnico, eles querem derrubar o presidente, eles querem derrubar. Exatamente. Vamos aguardar, hein, porque teremos data FIFA e na volta esses jogos decisivos. Último intervalo aqui no Concentração, na volta, passando a régua, porque o Rogério Assis do Canhão assume o comando da jornada esportiva. Já tem Goiás e Santos aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Na Cata é suspensão, é porque é. Na Cata é transmissão, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é.
Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Transforme o jardim com a Steel. Aproveite a nossa linha completa de máquinas para jardinagem. Roçadeiras, podadores, sopradores e pulverizadores que garantem mais praticidade e eficiência. Cuide do jardim com facilidade e tenha mais tempo para o que realmente importa. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem jardinagem, tem Steel. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Concentração. E vem aí, meus amigos, em mais -1. Um passo para o Santos rumo à Série A. Em 2025, o Peixe disputando a 30ª rodada, chegando na reta final da Série B para terminar este calvário, mesmo com o torcedor ali fazendo aquela pressão em cima do técnico Fábio Carille. Vem aí Goiás e Santos, aqui na Rádio Bandeirantes com o Rogério Assis, o Canhão. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata.
Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversarioTenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Saiba mais em steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Goiânia, com o Santos querendo recuperar a liderança da Série B, encarando o Goiás. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Na Cata é suspensão, é porque é. Na Cata é transmissão, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Noite de futebol com você ligado na rede Bandeirantes de Rádio. Segunda-feira com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B, para fechar a 30ª rodada. Goiânia no Ailê Pinheiro. No estádio da Serrinha, na casa do Goiás, o Esmeraldino enfrenta o Santos. Campanha do Peixe boa, tá no G4, é vice-líder. Se ganhar, assume a ponta, assume a liderança. Vem com uma ótima sequência positiva, com vitórias e empates. O Goiás precisa ganhar. Aliás, faltando 10 jogos para o Goiás, a conta em Goiânia é simples. É só ganhar os 9 dos 10 que o Goiás volta à primeira divisão. Simples assim. Goiás e Santos, 9 da noite. Você vai ouvir com todo o time da Bandeirantes. Faltam 20 minutos para começar o jogo. Todos os detalhes. Torcedor do Peixe em grande número, enchendo o seu espaço que fica atrás do gol à esquerda das cabines de rádio e televisão. Torcedor do Goiás chegando também. Teremos um bom jogo. Os times terminam agora o aquecimento e já voltam para os vestiários. Muito mais destaques no Concentração com Paulo do Vale. Ele trouxe muita coisa do jogo. Tem muito mais ainda. Destaque do Peixe para tentar voltar à liderança da Série B. Alô, Bruno Miriozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá com mais informação da equipe do Peixe, que bem ou mal, jogando bola ou não, achou a equipe que tende e vai levar o time à Série A do ano que vem, porque está invicta a 8 jogos e hoje repete a escalação. O técnico Fábio Carilli sem desfalques manda a mesma equipe que vem na sequência de invencibilidade.
E no Goiás, qual é o destaque, Emiliosi? Que tem problemas na zaga. O técnico Wagner Mancini, que ainda não engrenou, tem, como você falou, um planejamento de milagre de 9 vitórias em 10 jogos, que tem que começar hoje, caso o Goiás ainda queira sonhar com o acesso. Está a 9 pontos do G4 e hoje não conta com o zagueiro Messias, que tem contrato com o Santos, está emprestado. Também Edson, por isso, dupla de zaga reserva no duelo hoje na Serrinha, Canhão. O destaque da opinião da Bandeirantes para o jogo em Goiânia tem Goiás e Santos. Boa noite, Alexandre Pretzel. Boa noite, Rogério Assis. Boa noite a toda a nossa equipe técnica. Quando começou o campeonato, o que a gente previa? 2 jogos equilibrados entre Santos e Goiás. O Santos ganhou do Goiás na Vila e hoje é favorito para ganhar na Serrinha. O Goiás é a grande decepção do campeonato junto com o Coritiba. 2 times que têm hábitos de jogarem a Série A, mas estão muito mal também na Série B e devem passar mais um ano na segunda divisão. O Santos com tempo para treinar, não sei se isso é bom, com o Carille escalando seu chamado time titular, entra em campo para assumir a liderança novamente, Canhão. 28 graus a temperatura em Goiânia. Tem Goiás e Santos na Bandeirantes. Já tem bola rolando. É às 9 da noite. Os outros destaques, os outros clubes. No Palmeiras, o principal destaque do dia, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras espera anunciar na próxima semana os seus novos patrocinadores para a temporada de 2025. O Alviverde quer, no mínimo, 150 milhões de reais em investimento fixo no seu uniforme de 2025. No Corinthians, você destaca o quê, Pedro Ramiro? Fala, Canhão, um abraço para você, um abraço a todos. Conselheiros do Corinthians discutem processo de impeachment contra presidente Augusto Melo em reunião realizada nessa noite. O timão que só vai se reapresentar na quarta-feira. Os atletas tiveram 3 dias de folga depois do empate contra o Inter. Grande abraço, Canhão! Pra você também, Ramiro. E no São Paulo, dá um destaque do tricolor, Paulo do Vale. Oi, Canhão. O São Paulo que tem a data FIFA como aliada para recuperar o futebol do time em baixa, principalmente depois da derrota para o Cuiabá, e também ter Ferreirinha para a sequência final e decisiva do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da próxima semana, o tricolor joga contra o Vasco. Jogo com o mando do São Paulo, porém, no brinco de ouro da princesa. Gustavo Soler volta, ele acompanhou o treino da Seleção Brasileira, alô Soler. A Seleção Brasileira dá o pontapé inicial na sua preparação para os jogos contra Chile e Peru. A primeira atividade aconteceu na Academia de Futebol do Palmeiras. No entanto, o técnico Dorival Júnior não pôde contar com 4 dos 23 convocados neste primeiro treino. Marquinhos, Beraldo, Abner e Rafinha chegaram no início da noite de hoje e amanhã estarão à disposição da comissão técnica. E nesta terça-feira, todos os jogadores ficam disponíveis para a atividade que acontece no CT palmeirense. No jornalismo, informação de Márcio Rocha, de Brasília. Boa noite, Rogério Assis. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, usada no segundo voo da Operação Raízes do Cedro do governo federal, deve chegar aí em São Paulo, na base aérea de Guarulhos, nesta terça-feira, por volta das 7h30 da manhã. O segundo grupo de brasileiros que deixou Beirute, capital do Líbano, traz aí 227 resgatados, incluindo 49 crianças, 7 delas de colo, além de 3 animais domésticos que estavam aí no meio do conflito entre o governo de Israel e o grupo Hezbollah. O avião chegou a pousar em Lisboa, capital de Portugal, para realizar um reabastecimento e já está a caminho do Brasil. De acordo com o governo, a prioridade é dar celeridade ao retorno de mais pessoas que estão na zona de conflito no Oriente Médio. A gente lembra que no último domingo, o primeiro grupo de repatriados, com 228 pessoas, chegou ao Brasil e foram recepcionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que intensificou as críticas contra Israel. 8h45 às 9 tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem jogo importante, tem Goiás e Santos em Goiânia. Ele vai trazer todos os destaques, todas as informações, é o plantão da Bandeirantes. Alô, Bruno Pozóvio.
Fala, Canhão, um abraço para você e para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Nessa segunda-feira, além de Goiás e Santos, também teremos às 9 horas da noite na Ilha do Retiro, Sport e Ceará. Inclusive este confronto que marca o retorno do Leão ao seu estádio após uma reforma de gramado e sistema de iluminação. A torcida que esgotou os ingressos para esse primeiro jogo em casa na temporada, passando pelo Campeonato Argentino. Mais cedo, o Defensa e Justiça venceu o Rosário Central por 2-1 e o Estudiantes ganhou do Banfield também por 2-1 fora de casa. Agora às 9 horas da noite teremos Atlético Tucumã e Tigre, passando por um confronto de brasileiros na Libertadores Feminina. A Ferroviária empatou com o Peñarol por 2-2, Canhão. Time da Bandeirantes pronto nesta segunda-feira para a bola rolar pela Série B com Goiás e Santos em Goiânia, na Serrinha. Mesa de som com Michel Lopes. Central Técnica Caiame Martins. Com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No Twitter, Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. Estamos em campo para Goiás e Santos. É jogo que interessa muito para os dois. Goiás ainda pensando em subir, mas tem que começar a prestar atenção. É para não cair para a Série C também o Goiás. Tem uma sequência ruim de resultados. Peixe está lá em cima ainda. Pode voltar à liderança vencendo em Goiânia. O repórter da Bandeirantes traz muito mais do jogo. Faltam 12 minutos para começar Goiás e Santos. Conta mais do jogo pra gente aí, Bruno Miliozzi. Vamos lá, Canhão. Primeiro da equipe do Santos, que não vive ali uma lua de mel com o técnico Fábio Carilli. O torcedor tá pegando muito no pé dele, o torcedor pega muito no pé do Carilli nos últimos jogos e até por isso ele deixou de dar entrevista coletiva na última vitória contra o Operário na Vila Belmiro. Quem falou foi o Leandro Silva, o Cuquinha, auxiliar do Carilli, que respondeu sobre uma sequência importante do Santos, que tem a melhor defesa do campeonato. São apenas 20 gols sofridos até aqui na temporada na Série B, o que ajuda demais o Peixe a ficar em posição de hoje, poder assumir a liderança da competição, já que o Novo Horizontino foi derrotado no final de semana 1-0 para o Amazonas. Vamos então ouvir Leandro Silva, auxiliar do Carilli, já que o técnico optou por não dar a entrevista coletiva. A gente fica bem feliz assim, né, quando a gente começa a olhar para os números, né, e ver a importância de você mesclar juventude, mas ter a experiência. E o Gil e o Jair, eles acabam se ajudando, né, dentro das suas características, um ajudando o outro. O Gil tem sido, na minha opinião, fundamental para o crescimento até do Jair dentro da competição, né, da confiança para poder jogar, né. O Gil é um cara que conversa muito com o Jair e passa confiança e tranquilidade para que ele possa desempenhar um bom jogo. E aí isso é valorizar, né, a melhor defesa, né, e a gente fala muito isso internamente. Melhor defesa da competição, apenas 20 gols sofridos, o Peixe que hoje é vice-líder da competição. Do outro lado, um Goiás que tem aí alguma dor de cabeça, o Mancini não vive melhor fase, apenas 3 vitórias em 10 jogos, chegou no lugar do Márcio Zanardi, mas não conseguiu engatar. Fato é que o Goiás já lida aí com a possibilidade de realmente ficar mais um ano na Série B, é o que tende a acontecer, mas Mancini quer acreditar. E o discurso é esse, o treinador fala sobre a possibilidade de acesso do Goiás. Então é óbvio que dentro desse equilíbrio a gente viu muita coisa boa e eu espero que já para o jogo do Santos a gente mantenha essa postura, um jogo dentro de casa, certamente a gente vai ter o apoio do nosso torcedor, é importante para esse momento e é um jogo que uma vitória pode nos dar moral para que a gente possa buscar o que eu acabei de falar, que faltam 10 jogos ainda, mas são 10 jogos possíveis, né? Eu acho que, pelo que nós temos visto aí na Série B, todos os jogos e todos os adversários são adversários difíceis, mas são jogos onde a gente pode chegar à vitória desde que tenha essa postura que nós tivemos hoje. Então o Goiás que vem de um empate contra a equipe do Coritiba 0-0, dando aí essa palestra sobre uma possível vitória hoje contra a equipe do Santos. Retrospecto geral de 24 vitórias santistas, 17 empates e 19 vitórias do Goiás na história do confronto, Canhão. Os reservas do Santos agora sobem, vindo para o banco. O Santos vai jogar com um uniforme amarelo, camisa amarela. É isso?
É isso, Canhão. O Santos vai jogar com seu terceiro uniforme amarelo. Era o Mirassol que estava entrando em campo. Que vai para sua segunda partida, como o Pretzel lembra aqui, e que foi lançada em homenagem à Vila Belmiro, pelo menos isso no discurso. Mas até agora não entendi a relação com o amarelo. Acho que é um dos piores uniformes da história do Santos, tem nada a ver. Nada a ver. Eu sou conservador, olha o Pretzel chato, podem me chamar à vontade. Tem que jogar de branco ou preto. Esse é o Santos. Santos de amarelo, nada a ver. Seria igual o Inter jogar... jogou de azul, lembra? Não, o Inter jogar de marrom ou de cinza e verde, já jogou esse ano já. Ou o Goiás jogar de vermelho, não tem nada a ver. Bom, enfim, né? Uma curiosidade, o Marcelo Teixeira destacou que esse acordo pela cor amarela estava já em andamento antes dele chegar. Então, Andrés Rueda teria escolhido o amarelo e não ele, foi o que ele falou. É mais uma péssima decisão do presidente Rueda. Os times em campo agora, subindo para o gramado do Estádio da Serrinha, o Ailê Pinheiro em Goiânia. Jogo que vale a 30ª rodada da Série B. O Goiás vem com seu tradicional uniforme, o Verdão vem de verde. Meia e camisa verde, o calção branco. O Santos, repito, com meia preta, calção e camisa amarela. O número parece em verde, ou preto, o número do Santos. Conseguindo ou não estou conseguindo identificar, pelo menos é visível, não é escondido, não é um uniforme abadá, né? Que é todo colorido, cheio de coisas, você não consegue ver nada. Jogadores agora se dirigem ao centro do campo e teremos em instantes a execução do hino nacional brasileiro. Para Goiás e Santos, estou aguardando a chegada da equipe de arbitragem ali com os jogadores, se posicionando. Lucas Ribeiro, zagueiro, é o capitão do Goiás. Giuliano, meia Giuliano, é o capitão do Santos. Torcedor do Peixe simplesmente encheu o espaço reservado a ele, Milhões, não cabe mais ninguém. É isso, um estádio de capacidade para 14 mil pessoas, devemos ter ali um número considerável, pelo menos 1.000, né? Aquela lei dos 10% para o torcedor santista, se não mais. Então o pessoal comparecendo, o Peixe, que mesmo na bronca com o time, não deixe de acompanhar a sua equipe. Lado a lado, os jogadores agora vão se posicionar no centro do campo. São levados agora pela equipe de arbitragem para se posicionarem da forma correta, para que a gente possa ter então a execução do hino nacional brasileiro. O árbitro é Marcelo de Lima Henrique, ele já pegou a bola do jogo, já se posicionou, os capitães ali próximos da equipe de arbitragem. O Eduardo Valadão, que é o quarto árbitro, fica ao lado do Giuliano. O assistente 1, o Renan da Costa, fica próximo ao Lucas Ribeiro, o capitão do time do Goiás. Aumentou muito o número de torcedores que chegam ao estádio Ailê Pinheiro. O torcedor do Goiás está muito preocupado, assustado um pouco com a campanha, mas ele veio para acompanhar esse jogo da 30ª rodada. Equipes perfiladas, prontas. Vamos à execução do hino nacional brasileiro nesse instante no Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha.
Agora os times, a escalação do Santos primeiro. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso. Escalando o Santos, canhão do técnico Fábio Carilli. No gol, 77, Gabriel Brazão. Na direita, 44, JP Sherman. Zaga de 4, Gil. 32, Jair. Pela esquerda, Escobar veste a camisa de número 31. Meio de campo tem 5, João Schmidt. 21, Diego Pituca. E 20, Giuliano. Para um ataque de 22, Otero. 11, Guilherme. 19, Wendel Silva, o centroavante do Santos. E na reserva do Peixe, Miliose. Opções para o técnico Fábio Carilli: Diógenes, Luan Pérez, Rodrigo Ferreira, Souza, Alisson, Sandri, Patrick, Serginho, La Quintana, Pedrinho, William Bigode, Júlio Furque e o Sufanige Biliarce. Ninguém sabe, ninguém viu. Agora o Goiás do Wagner Mancini. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Escalando o Goiás, Esmeraldino do técnico Mancini, que hoje manda a campo o capitão, o goleiro Tadeu com a 23. Na direita, Dieguinho veste a 20, zaga tem 14, Lucas Ribeiro e 29, Reinaldo. Pela esquerda, Sander veste a 6. Meio de campo tem 77, Marcão, 50, Juninho, 8 para Rafael Gava. Para um ataque de 31, William Matheus, 80, Rildo, o centroavante ao 99, Edu. Na reserva, Thiago Rodrigues, David Braz Santos, Cristiano Aloísio, Breno, Diego Caito, Ian Lucas, John Vasquez, Natan Melo, Luiz Henrique, Thiago Galhardo e Paulo Baia. Arbitragem. A arbitragem carioca de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Kenan Aguiar da Costa cearense, o também cearense Anderson da Silva Rodrigues. Quem cuida do VAR é Carlos Eduardo Braga. 2 minutos para o jogo começar. Opinião na Rádio Bandeirantes para Goiás e Santos, Goiânia. Alexandre Pretzel. Bom, promessa de uma boa arbitragem, né? O Marcelo de Lima Henrique, eu gosto dele, é um cara que apita Série A e tá apitando também Série B. Eu tô vendo lá Esporte Ceará no outro monitor, o Wilton Pereira Sampaio apita. Esse jogo é grande, né? Eu acho ele um péssimo árbitro, mas ele é da FIFA, 2 Copas do Mundo, então os clubes respeitam um pouco mais. Tomara que o Marcelo tenha uma boa arbitragem. O Santos hoje com o seu chamado time titular, o Goiás de uma maneira muito instável, tendo que fazer um milagre agora, um aproveitamento gigantesco para chegar na Série A, o que fica realmente, deixa a situação muito difícil, né? Agora, são 2 treinadores que estão toda hora empregados. Mas que tipo de futebol eles têm apresentado, né? Que tipo de trabalho eles têm apresentado? Trabalhos bem comuns. O Carilli não faz mais que a obrigação de levar o Santos de volta à Série A. Poderia jogar um pouco melhor com os jogadores que ele tem, com a folha salarial que o Santos tem perto dos seus adversários da Série B. Mas não é isso que acontece. O importante é ganhar, então. Se o importante é ganhar, 1-0 basta para que o Santos assuma a liderança novamente e jogue a pressão para os seus concorrentes. E o Goiás tem 10 jogos para disputar, 11 na realidade, 10 na realidade, ele tem que fazer um aproveitamento gigantesco. Ele tem apenas 38 pontos. Para ele subir, com 65 ele sobe. Ele tem que fazer 27 em 30. Então é uma situação, 9 dos 10, é uma situação praticamente impossível, mas o Goiás sabe que ganhando do Santos, né, você traz pelo menos uma, como é que eu posso dizer, um entusiasmo maior, né, para uma tentativa de recuperação. Acho que vai ser um jogo bom, até porque o Goiás tem jogadores experientes e eles sabem como é que é enfrentar um time grande dentro de casa. Canhão. A arbitragem de vídeo é boa? Carlos Eduardo Braga, eu não lembro dele, mas se chover, cai, inunda a Carioca, inunda a cabine do VAR. Agora, você não lembra, mas... mas deve ser ruim. Deve ser ruim porque... Mas a escala do pesadelo é aquela, né? Hilton Pereira Sampaio, Sávio Pereira Sampaio, Rafael Trace e Wagner Reuê. Ok. Estava demorando, ele corneta antes do jogo começar. Aí os caras vão bem, ele não lembra depois de elogiar. 9 da noite em ponto, hora de Brasília. Da saída ao Santos, vai autorizar Marcelo de Lima Henrique. 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Público melhorando e melhorando muito. O torcedor do Santos vem em grande número atrás do gol à esquerda, enchendo o espaço reservado ao torcedor visitante. Vai começar o jogo em Goiânia. Rolou a bola para Goiás e Santos. Rogério Assis.
Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Peixe da saída, Goiás recupera a jogada na direita com o Dieguinho. Dominou, já dá a primeira finta. Tem por dentro o Edu pedindo. Toca atrás, a bola já vira para Gava. Gava abre da esquerda. Sander desce no apoio. Na lateral do campo, linha de fundo. Tenta o passe na ponta. Belo drible. Limpou, bateu pro gol. Wellington mandou para fora. Na primeira chegada perigosa do Goiás na grande área. Limpou, bateu pedra em escanteio. 4 marca apenas o tiro de meta numa boa chegada do Rildo aqui na esquerda, Miliose. Na primeira participação do atacante que ganha essa oportunidade sem ninguém esperar, né, Canhão? Tem apenas um jogo com a camisa do Goiás. Veio do Grêmio, né? Fez base no Grêmio e conhecido de Wagner Mancini já dá seu cartão de visitas. É tiro de meta, o Peixe cobra com o goleiro Gabriel Brazão. Já levanta no ataque essa bola muito alta, vem o zagueiro da jogada, dá de joelho, toca na bola Reinaldo esquisito. Era essa espirrada do outro lado, ele chega mal pra bola. Não sei se ele queria dar um bico, queria dominar. Ela bateu na cadeira e foi para a linha lateral. Peixe arremessa para fazer cobrança Escobar. Pituca se posiciona, lança a bola por dentro, tenta a tabela pela meia direita. Vem na marcação, centroavante o Wendel Silva, gira, bola para atrás aqui. Otero é quem domina a bola. Faz a abertura para trás com Pituca. Pituca para a direita com Xermão. Xermão bem à direita, Juliano por dentro a bola. Vem buscar a marcação com o centroavante o Wendel Silva. No pivô, arrumou o Pituca. Bateu pro gol no canto. Tadeu caiu, acompanhou, deu um tapa, escanteio. Pituca na entrada da grande área, um canhão, deram liberdade para ele. Tadeu dá na ponta da luva, um tapinha. Escanteio, Santos na esquerda, Miriose, aliás, direita. De 2 gols na Série B nesse estilo. Pituca sempre de fora da área, agora com a perna esquerda, leva perigo, encontra espaço a equipe do Santos, no toque de bola no chão. Pituca manda e Tadeu desvia, escanteio Peixe. 2 minutos do primeiro tempo, o Peixe tem escanteio para a grande área, os grandões Gil e Jair. Otero levanta a bola para dentro da grande área. Escanteio pro Peixe, cobrada em Goiânia, 0-0. 2 primeiro tempo, Otero para cobrança, levantou pro gol de cabeça, voltou para fora a marcação do Lucas Ribeiro. Vai sair em lateral, pertinho da bandeira de escanteio, não, escanteio não. É lateral, Otero vem para fazer cobrança. Sermão encosta e perde a bola, vai colocar na grande área. Toma distância, JP Sermão. Na área permanecem Gil e Jair, tá lá, dupla caipira, afinadinhos. Sermão para fazer cobrança, arremessa na grande área, a bola para Gil, toca pro alto, Marcão tira, sai da grande área para Pituca, dá de ombro, Schmidt espirra, toca à frente o atacante Edu, dá na meia direita, tentou pegar na meia, não pega, o Gava na ligação, volta a defesa. O Santos recupera a bola e vai jogar na sua defesa aqui atrás, domina sozinho, bem aberto, Diego Pituca, toca pela meia direita, serve à frente, na aproximação por dentro com o Escobar, Escobar toca a bola, passa Guilherme, marcado, dá o drible, vai ter que recuar, devolve a bola que atrás, começa com o Brazão, domina o goleiro do Peixe fora da grande área com o pé, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na caixa. Domina o Peixe, bola no Jair na direita, sai da marcação, ganha do Rio, do enfia no ataque muito alto, a bola atravessa, vai para o outro lado, entrada na grande área, sai jogando o time do Goiás, sai com o Tadeu, domina, vai jogar sozinho, tem do ladinho o capitão Lucas Ribeiro. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 3 minutos e meio do primeiro tempo. Seguimos com o placar de 0-0. Lucas Benefio no meio, passe, defesa corta. Gava dá o carrinho, prensa com Juliano. Dividiu, tomou Juliano, mas cometendo a falta. Ele deixa a perna e derruba o jogador do Goiás. O Marcelo de Lima Henrique estava do ladinho e pega a falta, Miriose. A primeira do jogo, em cima do Lucas Ribeiro, que tentou prensar a bola no meio de 3 jogadores. Juliano acaba deixando ali numa espécie de carrinho. Falta marcada, campo de defesa, 0-0. Goiás tem a posse. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. À frente a bola com o peito, tentou o passe na ponta, o Edu na direita essa bola, tenta a bola pela beirada do campo, Wellington Matheus na frente, Escobar ganhou de Wellington para tentar tirar, mandou para fora, essa bola não saiu não, domina na frente a bola, volta com o Goiás, Juninho pela meia direita, no que se posiciona, toca na ponta, ele volta Juninho, na grande área, Gil desvia, atravessa a grande área, cai do outro lado, Sander vai chegar para pegar a sobra, não pega, ela vai para fora pela linha lateral, arremesso Goiás, ataque, 4,5 do primeiro tempo, Goiânia 0-0, cobra a revista lateral, toca atrás do Gava, Gava volta a bola com o Marcão, Marcão recua, dá com o zagueiro, sai jogando o Reinaldo, sozinho domina pela meia esquerda, com quase 5 minutos do primeiro tempo, 0-0, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre.
Goiás aperta, Rildo para trás na meia direita, se aproxima na jogada por dentro o Juninho. Toca atrás a jogada, vira o meia, dá com Gava, Gava de volta na canhota, Sander, linha de fundo, não cruza. Otero marca, devolve a bola, dá Juninho. Tudo isso, ataque do Goiás na esquerda, devolve a bola, Rafael Gava, tomou pressão. Pituca marca, ele devolve a bola com o zagueiro. Reinaldo domina e volta a bola contra, deu o goleiro, sai com o pé e domina essa bola. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o primeiro tempo. 30ª rodada da segunda divisão, Goiânia, Goiás e Santos, 0-0 pro Zóbio. Canhão, também pela Série B do Campeonato Brasileiro, temos bola rolando para Sport e Ceará na Ilha do Retiro. Por enquanto, 0-0 no placar aos 5 minutos de jogo. 6 minutos, primeiro tempo, Xermão na marcação com 2 em cima, já faz a jogada, Schmidt na esquerda para Guilherme, na velocidade, ele corre, não evita que a bola vai para fora, num lançamento que veio muito forte para o Guilherme. Miliose. Sempre buscado, atacante que é não só o artilheiro do Santos com 10 gols no ano, 7 na Série B, mas também o maior assistente do Peixe na temporada. São 8 assistências, sempre a bola na esquerda para o Guilherme correr. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet é da entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Goiás, Dieguinho para a direita, a bola, Rildo põe no chão, já toca para o Wellington Matheus, vai marcado, Escobar tentou, falta do Wellington em cima do Escobar. Foi na frente do assistente 2 do Anderson Rodrigues, que está marcando a falta. Bração aberto, atingiu ali a fuça do Escobar, Miliose. Tá acusando ali a mão no rosto, realmente pegou, né? Quando faz aquela proteção, acaba acertando o lateral argentino da equipe do Peixe, que segue caído, falta para o Santos, campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 7 minutos no primeiro tempo. Esse início de jogo, Alexandre Pretzel, 0-0. Olha, o Goiás começou mais em cima, né? Pressionando mais. O Rildo com 1 minuto perdeu um gol. Fez toda a jogada do lado esquerdo para o meio, perdeu o gol. E depois o Santos, com o chute do Pituca, respondeu rapidamente. O jogo começa acima do que eu esperava. O Goiás em cima do Santos, sabendo que a única sobrevivência é ganhar o jogo para tentar alguma coisa na Série B. E o Santos vai aos poucos tentando tomar o controle da partida no meio-campo. Amarelo. Já? Pra quem? Pro Wellington. Fez a falta em cima do Escobar, demorou, mas a arbitragem, principalmente o Bandeirinha, está muito próximo do lance, acusou. Amarelo pro atacante Wellington do Goiás. 7 minutos e meio, primeiro tempo, Goiânia, Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, 0-0, Goiás e Santos estão jogando. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. PHG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Brazão cobra a falta, envio, pé direito, um bicudo na esquerda, muito alta, a bola Guilherme de cabeça, evita que a bola saia, toca por dentro, Lucas, zagueirão, bota na coxa e recua, toca atrás a Tadeu, marcado bem o Wendel em cima dele, Tadeu já abre a bola para a ponta, mandou para fora direto, linha lateral. Dominou, marcado pelo centroavante do Peixe, o Wendel Silva, mandou um bicudo para fora, arremesso, o Santos é quem joga agora, com 8, primeiro tempo, 0-0 Goiânia. Lateral vai ser cobrado com o Xermão vindo aqui para fazer a batida. Já remessa, dá para o capitão Juliano. Domina na meia direita, dá na ponta Xermão. De volta Juliano. Gava pressiona, cai Juliano. Nada de falta, insiste Sander. Toma Sander, apertou, ganhou. Dá no meio espirrada, Juninho toma, ganha, dá Gava, levanta na ponta de cabeça Jair. Põe o cabeceio e manda longe. Ela vai para fora, linha lateral. Em arremesso, o Goiás vai cobrar. Vem vibrar com o preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Com o cartão Tenda. Sai jogando Goiás, zagueirão Reinaldo domina, levanta no ataque, envia essa bola para a direita para o Wellington. Escobar marca, vai lá, Gil dá um bicudo, toca de volta essa bola para o ataque, vem o Wendel, sobe, bate na barriga dele, insiste, toma a frente, ganha o Wendel na raça, sem tocar com o braço, reclamam os zagueiros, Marcão pediu a falta, não houve nada. Peixe vem na jogada pela meia direita com o Schmidt abre a bola, dá para Xermão de volta, a bola para a meia direita outra vez, o passe curto, domina bem abertão, Schmidt domina e recua, dá Jair, 9 primeiro tempo, 0-0, sai jogando Genifia na ponta, Gava desvia com o pé, Sander pega a sobra, devolve a bola, Sander dá para Gava, Gava bota na esquerda, Rildo na velocidade, vai, sai de 2, toca atrás, ela passa por Juninho, vai sobrar com Gava, na meia direita, na ponta lateral, Dieguinho bem aberto, lançado, tenta a jogada, Guilherme marca, Dieguinho vai no ponto, parou, domina, recua, dá na direita ainda a bola, se posiciona, Rafael Gava, sai da grande área, perde a bola, vem o Wellington, limpou, bateu pro gol, Brazão expõe pra frente, Rildo na sobra, bateu pro gol, é gol! Gol! Do Goiás!
entrada da grande área, um canhão de Wellington Matheus. Brazão espalmou pra frente. Rildo estava completamente livre. Pegou o rebote e mandou pra dentro para fazer 1-0 Goiás. 10 minutos do primeiro tempo na Serrinha. Rildo, 1 pro Goiás. Santos Zé, ô Brazão, espalmou pro lado errado, meu menino. 1-0 Goiás na frente, Emiliose. E devia ter muita confiança na linha de impedimento a zaga do Santos, porque ficou só olhando. Todos ergueram as mãos, mas estava legalíssima a posição do Rildo, que é uma aposta do Wagner Mancini. Ganha a posição e marca pela primeira vez com a camisa do Goiás, após o Brazão dar de presente esse rebote. O Esmeraldino tá na frente, Rogério Assis. Para a vibração do torcedor do Goiás que você ouviu, com Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, o som da Serrinha Goiânia. Alexandre Pretzel. Brazão falhou, hein? 1-0 Goiás, Pretzel. Falhou e a defesa do Santos parou, como disse o Meliose. Todo mundo olhando pro Edu, porque o Edu parecia que estava um pouquinho à frente. Só que o Edu nem foi em direção à bola, foi o próprio Rildo no rebote que abre o placar. O jogo começou bom. Eu tinha dito que o Rildo já tinha perdido o gol com 2 minutos e o Santos respondeu rapidamente. Começa bem o jogo, bem para o Goiás e bom em movimento. Otero Sherman na área, dominou, tentou bater, cruzado pro gol, desviada, ela já tinha saído linha de fundo. Sherman domina na calhada, por isso perde a chance, Emiliose. Errou o domínio, agora no fundamento, vacila o Sherman, Marcão estava esperto, avisou a arbitragem, tiro de meta confirmado, canta alto o torcedor do Goiás. À frente, vencendo por 1-0. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. São 12 minutos do primeiro tempo. Na 30ª rodada da segunda divisão, Goiás 1, Santos 0 pro Zóbio. Canhão, nessa segunda-feira o Corinthians acertou a contratação de Orlando Ribeiro para comandar o time sub-20. Ele que inclusive era treinador do Santos na mesma categoria. Tadeu levanta a bola pro ataque, sobe na jogada de cabeça, rebate, Escobar, vai na ponta, vem o Wendel Silva na bola, atropelando, pede a falta, não deu para a arbitragem, vai no meio, domina Edu, dá na direita para o Wellington, Goiás faz o vazão e vai para cima. Goiás precisa de recuperação, o Peixe precisa pontuar para se manter no G4, bola passou no meio, opa, batendo o Marcelo de Lima Henrique. É posse para o Peixe jogar agora, aparece para uma família que tem santistas e palmeirenses também. O casal santista, o Fernando e a Patrícia, o Fernando Romão e a esposa Patrícia. O filho Dude é palmeirense. Grande abraço para toda a família. Um abraço para o Stefano também, que é filho do Fernando. Ligados na maior rede de rádios do Brasil. 13 minutos do primeiro tempo. Sai jogando Peixe, bola com o Jair. Toca na ponta, bola para meia, para Escobar. Para Escobar, não, para o Otero. Domina mal o Otero. Rio do Vila, a bateu, vai desviada. A bola bateu no Sherman. É lateral, Goiás, ataque na esquerda. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Hong Kong, cartão Tenda. Ataque do Goiás, é lateral que vai ser cobrado. Sandra já arremessa a bola, vem buscar Juninho, gira, sai do João Schmidt, tirou por outro, devolve a bola com o zagueiro, entrega atrás de volta com o zagueiro Reinaldo, domina, marca o Wendel Silva em cima, domina a bola, Reinaldo, enfia pela linha direita, ele volta ao passe, dá Juninho na ponta lateral, Dieguinho, bem aberto, Marcão se posiciona, passa o volante, por dentro a bola, gira bem, vai bater, um canhão, Rildo bateu direto, é gol! Gol! Da meia direita entra com 14 minutos o Goiás já vence por 2-0, outra vez Rildo com espaço para bater o chute é forte, só que o Brazão falha. 2-0 Goiás, Gabriel Brazão, não tem jeito, tá feito. 2-0 Goiás. Que começo horrível do Peixe em Goiânia. Meliose. 2-0 Goiás, mas também 2 pro Rildo, 0 pro Brazão, que no kick da bola, como você destacou, Canhão, se perdeu. E a aposta de Wagner Mancini vai se pagando. O jogador que não tinha muito espaço marca o segundo terreno no jogo em menos de 15 minutos. Rildo vai pra rede no espaço gigantesco entre a linha de defesa do Santos e a linha dos volantes. Sozinho, teve o tempo para finalizar e
com muita força no pé, Marca. É o segundo do Goiás que faz muito barulho na Serrinha. Alexandre Pretzel, são 15 minutos do primeiro tempo. Que começo de jogo do Goiás e que começo de jogo do Santos. Pretzel, 2-0 Goiás. E o Brazão foi mal nos 2 gols, é uma pena. O menino que vem fazendo uma Série B bastante equilibrada, mas ele foi mal nos 2 lances. Fazer o quê? E o Rildo chutou no gol. Acho que a ordem do Wagner Mancini também é bater no gol. Bate no gol porque ele é um goleiro ainda jovem, o Brazão, e que não é tão seguro assim, apesar de estar fazendo uma boa Série B. Um momento muito ruim do Santos. Eu estou olhando para Ceará Esporte. Agora para o Santos, sempre olhando para o quinto colocado, é bom que o Sport vença o jogo. Porque se o Ceará ganha, o Ceará é mais um inimigo na luta pelo acesso. Recuada a bola, Brazão domina, Edu em cima, Rildo pressiona, Jair na direita, dá um bicudo, levanta a bola à frente, tenta o passe pro outro de cabeça, subiu, mandou para fora aqui atrás da marcação do brasileiro. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. São 16 minutos do primeiro tempo. Série B, 30ª rodada. Só tá dando Goiás. 2 Goiás, Santos 0. Bruno Pozóvio. Canhão, com essa derrota o Santos segue na segunda posição com 53 pontos. Apenas um do líder da Série B, o Novo Horizontino. Jair para a direita a bola, vai tentar passar à frente, ganhou a bola, vem Otero, sofre a falta, insiste na vantagem, tomou uma prensada, nada de falta, dá no chão, Otero recupera Edu, Santos pediu a falta, dá um passe na esquerda, Juninho domina, limpou Jair, outra finta por dentro, na grande área, a bola, tirou Escobar de pé direito, alivia, tenta o Wendel Silva, sobe de cabeça, corta, aqui na ponta Reinaldo, Sander ganha no peito, Marcão domina a bola, sai do primeiro, mas perde na sequência, o Juliano toma, dá um drible curto, sai do Sander, marcação, dá 2-0 para o Goiás, 17 minutos do primeiro tempo, para trás o Pasco Peixe jogando com o João Schmidt, lança a bola para a meia esquerda, já inverte a passada, toca bem aberto com o Diego Pituca dá a bola para a esquerda, para Escobar, marcado, volta o Wellington em cima dele, Escobar devolve atrás, dá Diego Pituca, se posiciona, passa na ponta, perde Guilherme, domina, torcedor do Goiás, vai a posse de bola do Santos, toca atrás Pituca, dá na meia direita, atravessa o campo, zagueiro Jair, tem liberdade, domina, Juninho marca, entrega para trás a bola, vira a bola para João Schmidt, caminhou pela meia esquerda, dispara pela ponta, Escobar pedindo, Guilherme se posiciona, levanta a bola, Schmidt toca Guilherme, entrada na grande área, vira a bola, tenta o Wellington Silva, perdeu a bola, recuperação, Wendel Silva perdeu a bola, na trombada por dentro o Juninho, perdeu a bola, tira a defesa, Sander! De bico e manda essa bola, ela vai para o gol do Peixe para a Brazão jogar com o pé. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. No intervalo, Bandeirantes, Paulo do Vale com todos os detalhes dessa rodada, com muitas informações para você. 18, primeiro tempo, Alexandre Pretzel. O Santos não viajou para Goiânia, não chegou ainda, 2-0 Goiás, Pretzel. E não foi surpreendido não, a gente sabia que o jogo era difícil, o Goiás está jogando a última cartada, e o Wagner Mancini sabe jogar jogo grande, está acostumado com isso, há jogadores experientes também. O Goiás chutou 3 bolas no gol, fez 2 gols, e vai mais, hein, se continuar assim, porque o Santos está abatido, entregando a bola no meio de campo. Marcão domina o meio campo, toca a bola, Dieguinho marcado, lateral do campo, dá atrás com Gaba, Gaba volta a bola para Marcão, de primeira, veio ele, tem uma ajeita no queixo, dá de primeira a bola por dentro com Rafael Vaga, para trás a bola com Edu, dá Rildo na esquerda, lançou, Sander no fundo, levantou pro gol, subiu, Escobar de cabeça, manda a bola para fora da grande área, vai chegar na jogada, Rildo desse lado, protege, Otero tenta, Rildo já tomou, matou nos 2 gols, ganhou, agarrado pela camisa, falta na entrada da grande área. E tem que tomar cartão o Xermon. Ele quase que arranca a camisa do Rildo, que deu um drible bonito, Miriose. Passou o pé em cima da bola, pedalou, colocou a bola no meio das pernas do Xermon. Que isso, hein, Rildo? Bem demais para passar por esse drible, entrava na área quando cai em cima dele o Xermon para levar cartão amarelo e jogada do Rildo ao todo dos 2 gols. Ribeirildo. Esse é o verdadeiro Ribeirildo. 19 minutos, é falta marcada, o Goiás pressiona para fazer o terceiro gol. Você que ligou o rádio agora, são 19 minutos do primeiro tempo, não é do segundo não. Tá 2-0 Goiás com 14 minutos, já venceu por 2-0, tem chance para o terceiro agora. Para a grande área, os zagueiros Lucas Ribeiro e Reinaldo.
É falta, cava, bateu direto, o Brasão espalmou, ela sai da grande área. Lucas Ribeiro pega a sobra para trás, dá para Sander, perna canhota, devolveu no gol de cabeça, sobe a defesa, corta para fora, tira João Schmidt, recupera Juliano, bota de cabeça na ponta para o Wendel, toca atrás essa bola, Sander, rebate de Guilherme, Peixe tenta, insiste, a bola voltou para João Schmidt, na velocidade Guilherme, domina bem na esquerda, são dois em cima, foi para a bola atropelado, nada de falta. Juninho toma a bola, ganha com o Goiás, insistindo outra vez, já lança a bola para o Wellington na esquerda, devolve a bola com o Juninho. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Na Serrinha, 30ª rodada da segunda onda, Goiás 2, Santos 0, Buzóvio. Canhão, 21 minutos de bola rolando na Ilha do Retiro, no placar 0-0 para Sport e Ceará. 20 minutos e meio, Tadeu, goleiro do Goiás, da grande área, domina com o pé, ninguém marca, agora vai chegar o Wendel Silva, Tadeu levanta para o ataque, toca à frente o passe, bola muito alta para o Bedu, sobe de cabeça Gil toca de cabeça, lança a bola para a meia esquerda, se posiciona, passa Pituca devolve a bola com o Jair, o zagueiro joga sozinho. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Na ponta do peixe, bola muito alta, forte demais, a bola de Escobar não pega, ela vai de graça, arremesso o Goiás, 21 minutos do primeiro tempo, Alexandre Pretzel, é preocupante que o Peixe não está jogando em Goiânia, tomando 2-0, Pretzel. Se esse jogo fosse 10 rodadas atrás, o Carille cairia hoje, se terminasse assim. Como está chegando no limite para o acesso, aí não vai acontecer nada, mas que o início do Santos é vexatório. Vamos ver agora. Juliano na meia, toma da Otero, a Juliano tocado, Otero pediu a falta, não deu a arbitragem. Na dividida, manda para fora Juninho. O Otero reclama querendo falta, que a arbitragem não deu, Miriose. Tentou aquela escapada junto com o Juliano e chega na bola para travar a defesa do Goiás, tranquila, coloca para fora. Santos não pisou na grande área. 22 minutos com 2-0, o Goiás está na frente, vencendo com facilidade, por enquanto o Peixe troca passes, defesa meia direita, Jair já inverte, vira com Gil, domina o zagueiro do Peixe, joga. São 22 do primeiro tempo, 2-0 Goiás, 2-0 pro Goiás. Schmidt vira jogada de direita, entregando com o Sherman de volta, a bola para João Schmidt, se mexe na entrada da grande área, Wendel Silva, Schmidt toca a bola de volta para Sherman marcado, em cima dele volta Rildo marcou os 2 gols do jogo. Sons da Serrinha, do Aile Pinheiro, você está curtindo tudo. Caiane Martins na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. Vaga do torcedor do Goiás, com a posse de bola para o Peixe, que está jogando de amarelo e por enquanto está amarelando. A camisa tem tudo a ver com a bola do time até agora, Pretzel. É terrível, tudo é terrível no Santos até agora. Agora, não dá para responsabilizar só o Brasão, mas ele errou bastante no segundo gol. No primeiro, tá certo que ele rebate para frente, mas a defesa do Santos ficou parada olhando o Rildo fazer a conclusão. É uma atuação ridícula do Santos contra um time que simplesmente só depende de um milagre para subir, mesmo tendo uma certa grandeza o Goiás, que já foi time de primeira divisão muitas vezes. 23 minutos do primeiro tempo, Goiânia está 2-0, Goiás está na frente. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sermão na jogada, Sander tocou para fora, a bola bem desviada, arremesso lateral, então é com o time do Goiás que cobra. Sander vem aí, numa velocidade, tá ganhando o jogo por 2-0, não vem com pressa não, né? Sander para arremessar, encosta, Rildo na esquerda, por dentro o Juninho, ele arremessa a bola para trás, começa com o volante Marcão toca de volta a bola para Sander, que dá para Marcão, que devolve a bola com o Sander, dá o drible saindo do Botero, enfia na ponta para Rildo, Pituca volta, vem Schmidt ganha, dá na meia direita o passe, o Wendel Silva, toca pro Otero, vira pro lado errado, mesmo assim, toma na frente, o Wendel vai, Marcão pressiona, nossa, a bola quase que estourou, fica na ponta com o Sherman Juliano, devolve a bola para Sherman de novo, 24 do primeiro tempo, Otero de primeira para trás, passa mal o Otero, tomou o Edu, bateu pro gol, ela vai para fora. Otero, se der para passar para os caras de amarelo, ajuda, hein? Os de verde são do adversário. Ele deu um presentão pro centroavante do Goiás, Meliose. E o pior é que ele quis fazer graça, Canhão. Daquele toque de primeira, despretensioso, acabou errando o alvo. O João Schmidt ficou sem bola e o Edu teve chance de finalizar. Bateu pro gol, claro que foi por cima, mas mais uma vez o Brasão sendo alvo do ataque do Goiás. A diferença de outros jogos é que nesse jogo o Goiás está chutando no gol.
Está exigindo mais do que o normal para o Brasão, que contra o Operário, por exemplo, o jogo que a gente fez, praticamente não trabalhou. Então é isso que acontece muitas vezes, ó, chuta no menino porque ele é um goleiro ainda, não é um goleiro totalmente afirmado. Alô, Leonardo Fontes, um abraço, Léo. Em Santos, tá ouvindo a Bandeirantes. Tá feia a coisa pro Peixe por enquanto. Tá 2-0 pro Goiás. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Giuliano, que devolve a bola para Gil, que toca para Jair, domina o zagueirão aberto pela meia direita. São quase 25 o primeiro tempo. Toca a bola a Schmidt, perna canhota, pela meia direita, enfia pelo meio do campo. Toca a bola para Diogo Pituca, pelo meio dispara Guilherme, passa Escobar na lateral esquerda. Lançado, domina, vem Guilherme, perdeu de Diguinho, travou na volta espirrada, Gil domina e joga. Goiânia na Serrinha, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo. Série B na Bandeirantes para fechar a 30ª rodada por enquanto. Goiânia 2, Goiás, Santos 0 para o Noposóvio. Ganhão, com essa vitória do Goiás, o Peixe segue na segunda posição com 53 pontos a 1 do líder Novo Horizontino. Já o Alviverde é o 11º colocado com 41 pontos somados. Juninho, bela recuperação, já tocou na ponta para Rildo, forte a bola forte, depois ela vai para fora direto, linha lateral, é arremesso, Paulo Santos compra na direita na sua defesa, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado na Bandeirantes com Liberdade Aracaju. Lateral Peixe cobra com o sermão do seu próprio campo pela direita. Já toca à frente, tenta de cabeça, rebate para trás, tirando aqui atrás da defesa. Uma casquinha de cabeça, Reinaldo. Domina sozinho para o zagueiro, domina o capitão Lucas Ribeiro. Domina e vai jogar atrás com o Tadeu. Tadeu pediu, vem na jogada Juliano para pressionar, entrega a bola Lucas. Dá Tadeu, pressão do Guilherme, levanta Tadeu, bicudo na direita, a bola muito alta na ponta. Para chegar no Wellington Matheus. Na jogada Escobar, a bola espirrada para Gil. Gil domina, vai tentar girar daqui, girou, já devolveu, ganhou a bola entregando para Pituca. Pituca domina e joga aberta pelo outro lado, já dá o passe no meio, Juliano, põe a Guilherme, bola forte na esquerda, Guilherme vai da linha de fundo, marcado, dominou o Dieguinho em cima, Guilherme entortou, Tadela bateu direto, a bola bateu desviada no Dieguinho. Escanteio Peixe na jogada com o Guilherme, é na esquerda pro Peixe, escanteio Beriose. E quando tá difícil é ele que eles procuram. O Guilherme mais uma vez na jogada individual consegue invadir a área pelo lado esquerdo, mas sem ângulo acabou sendo prensado. Escanteio segundo do Santos no jogo, Otero vem cobrar. 27 minutos, Otero para bater o escanteio, para variar com aquele efeito que ele sempre dá nas cobranças de falta e escanteios. Otero, pé direito na esquerda, o Peixe querendo logo marcar o primeiro gol, tá apanhando 2-0 Goiás. Otero na bola, pé direito, Gil, Jair, Pituca, Schmidt na área, rasteirinho jogado em saída, Guilherme atrás, Juliano bateu no gol, desviada, tocou na cabeça do Lucas e foi para fora. Escobar chega chutando atrás em Juliano, ensaiada quase deu certo, e acha até que o zagueiro do Goiás estava no ensaio também, viu, Miguel? Pois é, e lance muito bonito, o Otero no toque rasteiro para o Escobar, que da linha de fundo consegue colocar essa bola, na sequência vem a finalização, o desvio foi feito, o terceiro escanteio. Otero cobra curto o escanteio, da Guilherme na esquerda, limpou, clareou, cruzou pro gol de cabeça, tenta aqui, opa, atingindo o Wendel Silva. Cabeça com cabeça para o jogo, Marcelo de Lima Henrique. Antes até do chute do Sermão, ou seja, ele vai dar posse de bola ao Santos na entrada da grande área. Cabeça a cabeça, um deles é o Wendel Silva. Ele sobe, disputa e vai para o chão. Aliás, os dois, ele e o jogador do Goiás, Miliose. É o Sander que leva a pior, porque é acertado na nuca, né? É uma cabeçada com a testa do Wendel Silva na nuca do Sander. E esse protocolo de concussão é acionado em qualquer jogo, né? Tem que paralisar, não tem conversa, porque risco de algum problema maior, o que não aparenta ser o caso, mas os dois seguem sentindo ali o baque de cabeça. Os cocorutos se encontraram. 28 minutos e meio, enquanto o jogo está parado, Alexandre Pretzel, está dando para ver uma pontinha de esperança, de reação do Santos? Não dá, tem muito tempo ainda, o Santos tem condição de buscar o resultado, até tentou agora, essa jogada ensaiada foi muito boa. Há quanto tempo que a gente não via uma jogada ensaiada do Santos em bola parada? Essa foi boa e quase saiu o gol, então tem que forçar um pouco mais agora. O Santos ficou muito aberto no meio de campo, nessa escalação que o Carille coloca, achando que a Série B vai ser uma barbada. Agora a gente está revendo o segundo gol do Goiás, não é um frango do Brasil, não é nem falha, é um frango. Nossa senhora, é um frangaço. Ele vai na primeira curva da bola. Nossa, é um frango, assim, porque tem falhas e frangos.
Foi um frango do menino, que tem feito uma boa Série B para a realidade dele e para a realidade do Santos. Mas já fica uma ordem, nada contra, tá? Para 2025 tem que contratar um goleiro, ou o João Paulo volta, né? Depois de estar machucado com uma lesão muito grave. Quinto sinal, Bandeirante está marcando, 9h30 da noite, hora de Brasília. Bola ao chão, saída para o Peixe. Fora de campo por enquanto, o Wendel Silva e o Sanders, que vão voltar com um toquinho de natação. Quase 30 minutos, já volta o Wendel, já o Sanders voltando também. Peixe já recupera a bola, abertura com Pituca. Pituca toca atrás da Guilherme, lado esquerdo, volta a bola para Pituca, encosta Escobar pedindo. Aí o toque dos 30, Guilherme de volta o passe na ponta para Pituca, para a grande área, a bola, Reinaldo de cabeça tira, manda para fora, rebate Marcão, ela volta pelo meio campo, com o Goiás recuperando bola com o centroavante, do passe na ponta, o Gil toca, rebate, voltou o Juninho agora sim, bota para o Wellington, Matheus forte demais, é para a Brasão, quando o Lupin encaixa essa bola dentro da grande área, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio é o primeiro tempo. No Ailê Pinheiro, na Serrinha Goiânia, na 30ª rodada da Série B, a coisa tá feia pro Peixe. 2-0, Goiás, Bruno Puzóvio. Canhão, nessa segunda-feira a Conmebol anunciou que o estádio General Pablo Rojas do Cerro Porteño será o palco da grande decisão da Copa Sul-Americana no dia 23 de novembro. Ligados pela mesma emoção do futebol, com toda a equipe da maior rede de rádios do Brasil, com a difusora Teresina também na rede Bandeirantes de rádio. Peixe ia jogar, falta marcada pelo meio campo, Peixe cobra com muita pressa, Guilherme encosta, pé direito, domina, enfia pela linha direita, já toca para Pituca, desmarcado por dentro o Wendel, tocou a jogada pela ponta para Guilherme, travou na marcação, zagueirão Reinaldo. Domina mal, Guilherme Reinaldo dá um bico da bola, cai atrás aqui para Gil pegar sozinho do outro lado. 31, primeiro tempo, Goiânia, 2-0 Goiás. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gil, meia direito, passe da ponta para Juliano, que toca mais à esquerda com Escobar. Escobar vira para trás essa bola para Guilherme. É marcado ali por dentro. Tomou o carreio, a arbitragem não marca a falta. Cortou o Juninho, mesmo caído, dá para Gava. Gava volta para o Edu pela meia direita. Dominou o centroavante, prendeu a primeira bola, insistiu na sequência. Tropeça na bola, a bola grita socorro. Vai Juliano, toma, ganha, toca na ponta com Escobar. Escobar, Guilherme, foi travado na marcação. Pede a falta, não deu uma série de Lima Henrique. Ganha a bola, o Goiás de volta para o Wellington, trava por baixo. Gil tocando para fora, a bola pela linha lateral. Arremesso a bola para o Goiás jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rádio Folha Boa Vista, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Ouvindo Alexandre Pretzel. 32, primeiro tempo. Que hora que o Peixe vai chegar em Goiânia? 2-0 Goiás, Pretzel. O Santos melhorou a passagem da bola do meio para frente, né? Só que o Guilherme agora quis se atirar e o Marcelo de Lima Henrique não tá marcando qualquer faltinha. Tá deixando o jogo correr. O Goiás fez 2-0 e, como muitos times brasileiros, recuou. Deu espaço para o Santos e agora o Santos tenta diminuir e voltar para o jogo ainda na primeira etapa, mas o Santos não faz uma boa partida. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você com a gente nas imagens de Alexandre Marques no Twitter, com Marcela Souza no digital. Bola para a ponta, muito fácil, não pegou o centroavante do Peixe, o Wendel Silva. Isso não foi um passe, né, Bilioso? Foi um bicudo pro ataque, né? Nada a ver, o que fez JP Sherman agora, faltou colocar aquela curva, né? Uma jogada que é muito feita com os centroavantes rápidos, é o caso do Wendel Silva, mas se fosse 3 vezes mais rápido, eu não chegava nessa bola. Transforme o jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Edu na grande área, bola para Dieguinho, lateral não entendeu. A sorte do Peixe foi que ele não foi para bola. Sai Brasão para pegar e já com a mão, bota com pressa para Pituca, que toca a bola para a ponta direita com JP Sherman. No meio, Wendel passa, o Otero perde ao lado. Caminhou Sherman, parou, demorou pro Otero, tentou Sander, botou o pé travando. Lateral, o Peixe na direita vai jogar agora. 33:30 do primeiro tempo, intervalo. Bandeirantes vem aí já com o comando do Paulo do Vale. Bola abertura no meio para Pituca, Pituca Juliano, toca atrás da bola com o João Schmidt, marcado pelo Marcão. Schmidt sai da jogada, vira a bola de volta bem para a direita para Pituca. Pituca, Sherman ameaça a cruzar, não cruza, marca Rildo, cortou para a canhota, aí bicudo, colocou na grande área, para Guilherme, cabeceou pro chão. O Wendel Silva vem de costas, arrumou para trás, Escobar na meia lupa, pé direito, bateu no gol, pegou, Tadeu! Escobar com liberdade, dominando no passe de Wendel Silva na entrada da grande área, ela vai em cima, Tadeu nem soltou, grudou,
Milhozzi. E agora na boa jogada do Santos, que inverte com o JP Sherman lá pro outro lado com o Guilherme. O Escobar entra com muita liberdade. E aí, um goleiro muito seguro, né? Esse é experiente demais, faz um encaixe tranquilo, Tadeu, para impedir o que seria o primeiro gol do Santos. Gil toma a bola, lança pra ponta, a jogada vem Guilherme, pisou na bola, literalmente aí perdeu. Já tomou na ponta o Wellington, perde a jogada com o Dieguinho se aproximando. Vem o lateral, dá aquele primeiro combo, escapa da falta, recua, dá o Juninho, toca no meio campo, volta a bola com o Rafael Gava. 34,5 do primeiro tempo, 2-0 Goiás, faz a inversão, Gava, toca na esquerda, bola com o lateral, Sander já se aproximando, de Sander para Rio, do cara do jogo, marcou os 2 gols do Goiás, toca de volta, Sander que lança a bola para Gava, Sander passa, de primeiro domina, entrada da grande área, abriu as pernas, tentou passar na ponta, não pega, o Wellington, defesa tira, voltou para Pituca, Pituca ajeita, pressão do Sander, volta atrás, o Jair aqui tira, Rogério se voltou para trás do meu filho, dá um bicudozinho, a bola fica atrás com o zagueiro, Marcão domina com liberdade, sai jogando, 35 do primeiro tempo, Alexandre Pretzel, e não é que o Santos chegou, criou uma jogada como Escobar, Pretzel, e vem Goiás ó, na grande área, a bola para a direita ainda, vem o Wellington, limpou a prensada, ela vai espirrada na esquerda, Sherman vai chegar para tirar, tiro de bico, toca na ponta dessa bola pro Otero, forte demais, ela vai saindo, Otero evita que a bola saia, se esforçou, depois sai na sequência, na primeira não, na segunda saiu, o Gava deu um carrinho e pegou o Otero, só quero ver se o assistente deu a falta do Gava ou se deu arremesso lateral. Ele deu a falta, que impressão também, Milhozzi, é de que a bola ainda estava em jogo, hein? Valeu a pena o esforço do Otero, porque ele consegue impedir a saída na velocidade, colocaria a bola na frente, mas o Rafael Gava acabou acertando em cheio o atacante da equipe do Santos, inclusive amarelo para o camisa 8. Alexandre Pretzel, 36 minutos do primeiro tempo. O Peixe chegou a Goiânia, criou uma chance, Pretzel. Olha, eu acredito que teremos mais gols no jogo, porque os dois times marcam muito mal. O time do Goiás fez 2-0 e acabou dando muito espaço para o Santos. O Santos chegou 2 vezes com muita facilidade. O Escobar agora, ele pegou a bola do lado esquerdo, ele foi até a entrada da área na meia-lua para fazer a conclusão e ninguém do Goiás encostou. Os dois times marcam mal. O Goiás fez 2-0, recuou, deu a bola para o Santos. O Santos não aproveita porque faz um jogo ruim tecnicamente, mas que as duas equipes marcam mal, isso é fato. E foi o terceiro amarelo do Gava, viu, Canhão? Vai perder o clássico contra o Vila Nova. 36,5 o primeiro tempo, 2-0 Goiás em Goiânia, atrás o Sherman na minha direita, já recua, lança essa bola para Diego Pituca na minha direita, Otero pede, devolve a bola, Pituca, dá Sherman, balançou para lá, para cá, sai do Sander, devolve agora, dá Diego Pituca outra vez, é marcado em cima dele, Rafael Gava, toca na minha direita, busca Juliano, virou na frente a bola, marcada pelo Gava, até tocar a ponta, inverte a passada, Gil domina e volta, jogando aqui pelo meio do campo, Goiânia, bola rola, o relógio não para. 37 minutos do primeiro tempo. É a Série B nessa segunda noite. Você ouvindo na Bandeirantes, na 30ª rodada, Goiânia, Goiás 2, Santos 0, Bruno Pozóvio. Canhão, na Ilha do Retiro, Sport e Ceará seguem empatando por 0-0 aos 36 minutos de jogo. Leão, que é o quarto colocado da Série B, com 48 pontos, a 6 do líder Novo Horizontino. 37,5, vem tocando o Juliano, belo giro, escapa da falta com o Dieguinho, passe errado pela ponta, tentou pegar, não pegou essa jogada pelo meio, Pituca, chuta então, Matheus, a bola desviada, sobra do Santos na esquerda, Guilherme atrás a bola para Otero pela meia esquerda, limpou o primeiro, sai do segundo, devolve a bola para a ponta esquerda ainda, linha de fundo, girou para cruzar o Escobar, balançou de um lado para o outro, pé direito, cruzou na grande área, a bola para Sherman de cabeça, bateu no braço do Sander e foi para fora. Por enquanto é só escanteio. Resta saber se há um bração aberto num movimento não natural. Por enquanto o escanteio vai sendo analisado pelo árbitro de vídeo. O Carlos Eduardo Braga é um possível pênalti. Se é movimento natural ou não do Sander na cabeçada do Sherman. Pênalti. Não é movimento lateral. Braço muito aberto. Ampliando o espaço, ampliando o tamanho do corpo. Você já vi outros lances, ele cabeceando o braço direto, né? Não tem como cortar o braço do Sander. Já vi alguns árbitros não marcarem isso. Ele vai no VAR, ele vai dar pênalti. É chamado para o monitor o Marcelo de Lima Henrique. Esse é um pênalti, Milhozzi, que aqui no Brasil se marca. Aqui no Brasil é pênalti.
e com muita frequência, né, Canhão? A gente vê pênaltis como esses sendo marcados mais uma vez, inclusive no jogo do Corinthians contra o Internacional, né? A gente teve um lance parecido, tudo bem que tinha mais direção do gol do que essa cabeçada do Sherman, mas o cabeceio que vai em direção à mão do Sander, que está aberto, realmente está pulando ali e com o braço aberto o lateral esquerdo do Goiás. Então, arbitragem de vídeo em ação, o Carlos Eduardo Braga chamou e o Marcelo de Lima Henrique está analisando. Na Premier League atual isso aí não é pênalti, aqui no Brasil é. O que vai ajudar a marcar o pênalti é que ela pega na mão do Sander, não pega nem no meio do braço. Volta para o campo, Marcelo de Lima Henrique e marca pênalti. Pênalti para o Santos aos 39,5 do primeiro tempo. Torcedor do Goiás vai ao do Peixe, tem esperanças de marcar o gol de honra para tentar entrar no jogo, Miliose. Depois de um cruzamento para que o Sherman cabeceasse, acertasse a mão do Sander, torcedor agora que fica atrás do gol, comemora bastante e tem a chance o Santos de diminuir o placar no primeiro tempo para quem sabe buscar o empate. O Goiás deixou e o Santos chegou. Aí assumiu o risco para o Sander do jeito que ele subiu. 2 braços abertos. Os próximos jogos vão ser sem os braços. O futebol paralímpico ele vai levar vantagem daqui 10 anos. Vai ser assim o jogo. Ou vão jogar de armadura também. Apenas isso, porque não tem como o Sander subir e, né? Ele nem está olhando pro jogador adversário. Mas aqui no Brasil se marca esse tipo de pênalti. 40 minutos e meio. Pênalti para o Santos, que está perdendo por 2-0 em Goiânia. É Juliano quem vai bater. Torcedor do Goiás, é claro, vaiando, pressionando. Tadeu no meio do gol. Na meia da área, Juliano. Autorizado, pé direito, bateu, é gol! Gol! Em Goiânia, com Juliano cobrando pênalti no ângulo para descontar na Serrinha. Goiás 2, Santos 1, Juliano marcando mais um dele na temporada. Tadeu não tem jeito, tá feito. 2-1, Goiás na frente, o Peixe encosta no fim do primeiro tempo, Miliose. Muito bem batido pelo Juliano, camisa 20, que agora é o artilheiro do Santos com 11 gols na temporada, coloca onde o Tadeu não conseguiria chegar jamais. Acerta o canto, mas o Juliano marca e faz o gol que deixa o Santos vivo no jogo agora. 2-1 na Serrinha, Canhão. Alexandre Bretzel, o Santos reagiu no fim do primeiro tempo, 2-1. E mandou no jogo a partir dos 20 minutos, com 2 chegadas na frente, ainda que tenha errado muitos passes, e com esse pênalti agora aos 41. O Goiás fez 2-0 e largou o jogo. Achou que já estava liquidado com 14 minutos, parou de atacar, parou de forçar a jogada em cima dos 2 laterais do Santos, então o Santos agora melhor no jogo. Juliano por meio, bola aberta, o Wendel Silva caiu sentado, o zagueiro Lucas, o Wendel cabeceou na esquerda para Guilherme, Otelo para a área, Juliano também, dominou Guilherme, cortou por dentro, meio da grande área para Pituca, sai da falta, gira bem, protegeu, para bater não dá para chutar, tocou Juliano, na primeira bola vai para tomar, deu um biquinho, bola abertura na esquerda, para Guilherme, entrou na área, vai no fundo, bateu prensada, fica de cabeça, Lucas Reinaldo, sobra voltou fora da grande área, dentro dela, arrumou, Escobar tem espaço, tocou para fora, Wellington para escanteio. O Santos resolveu jogar, tem escanteio para quem sabe fazer o 2-2, Miliose. Já é o 5º escanteio para a equipe do Santos, de novo com o Otero que deve ir para a cobrança. O Goiás suspira porque deixaram o Santos jogar e o Santos está gostando do jogo. 43 minutos do primeiro tempo, 2-1 Goiás, está eletrizante esse fim de primeiro tempo na Serrinha. Otero cobra o escanteio, Gil, Jair na grande área, Guilherme primeira trave, Otero para a batida, levantou para o gol, segunda trave, Sander, bota o cabeção, tira a bola, sai da grande área, apenas protege Guilherme, a bola vai para fora pela linha lateral, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Chamou para fazer a cobrança, colocando essa bola para dentro da grande área. 43 minutos e meio do primeiro tempo. 2-1, Goiás vencendo. Chamou na bola, tomou distância, arremessa. Põe na área a bola, Sandro desde cabeça. A bola sai da grande área. Pega o centroavante, Edu Sombra. Pega muito mal, perde equilíbrio, perde a bola. Pituca a bola, Peixe recupera. Já está com o Escobar, domínio, vai à frente. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se assim pode confiar. Otero da canhota, levanta essa bola muito forte na ponta direita para o outro lado. Não pega, Sermão e ela vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o Goiás cobrar.
Rio Mar em Manaus, é a Rede Bandeirantes de rádio. Finzinho de primeiro tempo, quase 44, dá 2-1 Goiás. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Arremessa, estendendo a bola para a ponta para Rildo. Põe o pezão por baixo pelo Schmidt. A bola bateu na cadeira do Bidu. Bateu na cadeira do Bidu. A bola do Santos, hein? Tá certo o assistente marcando agora o Renan da Costa. Arremesso lateral. É para o Santos cobrar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Juliano para Sermão, calcair atrás da bola para o Otero, foi tocado, caiu, nada de falta, a vantagem é dada. Juliano, 15 para as 10 da noite, tenta no meio, Pituca, bobeou, perdeu, apertou, Juninho tomou, marcado pelo Escobar, já toca a bola para a direita, dispara pela ponta, vem o Wellington abertão, dá Rildo, dominou, o cara do jogo, fez os dons do Goiás, dominou na lateral direita do ataque, limpou o Sermão, colocou na área, Sander aqui, bateu pro gol, vai desviar, na grande área, a bola pro peito no rebote, Schmidt dá pro Otero, tentou brincar, perdeu, Sander recuperou, deu para Marcão virou a bola para a direita, para Wellington, fechou Dieguinho, liga de fundo, para Wellington, levantou, cruzou, na esquerda, Rildo, tá na grande área, perto da canhota, direto, Brazão soltou, vem o Wellington, carrinho para fora! Quase sai o terceiro do Goiás, um bombardeio, Rildo bateu de voleio, Brazão saltou, ela passou, Wellington mergulha, a bola muito forte, a sair na linha lateral, quase 3-1 pro Goiás, Miriose. Na dificuldade do Santos de tirar a bola da área, quando teve a chance tentou sair jogando e aí, meu amigo, pressão pra cima deles e bola recuperada pelo Goiás. Em uma sequência de 2 cruzamentos, o Brazão faz o desvio, por muito pouco o Wellington não completa pra fazer o terceiro. Tem 2 jogadores do Santos, Sherman e Otero, acho que é o pior jogo que eu vi do Sherman até agora. Tá tomando um baile do Rildo do lado esquerdo quando o Goiás força por ali, o Otero errando tudo, cara. Próximos dos 46, acréscimos em Goiânia, 2-1 Goiás, arremesso, o Peixe cobra na esquerda, Escobar bem aqui, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Já arremessa o Escobar, por dentro da bola, Guilherme, tomou pressão, sai da jogada por dentro, Dieguinho, daquela cungada no cangote, toca para trás da bola, vai virar com o Schmidt, entrega a bola para a minha direita, zagueiro Jair, domina e vai à frente, tá acabando o primeiro tempo, já chega Paulo do Vale, no intervalo pela Rede Bandeirantes de rádio, com Araranguá, Santa Catarina, 1290, toca a Pituca por dentro, passa Juliano de primeiro na banha, direita para o Wendel, tenta a frente Guilherme, toca a defesa do Goiás, rebate Lucas na marcação, o Jair para o Peixe, pega a sobra, devolve atrás ainda, com o Schmidt, entrega para Jair, enfia pelo meio para o Wendel, de cabeça, rebate o zagueiro tira aqui na ponta, Reinaldo, Jair vai de cabeça para ganhar, conseguiu tocar no peito Juliano, protege, depois leva aquela prensada, perdeu, Juninho já tomou, dá para o Wellington, vem Dieguinho, na direita, a bola aberta é forte demais, ele corre, chegou para dominar o Wellington Matheus, voltou para Cagota, Escobar em cima, Escobar dá, Incide ganha pro Peixe, lateral esquerda, Escobar, aos 47, coloca pra trás, Gil, dá um bicudo, bota essa bola pra ponta de cabeça, Guilherme rebate no meio, prendeu Silva, no Valdo, o zagueiro protege, Lucas Reinaldo tá sozinho, volta com o Tadeu, o goleiro pega e domina com o pé dentro da grande área. O novo Disney Plus tá com tudo, assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Estúdio 92 em Cascavel, alô Cascavel no Paraná, ao Peixe, Guilherme tentou ganhar, viu o zagueiro Lucas Reinaldo, recua curto, vem chegando no carrinho, tirou na frente do Guilherme, botou para escanteio, salvando a pátria do Reinaldo, o Lucas dá uma olhada pro zagueiro agora, como quem diz assim, meu amigo, vamos atacar, meu filho, quase um presentão pro Peixe empatar o jogo, Miriose. Com méritos pro Guilherme, que foi guerreiro e com os 2 zagueiros na fuça dele, conseguiu ganhar essa bola por muito pouco, não consegue sair cara a cara com o goleiro, teve que mandar pro 6º escanteio pro Santos do jogo, Otero vai cobrar. Santos atrás no 2-2, escanteio na esquerda, Otero para a cobrança, fechadinho direto, Tadeu espalma, tira a bola, sai daqui, o Sermão cabeceou para trás, ela vem na meia esquerda aqui atrás com o Otero, no meio campo recua, toca para Diego Pitu, que ia levantar na grande, tá marcado, vai ter que voltar para o Brasão. Ele volta, a bola pro goleiro que sai com o pé clássico no meio do campo. Mais 5. Vamos a 50, 48, agora levanta a Brasão para o ataque, a bola muito alta, sobe de cabeça Guilherme, na prensada cortou o Dieguinho, recuperação no meio com o Rafael Gava com o Goiás, já cadencia, jogando o Goiás, ele na bola para a linha direita, passa da ponta do Wellington Matheus, lançado nas suas costas, espalha, chega no apoio o Dieguinho, vem o Wellington, torcedor do Goiás, está pedindo que ataque, o Goiás agora apareceu, gostar, o Pretzel, o Goiás pareceu gostar do 2-1, já estava gostando muito do 2-0, né, Pretzel? O Goiás parou de atacar. E ó, apresentar só. Presente, a bola ficou pro Peixe, na meia direita, girou, tentou fintar, opa,
puxando pela camisa, caiu, perde a falta da arbitragem, marca. O Goiás fez 2-0, achou que estava ganhando no primeiro tempo, Preto? Com 14 minutos, deu a bola pro Santos, recuou todo o time e aí tomou o gol. Aí resolveu jogar de novo o Rildo em cima do Sherman. Repito, o Sherman muito mal na marcação, tomando um banho de bola do Rildo, que é o melhor jogador em campo. 49, para acabar o primeiro tempo. O Peixe vai trocando passes da bola para a minha direita. Domina Schmidt devolve para trás, toca a bola, virando para Diego Pituca. 49, um minutinho para o Peixe tentar virar o primeiro tempo com 2-2. Gil lado esquerdo, lança essa bola por dentro do Botero, se desmarca na minha direita. Guilherme fecha aqui também. Busca o Wendel Silva, Pituca na direita, bela abertura. Lateral do campo para JP Sherman. Evita com a cabeça que a bola saia. Põe no peito, marcado pelo Sander. O encara, balança de um lado para o outro, tenta driblá-lo. Ganhou, insistiu Sherman para tomar do Sander. Corta de volta, toca atrás dessa bola para Diego Pituca pela meia direita, perna esquerda. Levantou para Wendel Silva, passa por ele. A bola vai para fora, direto, linha de fundo. E o Peixe perdeu a chance de empatar no fim do primeiro tempo, Meliose. Mais uma vez tentando o Santos na grande área. Como tem dificuldade o Goiás de afastar essa bola em cima agora do Dieguinho. Por muito pouco não completa o ataque do Santos. Segue 2-1 na Serrinha. Apita Marcelo de Lima Henrique. Fim de primeiro tempo, Goiânia no Aire Pinheiro. O Goiás está vencido depois dos 14 minutos dramáticos e assustadores do Santos, que tomou 2-0. 2-1 Goiás, acabou o primeiro tempo. Intervalo na Rádio Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis, que volta daqui a pouco. Com todo o segundo tempo, o Goiás está vencendo o Santos 2-1. Noite feliz de Rildo. Noite infeliz de Brazão, goleirão do Peixe. Até aqui o Santos ainda descontou na penalidade do Juliano, que ainda coloca o Peixe no páreo. Saída dos jogadores por aí, Bruno Miliose, o Santos vai perdendo. Mas com um ânimo, né, Prevê? Porque conseguiu diminuir esse placar antes do intervalo no pênalti cobrado pelo Juliano, agora artilheiro do Santos com 11 gols. E um Goiás que deixou de jogar. O Rildo não marcava um gol desde março. O Bruno Puzov me ajudou aqui, quando ainda defendia o Juventude. Então, se reencontra com as redes justamente contra o Santos em duas oportunidades. Atacante que ganhou essa oportunidade na equipe do Santos, da equipe do Goiás, de forma surpreendente, porque o Paulo Baia, artilheiro da equipe, está no banco com 16 gols no ano. O Rildo marcou 2 vezes, por enquanto o Goiás vence por 2-1, PDV. É isso aí, resultado na Serrinha, daqui a pouco todo o segundo tempo. O Santos vai perdendo a oportunidade de reassumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, porque a equipe do Novo Horizontino tropeçou nessa rodada pro Amazonas e o Santos, até o empate pode colocar o Santos na liderança. Uma vitória faz com que o Peixe abra uma vantagem. Porém, Pretzel, pelo futebol apresentado no primeiro tempo, acho que essa vitória está um pouco distante do Santos na noite de hoje, hein, Pretzel? Olha, o PDV, eu esperava que o Goiás tentasse de tudo, porque o Goiás está jogando a sobrevivência, mas não esperava que o Santos começasse o jogo tão mal. Então, os primeiros 20 minutos só deu o Goiás. Aliás, com 2 minutos, o Rildo já pegou uma bola, driblou o Sherman e chutou na diagonal, perdendo o gol, com 2 minutos. Depois, o Rildo pega e faz uma jogada maravilhosa pela esquerda, passa o pé por cima da bola, dá uma caneta no Sherman, toma a falta, o Sherman recebe o amarelo e depois o Goiás abre o placar com 2 gols do Rildo. O Rildo fez 15, 16 minutos espetaculares, cara, espetaculares, um negócio realmente impressionante. Até eu brinquei com o Riberildo, né? Que era aquele Rildo que jogou no Corinthians e na Ponte Preta. Esse é uma segunda versão. Então, chamou muita atenção também. E a postura do Santos, né? O Santos muito aberto, muito apático para segurar a bola na frente. Só que depois dos 2 gols, um aos 10, o outro aos 14, em 2 falhas do Brazão, uma falha maior no segundo gol é um frango, né? No primeiro gol é uma falha, no segundo gol é um frango. E aí, o que o Goiás estava fazendo? Chuta no gol. Pega a bola e chuta no gol. O Edu também chutou a bola no gol, perigosa. E aí o Santos começou a tomar conta do jogo, porque o Goiás simplesmente recuou. Deu a bola para o Santos, achando que dá para administrar já uma vantagem de 2-0. Aí o Santos teve 2 chegadas fortes, uma com o Escobar, uma boa defesa do Tadeu, um cabeceio também do Wendel Silva, que a bola passou perto da trave direita, e depois o pênalti, né? É um pênalti à brasileira. Na Premier League esse pênalti não seria marcado. Por quê? Porque o Sherman cabeceia a bola para baixo no braço do Sander, não tem como tirar o braço. O Sander não fez bloqueio, o Sander fez um movimento de tentar pular junto com o jogador do Santos. Lembra o pênalti marcado a favor de São Paulo que nós fizemos em jogo? Sim, Botafogo e São Paulo também, aquele pênalti não foi nada. O Bastos está de costas pro Lucas,
o Lucas cabeceia, a bola pega no braço do Bastos de costas, você nem tá vendo a bola, e a Conmebol marcou pênalti. Então, são lances assim que a gente não entende o critério. Não entende o critério. A Premier League esse ano ela determinou, 4 critérios bem absolutos. Esse tipo de lance é um movimento, não é um movimento de bloqueio, é um movimento de salto, não tem como tu cortar o braço. Não seria pênalti esse tipo de lance. Aqui no Brasil é. Pênalti do Thiago Maia ontem, no sábado, contra o Corinthians, também pênalti. Então foi marcado o pênalti, Marcelo de Lima Henrique foi no VAR, o Juliano bateu 41 do primeiro e traz o Santos de volta para o jogo. Agora, esse futebol do Santos não surpreende muito, que é a média do futebol que o Santos tem apresentado. Tem ganho muitos jogos sem jogar bem e hoje jogando mal está perdendo de um time que atacou o Santos, que está atacando e mais, está chutando no gol. Está exigindo do seu goleiro que ainda não está totalmente afirmado na posição. Então, assim, é uma vitória parcial do Goiás, merecida pelos primeiros 20 minutos de partida do time goiano. 9h55, intervalo de jogo na Serrinha. Daqui a pouco o Pretzel analisa mais, também projeta esse segundo tempo, quem sabe com mudanças no Santos e já também um giro pela rodada, né? Hoje Série B, mais um final de semana de jogos até sábado. Vem aí mais uma data FIFA, daqui a pouco o Bruno Pozóvio também destacando tudo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E já também todo o segundo tempo com o Rogério Assis, o canhão na Serrinha. O Santos está perdendo para o Goiás por 2-1. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Avançou de um lado para o outro, pé direito, cruzou na grande área, a bola para Xeramão de cabeça, bateu no braço do Sandro e foi para fora. Por enquanto o escanteio vai sendo analisado pelo árbitro de vídeo. Pênalti para o Santos aos 39,5 do primeiro tempo. Tadeu no meio do gol, na meia da área, Juliano, autorizado, pé direito, bateu, é gol! Em Goiânia, com Juliano cobrando pênalti no ângulo, para descontar na Serrinha. Goiás 2, Santos 1, Juliano marcando mais um dele na 10 horas mais 1 minuto, intervalo de jogo na Serrinha. Você acompanhou aí o gol do Juliano, mas o Santos está perdendo para o Goiás por 2-1. Noite feliz do atacante Rildo, que marcou os 2 gols da equipe esmeraldina, e noite infeliz aí do Brazão, né? Goleiro do Santos, que inclusive vem dando conta do recado depois dessa grave lesão do João Paulo, mas que não vem tendo uma noite feliz aí. Deu rebote no primeiro gol nos pés do Rildo. A gente pode considerar talvez aí como uma falha. Já o segundo gol, de fato ali, a gente pode colocar ali na prateleira dos frangos, talvez ali. A bola faz uma curva, mas ele tenta meio que dar uma manchete, um lance bem estranho por parte do goleiro Brazão do Santos. Enquanto as equipes não retornam, um giro com Bruno Puzóvio por esta Série B do Campeonato Brasileiro. Puzóvio. Além de Goiás e Santos, temos Sport e Ceará em campo na Ilha do Retiro, no retorno do Sport à Ilha do Retiro após uma série de reformas. Por enquanto 0-0 no placar, inclusive o Sport que chegou a fazer 2 gols, o primeiro impedido, tudo bem, mas o segundo gol de Igor Cariús naquele limite, né? Aquele impedimento, como o Pretzel diz, à la brasileira, passando pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino é o líder com 54 pontos, Santos na segunda posição com 53, o Mirassol o terceiro colocado com 50 e o Sport é o quarto colocado com 48. Na zona de rebaixamento, 17º, Botafogo de Ribeirão Preto com 32 pontos, Ituano é o 18º com 31, Brusque 19º com 30 e o Lanterna Guarani tem 25 pontos, PDV. Boa, isso aí, boa. Série B chegando numa reta final decisiva, inclusive já temos novos integrantes aí da Série B em 2025. Esse final de semana a Série C definiu aí, né, o Atlético Clube, que vem em ascensão, comandado pelo Roger, ex-atacante da Ponte Preta, do próprio Guarani também, jogou por lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, onde o Roger não jogou, né? E hoje um treinador é interessante com o Atlético. A Ferroviária também, time de Araraquara retornando aí uma Série B depois de um bom tempo, né? Equipes interessantes aí para disputa. O Volta Redonda também,
time carioca retornando aí a uma Série B do Campeonato Brasileiro. E o quarto time, o Remo, exatamente. Time o Remo, de massa, né? Time de massa, torcendo para o Paysandu ficar na Série B para a gente ter as duas equipes aí no ano que vem disputando a segunda divisão. Bruno Milhozzi, movimentação no gramado da Serrinha, Bruno. Os jogadores do Goiás fazendo um trabalhinho de aquecimento, agora antes de entrar no campo, né? Depois de longa conversa com o Wagner Mancini, eu tenho certeza, e o Santos também, aparentemente, sem mudanças de volta ao campo de jogo. Ô, Pretzel, esse aquecimento aí de retorno, acho que o Mancini pegou de uns tempos pra cá, não pegou? Sim, não? Com 31 graus no lombo, o que tu acha disso? Precisa de aquecimento para voltar? Depois de ter jogado... Sabe quem foi o primeiro treinador que fez isso aqui no Brasil? Vitor Pereira. É isso que eu ia falar, foi algum gringo. Todo mundo começou a copiar. O Vitor Pereira do Corinthians começou a fazer isso na volta, aí os brasileiros, todo mundo copiando esse tipo de coisa. Que bobagem, hein? Bota bobagem. Os caras saíram de uma sauna mais aquecido do que eles, não existe, né? Impressionante. Ai, impressionante, realmente. Então, retorno dos jogadores. Quem que o Santos tem no banco aí, ô Bruno? Algumas opções interessantes. O Júlio Furque está no banco, também o La Quintana, Pedrinho, William Bigode, Serginho e Patrick do meio para frente. No Goiás tem novidade, hein? Thiago Galhardo, com a 33, vai ser a novidade do técnico Wagner Mancini para a segunda etapa. Tá demorando para levantar a plaquinha para a gente ver quem sai para a entrada do 33, Thiago Galhardo, mas eu não vejo o Edu no campo, talvez seja essa a mudança. Boa, já o Bruno confirma então o retorno das equipes. O segundo tempo vai começar na Serrinha. Por enquanto o Goiás vai vencendo o Santos por 2-1. Vem aí para toda a segunda etapa Rogério Assis, o canhão. Vai começar o segundo tempo com Galhardo em campo no lugar do Edu. É isso, Milhozzi? Confirmando então, sai 99 Edu, entra o 33 Thiago Galhardo. Xambon e Otero saíram. Já confirmações também de alterações do time do Santos. Rolando o segundo tempo em Goiânia. Eu e você ligados no futebol da maior rede de rádios do Brasil. Eu e você ligados pela mesma emoção. Vem jogada na ponta para o peixe para Guilherme e não pegou. Essa bola saiu, foi direto para fora pela linha lateral. Mudança. Por favor, informando as mexidas, no Santos o Galhardo entrou na vaga do Edu no Goiás. No Santos foram duas. Isso, o Sherman não voltou. O Rodrigo Ferreira vai na vaga dele com a 29. Além disso, o Otero deixou o campo. 66, La Quintana vai para a vaga dele. Falei, os dois piores jogadores em campo. O Carille viu o mesmo jogo que a gente. Apertou o Goiás, Dieguinho para trás, ao Wellington para Dieguinho, para a grande área, a bola Sandel de cabeça, subiu, botou para fora. Agora com um pouco mais de tempo, bola parada, o Santos, Alexandre Pretzel. São 3 mexidas, 2 no Santos, 1 no Goiás, com 2-1 Goiás em Goiânia, Pretzel. O Carille é o treinador mais previsível da história do Santos. Tira um lateral direito, põe outro. Sai Sherman, entra Rodrigo Ferreira. Tira um atacante, põe outro. Sai o Otero, entra La Quintana, que é um jogador bem comum. E no Goiás também, o Mancini foi bem simplista. Tirou o Edu, que fez um primeiro tempo razoável, não achei ruim não. E colocou o Thiago Galhardo, que é um jogador experiente. Se ele não for expulso, já é lucro. 1 minuto e meio, começando o segundo tempo em Goiânia, 2-1 Goiás. Goiás começou arrasando com 14 minutos, já fez 2-0. Gil domina o peixe, joga aqui pelo meio do campo. Domina o zagueiro dos Santos, levanta para o ataque, envia no comando. Tem Guilherme de cabeça, rebate o zagueiro, corta Lucas Ribeiro. De cabeça Schmidt, vira a bola para a ponta esquerda. Vai tentar pegar essa bola, mas Escobar não conseguiu. Ela foi direto à linha lateral, reverso. Goiás é quem joga agora com 2 minutos do segundo tempo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Super Contra Chapecó, na maior rede de rádios do Brasil. Schmidt atrás, volta, a bola Brasil na grande área. Pé direito, a bola vem para o Brasil e agora está atrás dele ali a torcida organizada no Goiás. A bola vem recuada, a Gadela, opa, aperta ele. Olha o Santos, meia direita, Jair no ataque com Juliano, liga de fundo para Rodrigo Ferreira, para cruzar, levantou direto na mão do Tadeu.
Ele olhou, mas botou na mão do goleiro do Goiás, Periose. Ficou muito fácil, né? O cruzamento veio com o tempo, tinha espaço também para fazer esse lançamento para dentro da área. O Tadeu se posicionou bem e fica com ela, vence Goiás 2-1. Balão pro Rildo na ponta esquerda, voltou Jair, a bola foi para fora. Escolta do Jair, a bola direto, linha de fundo, tiro de meta para o Santos agora. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Eldorado Criciúma, grande abraço para a maravilhosa Criciúma. Na rede Bandeirantes de rádio, 2-1 Goiás, é a 30ª rodada. O Peixe vai ficando ainda com a vice-liderança. E tem o Mirassol, né? Sábado 6h30, né? 6h30 na Vila. Aliás, esse jogo podia ser domingo, numa data FIFA, né? Mas então tudo bem. A CBF odeia futebol. Aí domingo não tem jogo. Tentou jogar no time do Peixe, a bola de bico para fora. Lateral, o Peixe vai jogar. 13,5 do segundo tempo na Serrinha do Aire Pinheiro. Peixe joga aqui atrás com o Jair. Jair para Gil pelo meio do campo. Desmarcando o Escobar, se posiciona. No que pede, já recebe. Tenta driblar. Juninho encara. Ele vai na vida. Repugou. Devolve a bola. Dá Gil meio do campo. Gil abre a passaderança com o Jair do outro lado. Vem vibrar com o preço baixo. A qualidade do tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com o cartão Tenda. Com quase 4 segundos tempo, o Guilherme puxa o Peixe, perdeu a bola, foi desarmado pelo Juninho, bola ficou na direita, vai tentar driblar Juninho, opa, deixou sentado no meio o Guilherme, já virou no meio, Rafael Gava, pé esquerdo pro gol, pegou o Brasão! Um canhão do Gava no meio do gol, Brasão grudou, encaixou, ficou com ela, Biliose. Agora sim, sem dar rebote nem ser enganado. O Brasão consegue fazer a defesa, o Gava tinha muito espaço, ex-jogador do Cuiabá, e mesmo quando apertou a marcação, conseguiu chutar forte e teve direção. Mas ficou fácil pro Brasão fazer a defesa. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 4,5, segundo tempo, Goiânia, 2-1, Goiás ganha o Peixe, ataca de volta, a bola aberta para a direita, chegando Rodrigo Ferreira, toca douradinho, se posiciona, passa o capitão Juliano, de volta a bola para Rodrigo Ferreira, dominou, marcado, dá na meia esquerda, fecha João Schmidt, dominou, deu um bicudo, travado, escanteio. Chute prensado, Juninho botou o pezão no escanteio, Santos na esquerda. Jair e Gil já vão para a grande área, Miriose. Duas apostas do Santos, o jogo pelo alto são fortes demais. Jair, por exemplo, tem 1,97, muito alto, o jogador está dentro da área. Mais uma vez, cobrança de escanteio, o 7º para o Santos no jogo. 5 minutos do segundo tempo, Guilherme cobra do escanteio de pé direito. Lado esquerdo para a grande área. Gil, Jair, Schmidt. Guilherme para bater o escanteio. Autoriza a arbitragem, você ouve o apito. Partiu para a bola, Guilherme fechadinho pro alto, o zagueiro tira a bola, cai dentro da grande área, voltou com o Escobar, disputa, perdeu, cai na ponta, não pega, Galhardo, rebate na ponta, Pituca, Sander toca de cabeça, a bola passa pela marcação, cai com Gava, Gava domina, lado esquerdo, entrega para trás a bola, bicudo no Sander, bota no meio para Galhardo, vai chegar para tomar a frente, Diego Pituca ganhou, coloca no chão e devolve, bola com o goleiro Brasão na grande área, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do segundo tempo. Série B, 30ª rodada, Goiânia. Goiás 2, Santos 1. Pusóvio. Canhão Esporte e Ceará seguem empatando por 0-0 aos 6 minutos de jogo neste segundo tempo na Ilha do Retiro. Placar de 2-1, Goiás ganha, o Peixe aperta a bola com Pituca, Pituca na direita, belo passe, linha de fundo, dominou, tentou ganhar, vai tentar lá Quintana, tenta a jogada, perdeu, insistiu, travou de volta, levantou-se outra vez, na trombada, perdeu a bola, Sandra ganha pro Goiás, tenta a fita, dá uma caneta, escapa bem, põe no meio, liberdade, Juninho, caminhou pela linha direita, já abre a bola pra ponta direita, vem o Wellington Matheus, cortou pra canhota pra bater, tá muito longe, outra fita, pé direito pro gol, Brasão pegou! Jogada individual bonita, o Wellington Matheus limpou pra canhota, limpou pra direita, Brasão pega a Miriose. Encontrando espaço, o jovem jogador aposta do Goiás para essa partida, conseguiu cortar 2 jogadores, essa finalização saiu meio fraca de endereço, mas o Brasão também estava esperto, faz a boa defesa. Guarujá, Florianópolis na rede Bandeirantes de rádio, com 7 segundo tempo, 2-1, Goiás ganhando em casa. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
E esse começo de segundo tempo, seu Alexandre Pretzel, 7 minutos, 2-1 Goiás. Olha, um começo de segundo tempo onde o Goiás volta de novo a atacar o Santos. E o Santos é vulnerável sim, porque o meio de campo é muito aberto. Foram 2 chegadas para as 2 defesas do Brasão. O Brasão sendo testado no jogo de hoje, mal no primeiro tempo e agora mais seguro na segunda etapa. 7 minutos e meio, o Peixe aperta a bola com o Escobar, vira a jogada para a ponta esquerda, o lateral tenta o passe, a bola bateu desviada. Toque, então Matheus, é desvio, bola para fora, arremesso lateral, o Peixe tem pressa. Escobar já quer a bola para colocar em jogo, já cobrou, dá Guilherme. Lucas Ribeiro marca, Guilherme protege a bola, prende, volta o passe, dá Juliano. Juliano, Escobar, bico da grande área, lado esquerdo, toca para trás, a Schmidt, levantou na grande área, lá Quintana, cabeceou no meio da grande área, não tem ninguém, contou Dieguinho, tirou, Gava, botando para Sander, bola na esquerda, vem Rodrigo Feira, bola batendo o Rodrigo, foi pela linha lateral. Que invenção, que passe maravilhoso. O Lá Quintana botou na pequena, não tinha ninguém para fazer o empate, Miliose. Se projetou muito bem o argentino, conseguiu colocar essa bola em condições para um centroavante, que faltou no ensaio, não estava na área o Wendel Silva após essa boa jogada de Schmidt para Lá Quintana, mas não teve ninguém para concluir o lance. O Santos passa perto, mas não marca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Está com o Miguelite, o goleiro do Goiás agora, Miliose? Pois é, às vezes para dar aquela esfriada no jogo, né? O Tadeu realmente não conseguiu entender o que fez ele cair, mas o fato é que demorou um pouquinho a mais para se levantar. 10h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes está marcando a hora de Brasil e Goiás, tentando atacar a bola, foi descendo para fora pela linha lateral, bate mal na bola, Galhardo, ela sai lateral, Peixe vai cobrar, com 9 segundo tempo, 2-1 Goiás em casa vencendo. Grupo Souza, Lima Eficiência, vem segurança e serviços. Abraço você que está na estrada agora, está viajando, ligado na Bandeirantes, boa viagem para você. Se bater aquele sono, para, não vai teimar não, hein? Faz isso, eu não fiz isso outro dia, rapaz, nossa. Lá vem de volta o time do Peixe com o Gil. Gil domina aqui no meio do campo, já abre a bola para a direita com o Jair. Jair mais à direita para Rodrigo Ferreira, devolve a bola. Dá Jair que toca para Gil de volta pelo meio do campo. Dá 2-1 Goiás quando acabar em Goiânia. Paulo do Vale vem no apito final. E buscar João Schmidt, marcado pelo Galhardo, toca de volta para trás, recua, dá para Gil. Gil entra na roda gigante no meio do campo, enfia no comando. Na esquerda a bola, Guilherme, ganhou do Diguinho, cabeceou para trás, vai se apresentar para fazer a tabela, o Wendel Silva, toca atrás do centroavante, volta a bola, o Wendel, dá para o Escobar, pede da Quintana, levantou para ele muito alto, a bola vai sair na lateral do outro lado, enfio de Bicudo, manda essa bola para fora, lateral de graça para o Goiás cobrar. Michel Lopes, mesa de som com Caiane Martins da Central Técnica, marcando na Central Técnica, na mesa de som da Bandeirantes, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 10, segundo tempo. Na Série B, 30ª rodada. Goiás 2, 1 para o Peixe. Pusóvio. Canhão passando pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino é o líder com 54 pontos. Na segunda posição, o Santos com 53. Terceiro colocado, o Mirassol com 50. E o quarto, Sport, empatando com o Ceará por 0-0, com 48 pontos conquistados. Gil no meio do campo, deixa a bola, Escobar vai chegar para tomar, vai limpar, Julinho para cima, ele entrega a bola com o Brasão que domina a Copé aqui na entrada da grande área, já dá um bicudo Brasão, bota a bola para fora, na arquibancada, ele enfia um bicudão, eu provi no fundo, Mancini sobe, que o Santos está atacando muito, o Santos está começando o segundo tempo, bem diferente do que começou o primeiro, Pretzel. Vai dar espaço também para o contra-ataque, por isso que o Mancini está dizendo, sobe, porque dá para apertar e roubar a bola do Santos ali no meio de campo. O Pituca é um cara que me parece estar fazendo uma temporada de cansaço já nessa reta final, né? Eu não sei se ele teve férias também, porque ele veio no final do ano. Lá Quintana na direita para Rodrigo Ferreira, para cruzar para o Wendel, passou o zagueiro, tira, bico, ela cai na pequena área, vem Tadeu, dá um soco, o goleiro, a bola sai da grande área, fica no meio, Schmidt cabeceia, ganhando do Juninho, 11:30 do segundo tempo, tá na hora do gol de empate do Peixe, na pressão, Guilherme botou na ponta, a bola, Escobar chegou, tropeçou, não foi nada, Escobar, foi nada, levanta que a bola não vai sair, meu filho, vai sair, saiu agora, um metrinho para fora do campo essa bola, na proteção aqui na ponta, feita pelo Rio. Esse é do Mancini que está chamando a atenção do time dele. Transforme o Jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Educadora Limeira, com
mundo, time da família Bortolão. Grande abraço para a Grande Limeira. 12 minutos, é o segundo tempo. Tá dentro tiro de meta, levanta para o ataque, a bola muito mal passada. Jair cortou para o Peixe, bota essa bola para a ponta, acompanha o Dieguinho. A bola foi para fora pela linha lateral. Em novo lateral é bola Goiás. Quem joga agora, difusora Mato Grossense na rede Bandeirantes de Rádio. 12,5 segundo tempo. Alexandre Pretzel, 2-1 Goiás em Goiânia. Goiás vem com perigo agora. Olha o buraco que tem do lado esquerdo agora. Guilherme está tendo que voltar para marcar o Dieguinho. Também não precisa tanto assim. Então o Santos agora não conseguiu criar absolutamente nada ainda. Tadeu não fez nenhuma defesa, já o Brasão já fez 2. Então o Goiás joga melhor que o Santos nesse início de segundo tempo. Esses números que o Kuzov está passando são importantes. Se a gente for olhar para Sport e Ceará, seria bom o Sport ganhar para segurar o Ceará, para travar o Ceará, e tem Santos e Ceará na Vila, ainda vão se enfrentar. O Wendel na jogada, Lucas Ribeiro, zagueiro prendeu essa jogada, fica na esquerda, defesa do Goiás. Lucas Ribeiro, tá ali na bola, perto da bandeira de escanteio. O Wendel tentou, Lucas Ribeiro girou, bateu, conseguiu. Tinha que tirar na base da Gade, um espacinho, só cabia a bola, mandou o bicudo. Meio campo do Goiás, toma a frente para tomar essa bola, vira com o Juninho. Juninho de volta para o Wellington. Wellington Matheus girou, tentou driblar, Escobar vai, tropeça, cai, não tem falta não. Toca o Wellington pelo meio, com Gava, de frente, pé esquerdo, tentou, bateu prensado, pegou a sobra, dá para o Wellington de volta. Tentou prensar, tomou na dividida, ganhou do Escobar, limpou o papel da canhota, rolou de frente, atrás com o Juninho, costurou, bateu no gol! Brasão espalmou na volta na direita com o Rafael Gava, posição legal, cruzou pro gol na mão do Brasão. Agora ele pegou e essa tava indo no ângulo no chute do Juninho. Bem na bola, Gabriel Brasão, Miliose. Agora sim, na boa finalização do Juninho, que coloca essa bola de chapa, buscando o ângulo. O Brasão faz a ponte, bonito, e manda sem rebote por dentro da área. Coloca essa bola para lateral, como manda o manual. Brasão vai se redimindo e segura o 2-1. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Opa, assim com delicadeza, os jogadores obedecem. Falando assim com educação, os caras ouvem e cumprem. Bola voltou para a direita, o Santos ataca. Vai tentar tomar. Olha lá, Quintana se apresenta de primeiro passe na ponta baixa da marcação. Esse toque do Wendel Silva. Recuperação com o Goiás de volta. A abertura feita lá do esquerdo ainda. Prende a passada para tentar tomar pela meia esquerda. Vai para a bola, tem falta. O Bandeira está entregando, parando o jogo, marcando falta. Falta em cima do Rio. Bola parada do Goiás é quem tem a chance de jogar agora. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Bandeirantes em Porto Alegre. Na tua Porto Alegre, Pretzel ouvindo. Goiás 2-1 por enquanto. E o jogo quase 15 segundo tempo. Seu Pretzel, e aí, seu Pretzel? Só com 10 faltas o jogo, 5 para cada lado, né? Então chama atenção realmente que o jogo está sendo limpo, apesar da qualidade técnica bem duvidosa. Mas o Goiás voltou e voltou, assim como foi no início do primeiro tempo, melhor do que o Santos. O Wendel Silva lançado, ganhou do zagueiro, volta, Reinaldo botou de bico pra fora. O centroavante do Peixe no mano a mano quase que empata o jogo, Miliose. De novo, lançando o Wendel Silva, que tem velocidade, se projeta, e o Reinaldo tá perdendo todas. Agora de novo se joga para evitar que o Wendel saísse na cara do gol e manda para novo escanteio a favor do Peixe. O Wendel pisou na barriga do Reinaldo, foi sem querer, disputa de bola. O zagueiro cai primeiro dando bico e aí o Wendel dá a passada e pisa na barriga dele. 15 minutos e meio, o Peixe tem escanteio, o Guilherme cobra para a grande área, Schmidt, Juliano fica na primeira trave, Gil na segunda, levantamento muito alto, subiu de cabeça, tocou, Gil para fora! Subiu o Wendel Silva, na verdade, à frente do Gil, e lamenta, a bola foi direto pela linha de fundo. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos do segundo tempo. No Maile Pinheiro, na Serrinha, Goiás 2, Santos 1, Bruno Pozóvio. Canhão, tem rede balançando na Ilha do Retiro e é gol importante. Christian Barleta abre o placar para o Sport contra o Ceará aos 14 minutos do segundo tempo. Cava atrás a bola, arrumou, Galhardo virou na meia-lua da grande área, o Wellington fitou, bateu no canto, gol! Gol! Da grande área, bota a parcela da canhota, chuta no canto, Brasão chega a tocar na bola, ela entra, terceiro gol do Goiás,
O Wellington Matheus, 3 para o Goiás, Santos 1, Gabriel Brazão, não tem jeito, tá feito. O Goiás amplia 3-1. Garoto de 24 anos deixa o Rodrigo Ferreira no chão. Na sequência, uma marcação que foi um vexame da equipe do Santos, quase dentro da área, consegue a finalização para, de novo, questionável Gabriel Brazão no lance, espalma para dentro do gol. O Goiás faz 3-1 sobre o Santos pela Série B. 3-1. O Brazão chega a tocar na bola, lamenta, a bola entra. Que noite do Brazão, que só vai se redimir se ele pegar 2 pênaltis e o Santos virar para 4-3. Alexandre Pretzel, 3-1 Goiás. Não, 3-1 e o Goiás voltou bem melhor. O Mancini arrumou o time e o Carille não soube o que fazer até agora. Goiás sobra no meio de campo, o meio de campo cansado. O Rodrigo Ferreira caiu escorregando na frente do Wellington, que bateu. E o Brazão, a própria reação dele, né? O gestual do Brazão, ele mesmo admitindo que ele falhou, porque a bola quica, foi uma bola mais forte, mas ele não consegue espalmar. 3-1 Goiás e a vitória encaminhada. 18 minutos do segundo tempo em Goiânia. Torcedor do Goiás volta a cantar, você ouve. Sonzão da Bandeirantes com todos os sons do Airi Pinheiro. Com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica. Ouça o torcedor do Verdão, torcedor do Goiás. Cantando o tempo todo. Galhardo, entrada na grande área, colocou para o Wellington, travou com ele para tomar na frente, ganha essa bola do Escobar, toca a bola Guilherme de volta na entrada na grande área, Brazão pede, ele prefere o passe pela direita, Jair Domingos joga sozinho. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Cidade Londrina, no futebol da maior rede de rádios do Brasil, com 19 do segundo tempo, 3-1 para o Goiás. Já vai fazer a mexida Fábio Carille. Peixe vira jogada com o João Schmidt, que toca a bola para a ponta direita. Zagueiro Jair se apresenta completamente sozinho, já lança pela ponta, puxa, dá Rodrigo Ferreira, de volta a bola para Jair de novo. De longe, marca só no olho o Juninho. O Jair domina a bola pela linha direita, já volta pela ponta, tenta o passe com a marcação feita para Pituca. Pituca na Quintana devolve a bola para Jair de novo. Domina a frente, o zagueiro já passa, enfim de perna canhota, a bola para a ponta direita, fecha aberto Rodrigo Ferreira, se desmarca pela meia, pede lá Quintana, domínio de costas, leva o tranco, caindo nada de falta, o árbitro deu. Ia demorar e acabou apitando o Marcelo de Lima Henrique e já o Carille vai trocar, Biliose. É isso, daqui a pouco mais mexidas, na verdade agora, vai trocar o centroavante, sai o Wendel Silva com a 19, vem o 9 Júlio César Furque para a vaga dele. Além disso, o Serginho vai voltar a entrar no time do Santos depois de 7 jogos sem aparecer. O 37 Serginho, que estava esquecidão, vai na vaga do 21 Diego Pituca. Pituca exausto, morto no campo, exausto. Pituca sai, entra o Serginho, que não vinha sendo aproveitado. Então é um jogador indicado pelo Carille, né? E o Júlio Furque no lugar do outro centroavante. Sai o Wendel Silva e entra o Furque. É como o Carille está sendo coerente. Ele só tem um sistema de jogo, tá correto. Guilherme na falta, levantou para Furque, cabeceou no bolo. Só que está marcando falta o Marcelo de Lima Henrique. O Furque subiu com o bração aberto, atingindo o jogador do Goiás. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Na Serrinha, tá na frente Goiás de novo com 2 gols de vantagem, 3 Goiás, 1 para o Santos, Bruno Pozóvio. Canhão atualizando o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino é o líder com 54 pontos. O Santos vem na segunda posição com 53. O Sport encosta com 50 pontos, na mesma pontuação do quarto colocado Mirassol na Série B do Campeonato Brasileiro. Cava, Goiás pela meia direita, já ganhou, deu para o Juninho, pede o Wellington de volta, ele vira a bola para a direita, lateral Dieguinho, fecha por aqui, já toca para trás, a bola vira para Gava, Gava de volta, a bola para Dieguinho, enfia por dentro, belo passe, ganhou Galhardo, cruzou para o gol, Brazão soltou, opa, pegou. Menino Brazão tá com o psicológico na lata do lixo, né, Miliose? É isso, agora é complicado para ele, né? Depois de 3 lances em que ele foi questionável e acabou levando 3 gols. Então, atenção redobrada sobre Gabriel Brazão. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Na direita, jogada com o Peixe, tentando o contra-ataque, bola desviada para fora. Escanteio!
Santos insiste na jogada, Guilherme chegou para tentar tomar. Escanteio o Peixe na direita. Lá vem o Santos colocando todo mundo na grande área, Miliose. É o Serginho que vai para a cobrança, jogador que ainda não teve a chance de marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos, revelado na base do Peixe, vai cobrar para a grande área. Escanteio o Santos, Serginho levanta na primeira trave, defesa, corta mal, rebote, tirou da grande área, Rio dando o balão, mandando para fora pela linha lateral. Arremesso então, bola para o Peixe cobrar com o Escobar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Todo Tigre. 22,5 segundo tempo. 2-3-1 Goiás. 3 Goiás, 1 Peixe. Lateral cobrado, o zagueiro Jair fecha aqui na esquerda. Toca no meio campo. Serginho passa, perde a frente, Guilherme desmarcado. Jogada para o meio Escobar. Serginho na grande área, a bola muito forte. Saiu para pegar, Tadeu dentro da sua grande área. 23 do segundo tempo. Alexandre Pretzel opina. 3-1 Goiás em cima do Peixe. Pretzel. O Carille teve 8 dias para trabalhar o time para enfrentar o Goiás. 8 dias livres. Livres. Que aí tem a viagem para Goiânia. Aí o Carille não faz nada em dia de viagem. E olha a gororoba que está o time do Santos no segundo tempo. Né? É o sofrimento, é o acesso com sofrimento já esperado. 23 minutos do segundo tempo. Domina Juliano no meio, perde essa bola, Guilherme já saiu impedido. A defesa de Cesarim deixou ele na frente aqui atrás. Não lança inteligente na jogada, o Juliano busca a marcação na meia direita. Prendeu, protegeu, vira o passo para Furk. Furk toca a bola para a meia esquerda. O zagueiro Jair é quem domina, já passando pela metade do campo. Aos 23,5 segundo tempo. 3-1 Goiás, toca a bola para a esquerda. Faz a finta Escobar, pé direito. Levantou na grande área lá, Quintana cabeceou para trás. De voleio o Serginho. Ela bateu no zagueiro, saiu em escanteio. O chute do Serginho tinha o endereço e ia pro gol, Miliose. Acertou de pé cheio. Vamos lá. Não vai mandar voltar Marcelo, porque ele foi lá para observar se a posição da bola estava correta. O chute do Serginho ia no gol, Miliose. E também tem um pedido de pênalti do Furk, reclamando de um empurrão, mas não parece estar dando muitos ouvidos ali o Marcelo de Lima Henrique. O Serginho acertou a bola, mas a zaga estava bem, vem escanteio. 24 minutos do segundo tempo, escanteio Santos, Guilherme na bola, fechadinho, toca de cabeça, Tadeu! Sensacional! Tadeu faz um milagre, cabeçada na pequena área, defesa gigante do goleiro do Goiás, mandando para escanteio, Miliose. Com as duas mãos, Tadeu muito bem no lance, o goleiro que é baixinho, mas ocupa o gol inteiro no cabeçado do Rodrigo Ferreira. 10 escanteios para o Santos. Guilherme repetiu a cobrança, primeira trave, defesa tira de cabeça completa, Rildo para fora. Escobar corre atrás da bola para pegar a Serginho, fecha aqui, domina Serginho no meio do campo, próximos dos 25 do segundo tempo. 3-1 Goiás, Serginho toca a bola para a meia direita, domina bem abertão na ponta o zagueiro Jair, dá no fundo lá Quintana, levantou pro gol, pro alto, descendo de cabeça, Guilherme tocou para fora. Tá caído o Tadeu agora para fazer um pouquinho de cena, é claro. 25, segundo tempo, Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 25, segundo tempo. Na 30ª rodada da segunda divisão, Goiás 3, Santos 1, Pusóvio. Ganham 26 minutos do segundo tempo na Ilha do Retiro e o Sport segue vencendo o Ceará por 1-0. Alexandre Pretzel, tá difícil a vida do Santos, tem tempo, tem muito jogo, só que a gente não vê bola, não vê qualidade do time. Não vê nada, né? Esse cabeceio do João Schmidt, grande defesa do Tadeu, foi o melhor lance do Santos no segundo tempo. Gol de cabeça vale? Claro que vale, não tem problema nenhum, só que o Tadeu faz a grande defesa no único lance do Santos. O Goiás chegou com mais perigo, antes do gol do Wellington Matheus, já tinha chegado 2 vezes. E o Santos agora, com a entrada do Serginho, só fica o João Schmidt marcando. Meio campo todo aberto. Se o Goiás tiver um pouquinho de calma, faz o 4º gol. Difusora Fernandópolis, na maior rede de rádios do Brasil. Aperta na marcação Goiás para tomar. Vem o Wellington, defesa chuta. Bate Juninho, prensada no chute do Dieguinho. Toca no pé do Furk, vai para fora. Todos os sons para você no futebol da rede Bandeirantes de Rádio. Lateral aqui na direita para a cobrança Dieguinho. Sem muita pressa o Goiás está vencendo o jogo. Vantagem de 2 gols. 3-1. Guavira FM no Mato Grosso do Sul com a gente também. Cobrou lateral, bola para a direita para o Wellington. Calcanhar no fundo dessa bola. Juninho passou, tocou para fora. Essa bola, marcação do Peixe com o Escobar. Tem escanteio Goiás da direita, Miliose. O primeiro do Goiás no jogo. Na insistência do Dieguinho, o Goiás que agora tenta ocupar o campo de ataque e acabar um pouquinho com essa pressão no Santos. E o Rafael Gava, camisa 8, é quem vai cobrar.
O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 27 minutos do segundo tempo, escanteio. Gava para fazer cobrança. Marcão tá lá na grande área. O volante é grandão, os zagueiros também. Reinaldo e Lucas. Gava levantou para Marcão de cabeça na jogada pura que cabeceou para fora. A bola voltou na direita para Rafael Gava. Protege a bola para deixar sair, não deixou não. Dominou e voltou recuando. Toca mais atrás da bola. Dá pro Dieguinho. Vai ter que voltar pro Tadeu Godinho. Ele faz a passagem da jogada com o Tadeu Godinho. Domina com o pé e joga dentro da sua grande área. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Pro Peixe Escobar, tirando o Guilherme, ele vai na bola, domina, mas sofre a falta. Deu a falta Marcelo de Lima Henrique. O Mancini fica bravo com o quarto árbitro. Foi o quarto árbitro que marcou, o Eduardo Valadão, que nem Bandeira nem o Marcelo de Lima Henrique tinham marcados, né, Milhouse? Mais uma vez, né? A arbitragem fica esperta em relação a isso e a falta, mesmo na linha, é marcada. O Guilherme já cobra rapidamente, o Santos tem que acreditar. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 28, segundo tempo, domina o meio campo do Peixe com o João Schmidt. Toca para trás, vira para Gil pelo meio do campo. Jair aberto na direita, levanta o bração, já pede Gil, toca a bola com o Jair. 28, segundo tempo, na Bandeirantes, as emoções de mais um jogo da Série B do Santos. Tá perdendo por enquanto em Goiânia. 3-1 Goiás. Rodrigo Ferreira para a grande área. Porque de cabeça para trás a bola, para chegar Guilherme. Defesa tira, sobra a defesa, bate para trás. Aí bate, voltou com o Peixe, tentou tomar a frente. O Escobar não conseguiu tomar, não. Toca para trás a bola, Marcão dá um bicudo, tira Dieguinho. No chutão, essa bola fica atrás com o Chico, deixa a bola passar. Bração com o pé, volta aqui, sai para pegar lá com o pé direito. Ele já sai jogando. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 29 do segundo tempo, vira pelo meio campo João Schmidt com o Santos. 29 segundo tempo, torcedor do Peixe, a coisa tá feia, gente boa. Tá 3-1 Goiás, tá deitando e rolando. Lá vem o Peixe de volta, lá do esquerdo ainda. Vai tentar o Escobar, bota no chão, sai da ponta, vem pela minha direita, já sai da primeira marcação. Vira a bola pela minha direita, puxa para Serginho, marca Galhardo, faz a inversão Serginho, vira o passe, liga de fundo, lá Quintana para cruzar, levantou a primeira trave, tá, tenta um soco, tirando da grande área. Ela volta na esquerda ainda, sobra a volta pro Rildo. O Rildo tá no jogo, subidão, Rildo no segundo tempo. Lançado, o cara marcou 2 gols rapidinhos no primeiro tempo. Olha o drible que ele dá no Juliano. Rildo dominou, pedalou, tá na área, rolou pra Thiago Galhardo. Dominou, fazendo o corte um pouco mais dentro, devolve a bola, vira com Gava. Passa na esquerda, bem aberto, então o lateral Sander no apoio. Toca atrás a bola pra Rildo, levou o tranco na bola jogada. Sander atrás, vira pra Galhardo. Levantou na grande área, bola pro Wellington. Cabeçou pra trás a bola, volta a ser do Santos. Já sai jogando bem aberto o Guilherme. Domina, tem jogador do Goiás caindo, o Santos não para o jogo não. Olha a bola invertida na direita com o La Quintana. 30, segundo tempo, 3-1 Goiás. Domina La Quintana na grande área, Furque. Limpou La Quintana, cruzou, foi travada, a bola saiu. Escanteio na direita, Milhouse. Sem marcar falta, o Santos gostando, indo pra cima, mas sempre abusando nos cruzamentos com 3 homens dentro da grande área, mas a bola dessa vez não chegou. Vai pro 11º escanteio, no momento em que o Juninho tá com câimbras dentro da área, o Marcão tá ajudando ele por ali. E aí 2 mexidas então no Goiás. É isso, o Breno Herculano, camisa 18, vai entrar na equipe do Goiás. A gente já confirma quem sai, porque vai deixar cobrar o escanteio primeiro. Ou não, não vai. Sai o 31 da equipe do Goiás, que é o Wellington, vai deixar o campo, entra o 27, o colombiano John Vasquez. Além disso, o 80 da equipe do Goiás, que é o Rildo, também vai sair, entra o Breno Herculano com a 18. Colocando os atacantes, Wagner Mancini. Então Miguel Rildo, sai mancando, tava bom até agora, né, Rildo? Tava correndo. Mancini trocou os atacantes para tentar manter essa bola na frente, né, Fred? Mas apesar de sumido no segundo tempo, o Rildo, para mim, foi o destaque da partida até agora. 31 minutos do segundo tempo. Goiás apertou para tentar jogar, do Peixe ganhou e ganhou o escanteio. Mexidas já feitas. Escanteio Santos. Serginho na bola. Pra Furque, tentou Schmidt. Defesa tira, rebote, sai da grande área. Bola. Cabeceou na Quintana pro meio. Sobe a defesa, tentou. Vem João Schmidt. Pra Gil. Sobe ganhando de cabeça, tira a ceder. A bola sai da grande área sem falta. Rebote, volta atrás. Ajeitou Serginho, bateu. Tadeu defendeu. Espalhou pra fora da grande área. A bola vai sair pela linha lateral.
Tadeu de novo, um milagre, Miriose. Aparece bem agora o Tadeu, que já fez pelo menos 2, 3 grandes defesas na finalização do Serginho, que está dando trabalho, ganhando espaço no meio de campo, mas o Santos não consegue se aproximar, perde por 3-1. Escobar arremessou, só que o Marcelo está mandando esperar. Ele tem comunicação com a arbitragem de vídeo. Tá valendo, foi nada não. Escobar vem arremesso lateral, Santos na esquerda, já arremessa da Guilherme, tomou pressão e perdeu a bola, desarmado pelo Dieguinho. Dieguinho toca a bola para Galhardo, já limpou, opa, travado, é falta. Falta marcado, o Guilherme deixou a pedra, comete a falta, o jogo está parado. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 33 minutos no segundo tempo na Bandeirantes, na maior rede de rádio do Brasil. As emoções da Série B. Tem gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na Ilha do Retiro. Eric Pulga empata a partida para o Ceará. Agora 1-1 contra o Sport aos 33 minutos do segundo tempo. Goiás tentou bola aberta na ponta, forte demais. Não conseguiu pegar essa bola pela ponta. John Vasquez, ela foi pela linha de fundo. 33 do segundo tempo, Alexandre Pretzel. 3-1 Goiás em cima do Peixe em Goiânia, Pretzel. Segundo tempo horroroso do Santos, né? Eu repito, se o Goiás forçar um pouquinho, tiver um pouquinho de calma com a bola no pé, porque os buracos defensivos do Santos são imensos, né? O Santos agora tem um confronto direto, porque o Mirassol está 3 pontos atrás do Santos neste momento, caso o Santos realmente perca o jogo. Santos e Mirassol sábado na vida. Na direita, na área, essa bola para Furque, saiu o Tadeu para pegar. Passe forte demais, o Tadeu estava ligadão. Miliose. E acho que o Furque nem tocou na bola ainda, viu, Canhão? Porque tanta bola pelo alto, bola lançada, Tadeu e a zaga do Goiás ganhando todas. Essa foi mais uma em que se deu melhor o capitão Esmeraldino. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Gava, na área, a bola para fazer o gol. Ele no bate, travado, prensado. O Brasil conseguiu tocar. Gava na área com Galhardo. Tentou uma caneta no Gil. Gil ganhou. O Gil deu uma olhadinha pro Galhardo. Soltou um sorrisinho irônico com meu filho, aqui não. Bola na esquerda com o Peixe tentando fazer o segundo para Guilherme. Dominou, marcado, Marcão com o Dieguinho, caiu, falta no Guilherme. O Galhardo tentou dar uma canetinha no Gil, aí é demais, hein, Miliose? Aí não dá, né? Ficou feio pro atacante da equipe do Goiás, que no lance anterior viu o time perder um gol praticamente feito cara a cara com o goleiro Brazão, mas aí a finalização saiu mascada e o Galhardo desperdiça mais uma chance. Agora, troca no Santos. 11 Guilherme deixa o campo, vem o 7 Pedrinho. Mexeu, Carilli outra vez. Tem uma falta do Santos, eu ouço já o Alexandre Pretzel. É falta marcado, o Peixe cobra. Serginho na bola, levantou. Gil tá na área. Gil tentou a defesa, corta, rebote, voltou fora da grande área. De costas para a marcação, Rodrigo Ferreira bateu, toca de cabeça, Gava. Mas acabou com o contra-ataque, essa bola cai no meio do pé do Juninho. 35, segundo tempo, mas essa alteração do time do Carilli. Pretzel. Um atacante pelo outro, o profeta do óbvio, Fábio Carilli. Escobar na esquerda, lança a bola, lateral do campo. Pedrinho para cima, levantou para Furque de cabeça, botou para fora, ela veio muito alta. Ele é grandão, tem 4 de altura, a bola veio a 8 de altura, melhor. E mesmo assim ele chega, conseguiu no salto colocar a cabeça na bola, mas já sem aquele posicionamento, né? Aquele jeitão para cabecear, por isso vai por cima, sem perigo para Tadeu, que vai levando o Goiás a uma vitória. 3-1 na Serrinha. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens com Alexandre Marques, com Marcela Souza no digital. Tiro de meta, o Goiás vai cobrar com o Tadeu sem muita pressa. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 36 do segundo tempo. Na Série D, 30ª rodada. Goiás 3, Santos 1, Pozóvio. Canhão, com essa vitória do Goiás, o Santos é o segundo colocado com 53 pontos, apenas um do líder Novo Horizontino. Já o Goiás é o 11º com 41 pontos conquistados. Peixe de volta para tentar fazer o segundo gol para entrar no jogo. Na meia direita jogada, fecha Juliano para a grande área. Perde essa passada, não pega na ponta aqui na jogada do La Quintana. Recupera a bola, Juninho, meio campo do Goiás. Ele vai limpando, ganhando, caminhando com ela. Tentou passe na ponta, não lançou não. Perde a jogada pela ponta esquerda, o Galhardo encostou. Juninho fez fila, tá na área, entortou mais um. Vai na linha de fundo pela canhota, Gil chegou para dar combate, ele tentou ganhar, Jair vai na bola. Opa, ganhou o pé não comprido. Vem Juninho, Jair não empurrou, é falta.
Olha a confusão que o pequenininho Juninho arrumou. Os dois zagueiros do Santos em cima dele. E ele ganhou dos dois e ainda sofreu a falta, Miliosa. Jogador jovem, 23 anos e assumiu a titularidade do Goiás na temporada com tranquilidade. Ganha essa falta inteligente. Final do jogo é tudo que o Goiás queria para dar aquela segurada nos ânimos do Peixe. Esse zagueiro Jair é bom, viu? É bom, mas muita calma com ele. Já estão falando do novo Ramos Delgado, não sei, calma, muita calma. É um bom zagueiro, mas tem muita caminhada pela frente. Goiás tem cobrança de falta. 37,5. Gava, direto, tirou de soco o Brasão. A bola estava entrando, botou na ponta. Tentou evitar escanteio, não conseguiu, não. Não conseguiu evitar o escanteio. O Santos escanteio, o Goiás. Bola estava entrando, o Brasão salvou. Essa bola ia direto no gol, Biliose. E não é a primeira vez que o Gava tenta surpreender o Brasão. Viu que o goleirão não está em boa fase e está tentando fazer o dele ali nessa oportunidade. Mais uma vez, Rafael Gava na cobrança do escanteio. 38 minutos é o segundo tempo. 3-1, Goiás vencendo. Gava, escanteio, autorizado, levanta na quinta trave. A bola cai do outro lado da linha de fundo. Vai bater mal assim lá em Goiânia. 38, segundo tempo, 3-1, Goiás ganhando em casa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paulo do Vale comanda o apito final já, depois que acabar o jogo em Goiânia. Por enquanto, repito, Goiás vencendo 3-1. Goiás está preocupado, tem a chance de subir, mas restam 10 jogos e a matemática é simples por lá. 10 jogos, é só ganhar 9. Se ganhar esse, tem que ganhar mais 8. Vai melhorar muito. Na direita, o Peixe aperta a bola bem aberta na ponta, muito forte. O passe no fundo. Domina lá Quintana, escapa na marcação, mas perde a bola. Depois ele comete a falta em Sander. Às 15 para as 11 da noite, hora de Brasília, confirmando o quinto sinal da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí está caído o jogador do Goiás. Eu não vi para tudo isso não, viu? Tá enrolando também o Sander fazendo cera, será, Miliosa? Eu tinha essa impressão também, viu, Canhão? Porque o Rodrigo Ferreira evita a saída, o Sander pega a bola, na sequência é derrubado e aí fica aquele climão. Agora sim, com mudanças na equipe do Goiás, viu? Porque vai deixar o campo na equipe Esmeraldino, 50 Juninho, o 4, David Braz, vai para a vaga dele. Olha só, David Braz é Santos, hein? De algumas campanhas de destaque pela equipe do Peixe, já veterano David Braz. Também o Rafael Gava deixa o campo com a 8, o 70, Natan Melo, vem para a vaga dele. Melo é volante, vai fechar todo o time, o Mancini, para segurar esse 3-1, né? E o David Braz para fazer. Então teremos 3 zagueiros e 2 volantes. Nesse momento agora, para aproveitar o cansaço do Santos, que só fica alçando bola na área. Ou seja, o Mancini botou um muro à frente do gol dele. Exatamente. Um muro verde. Vem aí o toque dos 40 com toda a central técnica da Bandeirantes. Caiane Martins está por lá. O Michel Lopes está na mesa de som. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Na 30ª rodada, Goiânia. Goiás 1, 2, 3. Santos 1. Pusóvio. Canhão, 41 minutos de bola rolando no segundo tempo na Ilha do Retiro, no placar 1-1 para Sport Ceará. Lançado o Pedrinho, opa, deu uma abraçada, meteu o bração na bola, o jogo parado, é falta marcada, então na entrada da grande área do Goiás, agora com 40 minutos e meio do segundo tempo. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. JM Uberaba do Caboclinho, Manuel Zaidan. JM Uberaba na rede Bandeirantes de rádio. Quase 41. Goiás valoriza a posse de bola. Vai se reabilitando. Estava 3 jogos sem ganhar o Goiás. É isso, Miguel? É isso mesmo, Canhão. E agora com esse resultado ainda fica lá no meio da tabela. Bem longe do G4, mas não tanto. Fica 6 pontos, tendo um jogo a menos. Então dá uma sobrevida ao Esmeraldino. De cabeça, o toque na grande área do John Vasquez. Fácil para pegar o Gabriel Brazão. E o Santos tinha a chance de ser primeiro lugar. E estava numa sequência só de empate e vitória. O empate seria a primeira. Empate já serve. Que loucura. Vai ser a sofrimento até o fim, porque o futebol do Santos é muito fraco, cara. Muito fraco. Cara, ele não vai ficar.
Escobar virou, Pedrinho na esquerda, dispara o Escobar, Pedrinho carregou a bola, não sabe se passa, se chuta, se vai embora para casa, tocou para trás a bola, virou pro Escobar, balançou de um lado para o outro, Serginho na meia direita, enfia por dentro, para Schmidt, passa na ponta, pedindo bola, bem abertão do outro lado, mas não recebe essa bola pela ponta direita, na marcação defesa, vai tentar a jogada, Jair cruzou pro gol, Furque de cabeça, desviada, a bola vai para fora, ele cabeceou quase que na risca da grande área, não tinha como fazer o gol daí, né, Milhose? Olha, talvez se ele fosse o Ibrahimovic, Canhão, matando a bola no peito, virando uma bicicleta absurda, mas não é. Então, é água isso que você tem aí? É água, mas eu gostaria que tivesse o Ibrahimovic no Santos. Cabeça. Ele enviou Ibrahimovic no lugar do Furque. Só isso, Alexandre Prensa. Que é para fechar a noite com o cara. Fechar a noite, né? O gol teria saído. No Goiás, o Lúcio e o Evandro Xaverino. Pronto. Aí é para golear o Santos. 42,5. Toma água de novo, Emilioso. Toma um gole. Quer tomar da minha? Tá melhor, hein? Bola pro meio. Serginho tomou. Já virou para Juliano que toca na esquerda. Vai embora, Pedrinho. Gata uma quinta, menino. Dominou. Deu uma curtinho, ganhou. Sai do Dieguinho. Toca na meia direita. Schmidt de primeira. Juliano. Virou a bola. Rodrigo Ferreira. Ia chutar, não chutou. Dá na direita essa bola com Lá Quintana. Voltou pra perto da canhota. Rolou pra trás a bola. Pra Schmidt. Levantou para Furque de cabeça. Toque no canto. Pra fora! Furque, Juliano mergulhou. Juliano é baixinho. Uma casquinha de cabeça na passou. Isso aqui da trave. Posição legal, quase o segundo gol do Santos. O Vasco estava com condição do outro lado, Emiliosi. E a cada 20 cruzamentos, um vai funcionar. Agora encontrou com muita liberdade o Juliano dentro da área. Ele cabeceou com consciência, mas tirou demais. E aí o Tadeu estava esperto, até tirou as mãos ali para não mandar para escanteio. Inteligente o Tadeu e o Juliano por muito pouco na marca o segundo do Santos. Transforme o jardim com Mistil. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.mistil.com.br e saiba mais. 43,5. Vão contando as paralisações. Estou apostando nos 4, 5 mais ou menos com acréscimos. 44. Já a plaquinha sobe. Recuperação atrás com a defesa. Para tentar com 2 em cima. Volta a defesa, recua. Mais 4. Quanto? 4 minutos. 4 minutos. Recupera a bola, Natan de longe, bateu. Aí é demais também com o Brasil. Faltava tomar um gol do O Goiás abriu mão do ataque. Recua todo mundo, só fica o Thiago Galhardo, que já está cansado. Deu a bola pro Santos, que só fica cruzando bola na área. O jogo é esse, Goiás posicionado e Santos cruzando bola na área. Escobar na esquerda, Pedrinho vem com ela, 44,5, Pedrinho cruzou pro gol, muito mal, David Braz de cabeça, tira a bola, voltou na sobra, para João Schmidt, que toca de volta a bola para o Pedrinho, lado esquerdo, parou, ensaiou a driblar, limpou, clareou, não dá para chutar, não é muito a dele bater pro gol, não, já toca a bola para a direita, vai virar do outro lado, com o Rodrigo Ferreira, toca Rodrigo, dá a bola para João Schmidt de novo, é dramático o final do jogo, outra derrota, Schmidt no carrinho tomou, vira a bola, Rodrigo Ferreira dá dividida, Schmidt cometeu a falta e vai tomar cartão. Ele dá o carrinho e acerta o volante do Goiás, Beriose. E é o terceiro do Schmidt, que vai perder o jogo contra o Mirassol. Por isso se lamenta demais. Finalzinho do jogo, não precisava, mas acertou o Marcão. Amarelo e suspensão para João Schmidt. Falso Schmidt. Aí consegue fazer esse tipo de coisa aí que só atrapalha o time do Santos. Santos e Mirassol, hein? Em condições normais históricas, seria um jogo absolutamente a favor do Santos. Nesse momento, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. 45,5, vamos a 49. No Ailê Pinheiro, na Serrinha Goiânia, na 30ª rodada, está 3-1 para o Goiás. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Cobrança de falta, sem muita pressão, já autorizou, está chamando a atenção Marcelo de Lima Henrique para cobrança de falta. É aqui que o goleiro Tadeu que vai dar um bicudo para o ataque. Silva Nova, sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil pode confiar. Tadeu na grande área, a bola rebate aí de joelho. Tira, vem chegar João Schmidt. Marcação por dentro, vem na bola, tentando tomar o Herculano. Toca atrás, dá um voleio, Rodrigo Ferreira. 46, na Furque de cabeça, o zagueiro tira. Rebate à frente, Reinaldo. Tentou aqui na marcação. Malabarismo do Juliano para dar um toque de qualquer bola, vai para fora direto pela linha de fundo. Aliás, linha lateral. Arremesso, Goiás na esquerda. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas, internet até entrega.
totalmente rastreada Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sander para cobrança sem muita pressa, sobe de cabeça, tira e manda para fora de volta, a bola Jair, mas atropelando, fazendo falta. Ele subiu na cacunda do adversário e vai tomar cartão também pelo jeito. Não vai não, Miliose? Amarelado também, Jair, ali o zagueiro do Santos leva o amarelo, o Gil vai tentar bater boca, mas sem sucesso porque realmente chegou por cima acertando a equipe do Goiás, o zagueirão Jair. Mas quem bateu não foi o Jair. O Jair estava do lado, o Jair acertou. Estranho, hein? Bom, 47 minutos a essa altura também. Quem tomar cartão não vai fazer diferença alguma. É mais um cartão amarelo para o zagueiro que não estava pendurado. Se fosse para o Gil, já seria um desfoque considerável. João Vasquez domina a mão, tomou a prensa e já recupera a bola, vai voltar aqui na entrada, na grande área. Pediu o Wagner Mancini para o time segurar a bola. Você ouviu o berro do técnico do Goiás, ó. Wagner Mancini tá vencendo uma. Respira o Goiás. Vai atacar de novo. Lá Quintana para o Peixe. Toca pelo meio do campo. Belo passe no meio campo com o Pedrinho. Escapa na primeira bola. Tentou driblar. Tentou tocar para o Escobar. Tocou para fora. Pelo linha lateral, Pedrinho. O Santos tem um time muito... Aliás, o elenco do Santos é muito fraco. Não é o time, é o elenco que é muito ruim. Não tem reposição. Tem titulares ruins, mas não tem opções também. E um técnico está colaborando. Né, Preto? A brincadeira aqui agora, tem gol importante lá, hein? Só para avisar, porque a brincadeira aqui agora é que é melhor que o Santos jogue de 3 em 3 dias. Que aí não dá tempo do Carille tentar treinar o time. Eu tenho uma tese que time ruim, quanto mais treina, pior fica. Que aperfeiçoa a ruindade. Tem gol no outro jogo, Buzov. Exatamente, Canhão. Tem rede balançando aos 48 minutos do segundo tempo. O Wellington Silva amplia para o Sport, agora 2-1 no placar contra o Ceará. E aí o Sport passa a viração. É que o Sport está segurando o Ceará. E o Sport mantém a diferença do Santos. Ela aumenta para o Vila Nova, fica 6 pontos na frente. Então é bom, essa derrota do Santos pela rodada não é um absurdo. Lateral, aliás, falta a cobra do Goiás, não tem muita pressa. Lateral do campo na direita. Final do jogo. João Vasquez prende a bola para ganhar o escanteio. Dani Bico coloca a bola para a grande área. 49. Levanta o braço e acaba o jogo. Marcelo de Lima Henrique. O Santos perdeu. Santos 3. Aliás, o Santos perdeu. Goiás 3. Santos 1. Goiás 3. Santos 1. Paulo do Vale. Valeu, Rogério Assis, que narrou a vitória do Goiás 3-1 para cima do Santos. Olha, ainda bem que essa partida não é na Vila Belmiro, hein? Imagina o que o Carille teria de escutar neste momento, retornando ao vestiário do Santos. Que coisa! Esse Peixe, quando parece que vai ficar um pouco mais tranquilo, acontece isso que aconteceu na Serrinha. Bruno Miliose, a saída dos jogadores depois dessa derrota do Peixe, Bruno. É o fim de uma invencibilidade, né, PDV? 8 jogos, tranquilidade, na chance de tomar a liderança, o Santos acaba vacilando, tomando esse 3-1, né? O Canhão foi muito bem quando disse que o Santos amarelou, jogando de amarelo na Serrinha, com esse uniforme que muita gente não ficou fã, e o Santos também não teve o futebol de conseguir novos fãs. E realmente, nesse jogo em que o Goiás consegue se aproximar do G4, fica a 6 pontos, tem um jogo a menos, então ainda sonha a equipe do técnico Wagner Mancini, um Santos mais decepcionado porque queria voltar para a Baixada com a liderança da Série B, mas não vai. E aí, Preto, o que é mais feio, o uniforme amarelo ou o futebol do Santos? Os dois. É? Mas o futebol ainda é do Santos. A cor amarela não é do Santos. Então o uniforme amarelo é pior. É pior. Na realidade, o Wagner do blog Sou Santista, que é nosso ouvinte, um abração para ele, ele mandou aqui uma foto do uniforme que... Aqui, ó, seria o uniforme azul. Tô com a foto aqui, e não amarelo. Da nova diretoria, certo? Só que a anterior combinou um uniforme amarelo. Isso é da diretoria anterior. E aí a empresa de material esportivo fez o amarelo. Então o azul é para temporada 25, provavelmente. 24, 25. Mesmo design, só que azul. Pois é, então com uniforme feio e futebol
horrível, o Santos perdeu para o Goiás 3-1. Vamos eleger o craque do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, o melhor de Goiás 3, Santos 1 na Serrinha. É o personagem do jogo, né? Rildo, 2 gols, uns 20 minutos espetaculares no primeiro tempo, depois sumiu do jogo, o Canhão também já tinha lembrado, mas no segundo tempo, quando pegou a bola também, costurou, driblou, atrapalhou a vida do Santos. Rildo, para mim, o melhor jogador em campo. Rildo, melhor em campo, craque do jogo na Rádio Bandeirantes, o Goiás. Bateu o Santos por 3-1 na Serrinha. Vem aí o apito final, repercutindo essa derrota do Peixe. Quem sabe para ouvir a palavra do técnico Fábio Carilli e com muita informação, muita análise para você aqui na Rádio Bandeirantes. Quase 11 horas da noite, em 10h58, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Vai sobrar com Gava, na meia direita, na ponta lateral, Dieguinho vem aberto, lançado, tenta a jogada, Guilherme marca, Dieguinho vai no ponto, parou, domina, recua, dá na direita ainda a bola, se posiciona, Rafael Gava, sai da grande área, perde a bola, o Edu, vem o Wellington, limpou, bateu pro gol, Brasil expõe pra frente, Rildo na sobra, bateu pro gol, é gol! Para fazer 1-0 Goiás, 10 minutos do primeiro tempo na Serrinha. Rildo, 1 pro Goiás. Santos José, ô Brasão, espalmou pro lado errado, meu menino. 1-0 Goiás na frente, Biliose. E devia ter muita confiança na linha de impedimento a zaga do Santos, porque ficou só olhando. Todos ergueram as mãos, mas estava legalíssima a posição do Rildo, que é uma aposta no Wagner Mancini. Ganha a posição e marca pela primeira vez com a camisa do Goiás, após o Brasão dar de presente esse rebote. O Esmeraldino tá na frente, Rogério Assi. Domina, marca o Emil Silva em cima. Domina a bola, Reinaldo enfia pela linha direita. Ele volta ao passe. Dá Juninho na ponta lateral, Dieguinho. Vem aberto, o Marcão se posiciona, passa o volante. Por dentro a bola, gira bem. Vai bater. Um canhão, Rildo bateu direto. É gol! Gol! O Goiás já vence por 2-0. Outra vez Rildo, com espaço para bater o chute é forte, só que o Brasão falha. 2-0 Goiás. Ô Gabriel Brasão, não tem jeito, tá feito. 2-0 Goiás. Que começo horrível do Peixe em Goiânia. Biliose. 2-0 Goiás, mas também 2 pro Rildo, 0 pro Brasão, que no kick da bola, como você destacou, Canhão, se perdeu. E a aposta de Wagner Mancini vai se pagando. O jogador que não tinha muito espaço marca o segundo terreno no jogo em menos de 15 minutos. Rildo vai pra rede no espaço gigantesco entre a linha de defesa do Santos e a linha dos volantes. Sozinho, teve o tempo para finalizar e com muita força no pé marca o segundo do Goiás, que faz muito barulho na Serrinha. Balançou de um lado para o outro, pé direito, cruzou na grande área, a bola para Xeramão de cabeça, bateu no braço do Sandro e foi para fora.
por enquanto o escanteio vai sendo analisado pelo árbitro de vídeo. Pênalti para o Santos aos 39,5 do primeiro tempo. Tadeu no meio do gol, na meia da área, Juliano, autorizado, pé direito, bateu, é gol! Gol! Santos é o novo campeão, glorioso. É gol do Peixe em Goiânia, com Juliano cobrando pênalti no ângulo, descontar na Serrinha. Goiás 2, Santos 1, Juliano marcando mais um dele na temporada. Tadeu não tem jeito, tá feito. 2-1, Goiás na frente, o Peixe encosta no fim do primeiro tempo, Milhose. Muito bem batido pelo Juliano, camisa 20, que agora é o artilheiro do Santos com 11 gols na temporada, coloca onde o Tadeu não conseguiria chegar jamais. Acerta o canto, mas o Juliano marca e faz o gol que deixa o Santos vivo no jogo agora. 2-1 na Serrinha, Caio. Cava atrás a bola, arrumou, Galhardo virou na meia da grande área. O Wellington ficou, bateu no canto. Gol! Gol! Mais um do Goiás. O Wellington Matheus recebendo do Galhardo na entrada da grande área. Corta para perto da gaivota, chuta no canto. Brazão chega a tocar na bola, ela entra. Terceiro gol do Goiás. O Wellington Matheus, 3 para o Goiás. Santos 1, Gabriel Brazão não tem jeito, tá feito. O Goiás amplia 3-1. Garoto de 24 anos deixa o Rodrigo Ferreira no chão. Na sequência, uma marcação que foi um vexame da equipe do Santos, quase dentro da área, consegue a finalização para, de novo, questionável Gabriel Brazão no lance, espalma para dentro do gol. O Goiás faz 3-1 sobre o Santos pela Série B. É, torcedor santista, 11:05. Terminou há cerca de 10 minutos lá na Serrinha. Goiás 3, Santos 1. Reta final da Série B. O Santos vinha aí com alguns jogos de invencibilidade. Mesmo assim, o trabalho do Fábio Carille, muito questionado por parte do torcedor santista, boa parte do torcedor santista. E aí, até falei isso aqui hoje, né? Que achava que, apesar de ser evidente que o trabalho do Carille não é dos melhores e que esse time do Santos não inspira muita coisa, mas que é um trabalho ali que, né, não vai recolocando pelo menos o Santos no caminho de volta à Série A. Mas olha, fica difícil de defender o Carille. A primeira pergunta que eu te faço, Pretzel, aqui no apito final é um resultado normal? Um Santos e Goiás, Goiás e Santos, um duelo que já foi disputado várias vezes, inclusive na elite do futebol brasileiro, inclusive, né, no ano passado, as duas equipes foram rebaixadas, do ano passado para esse ano. É normal o resultado em si, Pretzel? É normal? Calma aí. Pronto, fala aí. O resultado em si numa segunda divisão não é anormal. Goiás e Santos, quando o campeonato começou, o que a gente esperava nos dois jogos, né? Serão jogos parelhos, o Santos vai ter dificuldade. Só para lembrar que Santos e Goiás aqui estavam um jogo muito parelho, e aí no final do jogo, o Goiás perde um gol, não sei se tu lembra, Milhose, também, perde um gol dentro da pequena área, estava 0-0 no segundo tempo, e aí o Tadeu erra um lance, o Tadeu toma um frango, e o Santos ganha o jogo, o Santos faz 2-0, um gol atrás do outro. Então, foi um resultado enganoso no primeiro turno. E no segundo turno agora, era um jogo de sobrevivência para o Goiás. E o Goiás jogou pela sua necessidade. O Santos foi um time, olha, aquele time que a gente já está acostumado, né? Um time fraco, um time horroroso, um time com muitos espaços, né? Com jogadores visivelmente desgastados, com 7 dias de trabalho. A pergunta que eu faço é a seguinte, o Carille treina? Tem questão física no Santos? Tem trabalho físico no Santos, né? Até para dividir, o Santos também perdeu várias divididas hoje. Então chama atenção, com 7 dias de trabalho, até brinquei aqui, eu escrevi no Threads aqui, ó.
O Santos tem que jogar de 3 em 3 dias, aí evita que o Carille tenha tempo para treinar. Eu acho que é melhor daí. Porque quanto mais ele treina, o time não apresenta nenhuma evolução. Porque se ganhasse hoje, ele diria o seguinte, ó, mais um passo pro acesso, né? Ele falaria e aproveitaria o resultado. Como perdeu, eu tô curioso para ver quais serão as suas explicações. Muito ruim, PDV, realmente muito ruim. A torcida do Santos está revoltada. Né? Todo mundo diz que a diretoria é fraca, que não há dinheiro. Realmente não há dinheiro e preocupa muito, né? Mas o Santos tem que subir, cara. O Santos precisa subir até para que regularize as suas cotas de TV também, para que tenha receita para o próximo ano, ou na tentativa de vender algum jogador, talvez o zagueiro Jair, porque a situação realmente é dramática. Dramática do ponto de vista financeiro. Ponto de vista técnico, o Santos vai subir, acho que nós três concordamos, né? O Santos vai subir, agora, com sofrimento, conforme eu sempre acreditei. Ainda dá para subir direto? Dá para subir como campeão? Dá, porque o time está 1 ponto atrás do Novo Horizontino, mas o futebol que o Santos está apresentando realmente preocupa, né? Jogos diretos agora, tem o Mirassol, tem o Ceará, tem o Sport, né? E tem o Vila Nova. São 4 jogos de confrontos diretos. Esses jogos o Santos tem como confrontos diretos. A gente tem que pegar o CRB, que luta para não cair, tem que pegar a Chape, que luta para não cair, tem que pegar o Ituano, que luta para não cair. A tabela não é tão barbada assim, não. E o Curitiba, né? E o Curitiba também. O Curitiba tá morto. Esse eu acho que é o jogo mais fácil, lá no Couto Pereira. Esse dá para ganhar. Agora, a pergunta que eu faço pro Bruno também e pro Pretzel. O Santos tem talvez o maior step do futebol brasileiro, que é o Marcelo Fernandes, certo? O Marcelo Fernandes... Essa é uma boa definição. Né? É verdade. Ele é um step, né? Pro bem ou pro mal. Caiu com o Santos no ano passado, segue por lá. Mas exatamente. Porque o presidente Marcelo Teixeira gosta dele, né? Numa situação como essa, imaginando, trocar de treinador propriamente talvez não seja a solução. Mas você afastar o Carille... Sim, aí tu põe o Marcelo e não sobe. Já caiu e não sobe. É arriscado. Nada contra o Marcelo, mas é arriscado. Mas essa chance de não subir... Tem que ir até o fim com o Carille. Que treinador que vocês vão botar agora? Me diz um técnico para assumir, para pegar em 8 jogos... Imagina só, qual treinador que vai pegar, faltando 7 jogos agora, é isso? Não, 8, né? Faltando 8 jogos pro Santos, qual treinador que vai pegar correndo o risco de não subir? O que vocês acham? O risco é grande de não subir, se mudar o trabalho. Não sei se grande, pela pontuação, pela vantagem em relação aos tem confrontos concorrentes. diretos, né? Tem confrontos diretos. Né? Pode ser. Aí é que tá o detalhe. Vamos lá, confrontos diretos. Sport, Ceará, Mirassol e Vila Nova. Isso. Perfeito? Ainda pega Coritiba, Chape, Ituano e CRB. Não. A chance existe. Tem que torcer pro Chape, tem que torcer pra Chape escapar logo, certo? Tem que torcer pra... Tô dizendo torcidas do Santos, não as minhas. Sim. Tem que torcer pro Ituano cair logo, certo? Hoje a diferença é de 6 pontos que o Santos tem pro 5º colocado, né? Essa tem que ser a visão sempre, atualmente, é o América Mineiro. Mas a Série B ela é um perde-ganha danado, né? Assim, você não consegue... Por exemplo, hoje, o Goiás vem numa campanha muito decepcionante e ganhou como se fosse um líder da Série B, jogando em casa e tudo mais. Então, assim, a Série B, ela é meio que... Né, o Novo Horizontino perdeu essa rodada pro Amazonas, não perdia, tinha um tempo. Então, assim, é um campeonato dos mais imprevisíveis com relação a essa distância de 6 pontos. Talvez seja, de fato, uma vantagem boa se tratando de Série B. Não querendo derrubar o Carille, pelo contrário, até porque eu iria contra o que eu disse hoje antes do jogo, de que eu acho que até o torcedor do Santos até talvez tenha passado um pouquinho do ponto em alguns momentos, sabendo que é uma Série B, que é um campeonato mais truncado e tudo mais. Mas imaginando assim, né, que o Marcelo Teixeira lá consegue detectar que de fato é o Carille que está atrapalhando um desempenho final, um sprint final do Santos. E aí você pega, por exemplo, esse momento do Flamengo, que mandou o Tite embora e colocou ali um cara meio que habituado, que a boleirada recebeu bem, que fala a língua dos caras. Quem seria? Seria tipo um Elano assim, ô Preto? Aí eu acho que sim. Aí eu acho que talvez fosse. Que também seria um pensamento mágico, certo? Porque sim, o Elano também... O Elano é comentarista... É tudo. É youtuber, certo? O que ele é hoje? É treinador? É executivo? Sim. Mas seria um cara mais assim pro jogador respeitar, né?
nem muito tática. Sabe, o Sidney Garcia tá nos criticando. O problema não é o Carille, o problema são os jogadores que não estão à altura do Santos. Não. Sabe, o Santos com esse elenco que tem, o elenco não é dos melhores, mas com esse elenco que tem, o Santos poderia estar sobrando mais na Série B. Bem treinado o time. É que o Carille se entregou, certo? E o pior é que cada vez que o Santos fica bem na rodada, os empresários do Carille vão para as redes sociais badalar o trabalho do Carille, né? Que também eu acho que não ajuda. Isso não ajuda. Não ajuda. Essa que é a realidade, pô. O Marcelo Teixeira, nesse momento, falar que a comissão técnica tem que ser prestigiada, porque fazem um grande trabalho. Foi mais ou menos o que ele falou na entrevista coletiva. Falou na quarta-feira? Falou. A comissão técnica tem que ser prestigiada, porque vai levar o Santos para a Série A. Mais ou menos esse é o discurso do Marcelo Teixeira. Se não levar, hein? Eu também acho que o Santos sobe. Sim, todo mundo aqui concorda. Mas hoje era para assumir a liderança, né? Hoje tu ganha, tu vai para 55 pontos, cara. Não, 56. Tu abre 9 pro quinto colocar, praticamente tu sobe hoje. Agora não. A conta segue sendo aquela, Pretzel. Acho que 3 vitórias e um empate. Então o Santos aí com 64 pontos. Sobe. A conta é mais ou menos essa, tem um jogo a menos. 3 vitórias e um empate. Ganha do CRB, ganha do Vila Nova. Chapecoense. Chape é fora, né? Chape é fora, um pouco mais difícil, mas tem Ituano mais 5 confrontos também, né? aí. Ituano também é fora. Não sei, hein, cara. Não tá tão barbado assim, não. A vitória do Sport hoje foi muito boa, porque travou o Ceará. Sim. Travou. Se porque aí você tem um adversário a menos, né? Se o Ceará ganha, o Sport com um jogo a menos, os dois iam ser inimigos. Pro Santos agora pouco importa o Novo Horizontino ir bem, o próprio Mirassol. O Santos tem que olhar pro quinto colocado, né? Assim. Sim. O Novo Horizontino pega quem? Me ajudem aí no fim de semana. Ou na sexta-feira. Novo Horizontino, próximo jogo contra o Sport. Nossa, sexta-feira. Sexta-feira, que jogo, hein? Sexta-feira, 6h30, aí em Novo Horizonte. Olha, e aí o Santos pega o Mirassol no sábado. 2 confrontos diretos aí. Dá pra colocar o Sport ali, em caso de vitória do Sport, com 53 pontos, mesma pontuação do Santos. E ainda Santos e Sport se enfrentam e Mirassol e Novo Horizontino se enfrentam também. Vai ter mudança ainda, né? Teremos mudanças aí, tanto na liderança, quem sabe, até a 4ª colocação. A única certeza, não sei se vocês concordam, é que não tem nada definido, né? Nem o Novo Horizontino subiu ainda. Hein? Não. Nem o Novo Horizontino subiu ainda. O Novo Horizontino que tem 7 pontos agora do América, que é o quinto colocado, mas a Série B, né, PDV, costuma sempre ficar com pelo menos uns 6, 7 times brigando, né, na última rodada. Sim. Cara, é impressionante, né? Você vê até um Operário na briga, com 42, 8º colocado. Também é uma lição para alguns times aí, né? O Operário, uma 8ª posição, o Amazonas na 10ª posição, mesmo não brigando de fato, mas acaba sendo uma lição, né? É que se tu tem 42 pontos e tu ganha os teus 8 jogos, tu vai a 66, tu sobe. Sim. A partir daqui tem uma separação grande na Série B, né? Os times que engatam uma sequência a essa altura costumam conseguir o acesso. Costumam conseguir o acesso. Então, o Operário tá vivo ainda, tá. Até o Amazonas estaria vivo, mas não tem fôlego, né? A gente sabe que o Amazonas tem um jogo a menos ainda. Mas não tem fôlego pra chegar, né? O Avaí foi líder por muito tempo, agora é o 9º também. O Amazonas pega o Goiás. Tem Goiás e Amazonas, um jogo atrasado. Assim, por pontuação, até o Coritiba tá todo mundo brigando. A partir da Ponte Preta, a luta é de fato contra o rebaixamento, apesar de que a distância do próprio Coritiba pro Botafogo de Ribeirão Preto é de 9 pontos, que é basicamente a mesma distância do Coritiba que o Coritiba tem pro G4, o Coritiba tem pro Z4. Olha, o Coritiba, teoricamente, ainda tem chance. Se o Goiás tem, o Coritiba também. Só que o Goiás tem um jogo a fazer ainda, o Coritiba não. Então a situação é complicada, né? Eu acho que o Coritiba não vai subir, não tem time pra isso. Pra mim é o pior time da sua história. Sim. E é a SAF. Realmente. Fábio Carille. Opa, vamos lá então, Fábio Carille. Junto com o João Schmidt, dando entrevista coletiva na Serrinha. Bora, vamos lá. Vamos lá. Tá tentando pegar aqui o melhor sinal coletiva do... Vamos tentar uma reconexão, PDV, enquanto não chega o Fábio Carille, mas quiser, vai falar com o João Schmidt. Vamos lá, a gente vai ajeitar aqui. O Schmidt junto com o Carille, né? Pra falar do terceiro cartão, então, provavelmente. Porque ele tá suspenso? Tá suspenso pro jogo da volta, né? Então, realmente é um negócio interessante. Agora,
o Carille vai continuar com as suas explicações. É difícil falando? ficar fora de um jogo decisivo como esse. Acho que fui um pouco infeliz ali. Acho que não sei se merecia o cartão amarelo. Acho que peguei na bola antes. Mas agora é levantar a cabeça e continuar brigando pelo primeiro lugar. Carille, muito se fala, né, do esquema tático. Hoje, no primeiro tempo, a gente viu ali, depois do segundo gol, você até trazendo o João para fazer ali uma função de terceiro zagueiro e liberando, né, os dois laterais. O gol, inclusive, sai do cruzamento do lateral esquerdo para a cabeçada do lateral direito e sai o pênalti. Queria saber se te agradou, de repente, esse posicionamento de ter os dois laterais mais avançados. No segundo tempo, você fez algumas alterações e o time deu muito espaço, né, para o Goiás. O Santos toma 2 gols muito rápido. Na volta do segundo tempo, antes de 10 minutos, 2 finalizações. Se faltou realmente uma pegada maior no meio-campo. E para o João, justamente isso. Faltou uma chegada um pouco mais forte no meio de campo. O Santos deu muita liberdade para o Goiás. Boa noite. Boa noite. Foi isso que nós preparamos, né, de subir os laterais ao mesmo tempo. A gente tem feito isso na maioria dos jogos e tendo uma construção com os nossos volantes. Acho que a gente demorou no início do jogo para subir os laterais ao mesmo tempo, para ter amplitude, para ter largura ali e fazer essa bola girar mais rápido. Acho que a gente deixou um jogo muito lento, né, mas era a ideia desde o início do jogo de subir os laterais ao mesmo tempo. Isso aconteceu quando o resultado já estava adverso, né? Mas é uma ideia que ela não é nova, a gente já fez isso algumas vezes, depende muito do adversário, a gente pode fazer isso sim. É difícil analisar, né, o jogo assim, a cabeça está quente ainda, mas acho que faltou um pouco de tudo, né? Não dá para falar que só uma coisa. Acho que a gente fez uma partida muito abaixo, tanto individualmente, como eu disse, como coletivamente. Acho que a gente demorou para entrar na partida, acho que depois a gente conseguiu fazer um gol, talvez ali quando a gente estava um pouco melhor no jogo, aí a gente sofreu o terceiro. Mas como eu disse, é levantar a cabeça, que tem muito campeonato pela frente ainda, são 8 jogos e são 8 finais. Fábio, jogo passado você não falou, né? Foi alvo de bastante xingamentos na Vila, hoje novamente bastante xingado e criticado pela torcida. Eu queria saber até quando vai, assim, seu limite em relação a isso, como você está se sentindo, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. De eu não ter ido para a coletiva, não tem nada a ver com o torcedor, com a torcida. Eu já fiz isso várias vezes. Acho que é valorizar todo mundo que trabalha ali, colocar a cara. Eu já tenho uma certa experiência assim, para entender. Eu tenho um grupo que trabalha do meu lado que é muito bom, né? Me sinto muito bem dentro do CT, com os funcionários, com as pessoas que trabalham. Isso daí que deixa a gente forte, que sabe do caminho, sabe das nossas dificuldades. Sabe onde nós queremos chegar, tem um time experiente que sabe onde quer chegar, mas temos os nossos problemas como todos os outros clubes têm. Não tem. Para ser sincero, estou muito tranquilo, vou para casa tranquilo, vou fazer minhas caminhadas nas folgas que eu tenho que fazer, curto o Santos, gosto de Santos, não estou mudando nada disso em nenhum momento. O que eu encontro na rua não é a mesma coisa que eu encontro no estádio, né? Torcedores vindo conversar e apoiando e vamos que falta pouco, e realmente falta. Então é nós fazer por merecer dentro de campo aí e seguir cada dia trabalhando bastante. O João é justamente sobre isso. Carille virou alvo da torcida, né? Queria saber se você acha que isso é justo, injusto, enfim, queria que falasse sobre isso também, por favor. Olha, eu acho que é um grupo, né? Acho que todo mundo está no mesmo barco, né? Acho que é claro que todo mundo... Eu entendo que todo mundo quer que a gente ganhe de goleada sempre, né? O Santos exige muito isso. Só que a gente sabe que não é fácil o campeonato, não é fácil jogar uma Série B. E... Opa, perdemos a... Então, boa, voltou. Eu acho que os resultados falam por si só. Claro que a gente como grupo, todo mundo... quer mais, a gente se exige mais, mas os resultados estão vindo. A última aqui. Oi, Carille, boa noite. O Santos está em segundo lugar, 1 ponto do líder, está na briga pelo título, mas
é o Santos. A campanha te decepciona? Não, decepcionar não, que aí eu vou estar desrespeitando esse grupo de jogadores que estão indo para campo, que trabalha, que treina, e a gente está na parte de cima. A gente viu já equipes grandes na segunda divisão que não conseguiu acesso, né? Acho que o acesso do Vasco acho que foi na última rodada contra o Ituano, quando eles subiram, um jogo que ficou marcado. Então, assim, acredito que a gente podia estar melhor. Agora, decepção não, a gente trabalha pra caramba, sabe das nossas dificuldades e tem bastante dificuldades, mas a gente está ali para trabalhar, preparar e passar confiança para todos. Obrigado a todos. Chega ao fim, então, a coletiva do técnico. Então, PDV, a fala do Fábio Carilli junto com o João Schmidt. Destaque, então, para a explicação, né? Disse que não deu entrevista coletiva no último jogo porque queria valorizar o trabalho da comissão técnica. Aliás, só dando aqui os créditos, né, pro De Olho no Peixe. De Olho no Peixe, o pessoal que acompanha sempre de perto. Trabalho muito legal do pessoal do De Olho no Peixe, que traz também a entrevista coletiva do Carilli. Boa, é isso aí. E aí, Prétio, o Carilli explicou a situação aí de não aparecer nas últimas coletivas. Dei mais chance para a comissão técnica. É o Tite fazendo história. Não. Ele não pode brincar com a nossa inteligência, né? Não deu entrevista porque ficou magoado, né? Com os gritos, com as críticas e tal. Aliás, críticas, merecidas, tá? O Santos vai subir? Vai. O que é mais importante? É subir, ok? Objetivo alcançado? Sim. Agora nós vamos para a história do Santos Futebol Clube. O futebol apresentado pelo Santos, em algum momento, agradou na tentativa ou no acesso? Para mim, não. Em nenhum momento agradou. O Santos teve 2 bons jogos. 4-0 no Brusque, que foi um amasso, foi um domingo pela manhã, né? E teve também um 4-1 no Guarani, que também foi um vareio de bola logo no início do campeonato. Foram 2 jogos muito bons do Santos. O resto foram jogos de resultado, certo? Você faz o gol, você trava o jogo, né? Não se movimenta muito e ganha. É isso que o Santos fez. Então o Carilli foi muito simplista nisso, em trabalhar com essa estratégia. Agora eu continuo brincando, é melhor até a reta final, viu? Joga de 3 em 3 dias, aí não precisa treinar o time. Marca uns amistosos. Marca isso, viu? Posiciona o time e não precisa treinar. 3 em 3 dias para jogar, é isso. Ô, Prétio, você falou desse negócio aí do Carilli ser simplista. Não é a primeira vez que eu tenho essa impressão, inclusive alguns jogos que eu acompanhei do Santos, parece que às vezes, nesses momentos, falta um senso de urgência ao Carilli, até nas coletivas. E acho que talvez isso incomode um pouco o torcedor também. Que ele senta, ele fala, parece que não tá afetando ele. O time jogar mal, por exemplo, hoje contra o Goiás, talvez internamente esteja acontecendo alguma coisa que o Carilli não queira expor, mas quando chega na hora da coletiva, às vezes eu acho que o torcedor ele quer sentir um pouco mais de energia do treinador. Exato. Até na derrota. Não, você tem razão, você tem toda a razão. O treinador também tá um pouco entregue, tá desanimado, certo? Eu não sei se ele não queria ir pro Corinthians, né? Nunca falou sobre isso, sempre diz, eu não quero falar sobre isso, é o meu empresário. Lembra? Ele só respondia, meu empresário tá tratando e tal. Sim. Eu acho que ele queria ir pro Corinthians, acabou não indo pro Corinthians. Talvez ele esperasse que o Augusto Melo pagasse a multa, né? Pra tirá-lo do Santos e tal. Mas aí na amizade do Augusto com o Marcelo Teixeira, o Augusto preferiu ir no Ramon Dias. Então até isso, é o que parece, certo? É o que parece que ele ficou desanimado também em ter permanecido no Santos, porque em nenhum momento ele mostrou alegria, né? Mostrou entusiasmo, nós vamos subir e tal. Sempre foi essa entrevista meio modorrenta e sempre pensando, né? A Série B não é difícil, né? Ganhamos aqui, o importante é ganhar, ok. Então se fosse nós 3 na coletiva, né? Isso. É a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Nós 3 falando. Mesma coisa. Exatamente. Bom, é o seguinte, ó. Daqui a pouco o Pretzel vem com o gabarito do jogo de Goiás 3, Santos 1. Na Serrinha, agora o Bruno Migliozzi traz o destaque final do Peixe, que volta a campo, então, sabadão, né, Bruno? Isso, às 6h30, Vila Belmiro, a Vila Viva Sorte, Santos e Mirassol. PDV, o Santos, então, que não consegue a liderança, continua na 2ª posição da Série B. Um abraço pra você. Valeu, Bruno, bom descanso. Amanhã você está de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Tamo junto. Abraço Pretzel. Ó, é o seguinte, um rápido intervalo, em 2 minutos e meio, na volta tem o gabarito do jogo aqui com o Pretzel. No apito final, o Peixe perdeu para o Goiás, 3-1, e perdeu a chance de reassumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Na história do futebol, apenas 12 jogadores já foram campeões da Copa Libertadores da América e da Champions League. Juan Pablo Sorin, Santiago Solari, Dida, Roque Júnior, Cafu, Carlitos Teves, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, Davi Luiz, Julian Álvares e Marcelo. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Koss convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgakoss.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Bom, vamos então com o gabarito do jogo. Aqui, 11h30, o Santos perdeu para o Goiás 3-1 na Serrinha. Vou começar pelo mandante e vencedor, as notas de Alexandre Pretzel e o goleiro Tadeu Pretzel. 6,5. Diego, 5,5. Lucas Ribeiro, 6. Reinaldo, 6. Sander. O Sander teve o pênalti, que aí baixa a nota dele. Eu não daria o pênalti, mas é o pênalti a lá brasileira. 5 pro Sander. Marcão Silva. O meio de campo do Goiás foi bem. 6,5 pro Marcão. Juninho, 7. Aí deu lugar ao David Braz. Sem nota, entrou na reta final. Rafael Gava. 6,5. Deu lugar ao Bruno Herculano. Sem nota, entrou também no fim. Wellington. 7. Marcou um dos gols, né? O terceiro, no caso, né? Edu Júnior. 5,5. Thiago Galhardo. 6. Entrou bem. Rildo, nome da noite. 8. Bela nota do Rildo. E John Vasquez. Sem nota. Entrou aos 31, mas não fez nada. Nota de Wagner Mancini, sempre empregado. Nota 7. Tratou o jogo do tamanho que o jogo merecia e o Goiás jogou bem melhor que o Santos. Nota 7 pra ele. Bom, agora quem dá bola é o Santos, mas hoje não deu muita bola não. Gabriel Brazão, noite ruim do Brazão, hein, Prédio? 2. Nossa, hoje foi... hoje foi terrível. Dos 3 gols, né? Assim, ele ainda fez algumas defesas, assim, mas os gols que ele levou...
O segundo foi frango, né? Sim. E o primeiro foi falha, e o terceiro foi, vamos colocar assim, uma meia falha, né? Sim. Mais ou menos isso, né? Porque ele ainda toca na bola, né? Fica aquela impressão de que dava pra defender. Nota 2 pro Brasão. JP Sherman. 3. Rodrigo Ferreira. Nossa, caiu sentado no terceiro Meu gol. Deus. 3. Gil. Gil, 5. Jair. 5. Escobar. 5,5. O único cara que chutou no gol no primeiro tempo, Tadeu defender. João Schmidt. Nossa, cansado, hein? 4. Diego Pituca. 4. Mal Pituca no jogo. Serginho. Serginho, 5,5. Melhorou. Juliano. Juliano, melhor do Santos, 6. Otero. Otero, 3. Nossa, mãe do céu. Otero não tem Nossa condição, né, Pretzel? Difícil, né? Só chuta, né? Não compete. Ele é bom na bola parada. Aí resolve. Daqui a pouco faz um gol de falta, cobra um escanteio legal. Então. La Quintana. Nossa, 4. Nossa, esse cara aí... Fica, se o Bragantino não aproveita esse jogador... Né? O Bragantino não é time de estar emprestando e negociando o jogador. Concorda comigo ou não? Porque é um time que não tem pressão lá, Pois né? certo. Mas meio que entregou o jogador pro Santos, né? Guilherme hoje bem abaixo, mas ainda assim um que tentou alguma coisa. 5. Pedrinho sem nota. Wendel Silva. O pior jogo do Wendel Silva hoje, 4. E aí deu lugar ao Julio Furch. Melhor, 5,5. A nota do Carille, Pretzel. 3. Mal hoje, hein? Mal, 3. Qual que é a nota do Carille na Série B até aqui? Nota do Carille, uma boa pergunta. Nota do Carille na Série B. 5. 5, né? 5. Acho que 5 é uma boa nota pra ele. Bem no aperto ali, passa porque tá no G4. O Santos nunca saiu do G4, né? Mas já é a 7ª derrota. Perdeu mais do que eu esperava o Santos Também, nessa Série B. Também, perdeu mais do que eu esperava. Assim, ó, eu sempre falei em sofrimento de acesso, é testemunha, né? Sim. Mas com o futebol um pouco melhor, viu? E com antecedência pra subir. Sim. Ainda dá pra subir com antecedência, ainda dá. Sim. Ainda dá. Mas nada indica por enquanto. Ô Pretzel, hoje dentro desses times do G4, o Santos, o Novo Horizontino, o Mirassol e o Sport, talvez o Santos seja o que mais, por conta de ser o Santos, uma pressão, a torcida não tá em sintonia com o Carille, pra apontar um que esse pode perder o acesso, seria o Santos? Porque o Sport tá numa fase mais de ascensão. O Sport contratou o Pepa, né? É o Pepa. O Pepa acho que não perdeu com o Sport ainda. Sim. Não perdeu ainda. E aí ele ajeitou o time do Sport. Que não tem nenhuma, sabe? Não é nenhuma maravilha também. Sim. Não é nenhuma maravilha. Mas é um time que tem camisa, né? Eu acho que o Santos sim pode se atrapalhar. Pode porque não tá jogando bem, cara. Agora, é impossível o Santos ganhar do Mirassol na Vila? Sábado lotada a Vila? Não. Dá pra ganhar do Mirassol. Concorda comigo? Sim. Dá pra ganhar do Vila Nova, dá pra ganhar do CRB. São 3 jogos na Vila fundamentais. Ganhando esses 3 jogos, você faz mais 9 pontos. Com 53, você vai a 62. Subiu. Então, assim, ó, o acesso tá muito perto, mas o problema é que o sofrimento tá grande. A torcida não esperava que o time jogasse tão pouco e que o treinador se arrastasse tanto na competição. A torcida já esperava, certo? Estar mais relaxada nesse momento, aguardando já a próxima temporada. E ainda não dá para relaxar. Esse é o detalhe. Não dá para relaxar ainda. Esse é o problema. Bom, no sábado, então, o Santos pega a equipe do Mirassol, jogo na Vila Belmiro, 6h30, jogo importantíssimo. Hoje não, acho que apesar da derrota, Pretzel, ser bem ruim, o desempenho ser ruim, acho que nada muda no Santos. Se acontecer uma derrota no sábado pro Mirassol, você vê alguma perspectiva de tirarem o Carille? Se o Santos perder pro Mirassol, o Mirassol se iguala ao Santos em pontos. 53-53. Aí tem Novo Horizontino e Sport. Um dos dois, né? Ou os dois pontuam, ou um perde, né? E aí o que acontece? Vamos supor que... vamos fazer o cenário terrível aqui, então. Tá. Santos perde pro Mirassol. O Mirassol vai a 53, tá? O Sport ganha do Novo Horizontino. Também vai a 53, com um jogo a menos. Aí fica Novo Horizontino 54, 3 times com 53. Aí eu nem sei contra quem o Ceará joga, tá? O Ceará ganha e o América ganha também, viu? Aí fica todo... O Ceará pega a ponte. Pega a ponte. Vai ganhar. O Ceará ganha,
Vai a quanto? Vai a 50 o Ceará ou 49? O Ceará vai a 48. 48, tá. E o América ganha, vai o a América 50. ganhando vai a 50. Imagina só. Isso. E o Vila Nova pega o Goiás. Isso, e se ganhar do Goiás, vai a 50 também. Vai a 49. Se der tudo errado, a gente vai ter 6, 7 times brigando pelo acesso na próxima rodada. Se der tudo errado. Tudo errado pro Santos. E aí pode acontecer. Pode. De tentarem... Pode, mas a vitória ela é muito plausível, né? E o empate, olha o que eu tô dizendo, um empate no sábado... Não é tão ruim. Dependendo das circunstâncias para acesso, não é tão ruim. A questão é como vai estar o ânimo do torcedor do Santos no sábado. Tem que ajudar, nessa hora tem que ajudar. Esquece o Carille, ajuda da bola rolando e depois, se não vier o resultado, aí protesta. Mas tem que ajudar. Agora é ajudar. João Schmidt fora, né? Quem é que vai jogar? Sandri, né? Provavelmente Sandri. Sandri vai ser o primeiro homem no meio de campo. Bom, sábado então tem Santos e Mirassol, sequência da Série B pro Peixão. A gente vai para um rápido intervalo, na volta um giro por Palmeiras, Corinthians, São Paulo e também Seleção Brasileira, porque tem data FIFA na quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile em Santiago, a seleção do Dorival também bastante pressionada. Na volta a gente faz um giro aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, o dogueiro, o padeiro, o confeiteiro, o cozinheiro. Seu din-din vale mais o ano inteiro. Promoção de aniversário, Tô no Tenda, Tô no Lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Salve o Corinthians! 11h40, vamos saber do Timão com o Pedro Ramiro aqui no apito final. Fala PDV, um abraço pra você, pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Bora falar deste Corinthians, bora falar deste Timão, que vive uma fase complicada no Campeonato Brasileiro. A situação não é nada fácil. O Timão tem 29 pontos em 29 partidas disputadas. De olho, claro, no próximo jogo, o Corinthians recebeu aí 3 dias de folga depois do empate contra a equipe Internacional e só vai voltar a campo na outra semana, e por isso as atividades começam na quarta-feira de preparação para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Num jogo com muita polêmica contra a equipe Internacional, é verdade. E vamos ouvir então alguns personagens da partida, começando pelo técnico Ramon Dias, que falou sobre a situação do clube à Rádio Bandeirantes. O ex-técnico do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, falava que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Vocês acham que isso aconteceu com o Corinthians hoje? O Corinthians teve medo de perder, e o quão preocupante isso pode ser para essas 9 rodadas que faltam para terminar o Brasileiro? Medo de perder? Não. Não. Cero. Las trocas fueron obligadas a ver qué teníamos que hacer, porque tampoco los calambres... El time empezó a sentir el desgaste y acho que ainda después del segundo del gol no estuvimos 3 claras más. Entonces eso no lo veo así, no coincido. No, perdón que te conteste. Si un entrenador tiene que tener miedo de perder, no puede dirigir. Y tampoco podés ganar si tenés miedo. Y no vas a conseguir en tu vida no vas a conseguir algo si no tenés coraje. No tenés coraje, no tenés determinación. Y no vas por logros importantes. Y nosotros somos un cuerpo técnico que nos gusta los desafíos,
Por eso estamos en Corinthians, vamos a salir de la situación. Y miedo, no conozco el miedo en el fútbol. Tampoco lo tuve como jugador. No lo tuve como jugador y menos como entrenador. Más teniendo el potencial que tenemos en Corinthians. Entonces ahora viene una semana, 2 semanas que tenemos que recuperar fuerza para el tramo final. Nunca tener miedo, amigo, para qualquer coisa que se hace. A gente tá em 3 na real, né? Porque tem a Sul-Americana também. Mas é claro, cara, a gente sabe a importância do Campeonato Brasileiro, a gente tem que sair desse momento difícil. Comentaram ali que acabaram mudando a data, né? Então se o jogo do Flamengo fosse agora, a gente estava com menos 3 peças, que seria Romero, o Torres e o Martínez. Então, como ficou pro fim de semana, acho que eles conseguem chegar, conseguem nos dar essa força aí para enfrentar esse jogo do fim de semana. E falando nisso, a gente tem o jogo de quinta-feira, né? Que pra mim, acho que a importância maior é o brasileiro, é manter o Corinthians na Série A. No ano que vem a gente pode ter outras oportunidades, não sei. Mas por enquanto a gente vai tentar lutar pelos 3, né, cara? A gente sabe que a gente tá muito próximo de ganhar um título. Em 2022 eu fiquei muito próximo também na final lá no Maracanã contra o próprio Flamengo, então quero muito conquistar um título aqui no Corinthians, ainda mais esse ano, um ano difícil que a gente tem passado, a gente seria muito premiado, a gente traria uma alegria imensa pro nosso torcedor. Tá aí, ouvimos, portanto, o Ramoncito Dias e também o próprio Yuri Alberto falando sobre essa situação do Corinthians, que hoje tem uma reunião do Conselho Deliberativo, teve uma reunião já nesse período da noite para discutir essa situação de um possível impeachment de Augusto Melo. Isso ainda é só tratado como uma possibilidade, já que a oposição tem tentado cada vez mais levar isso à frente, mas ainda não há, talvez, embasamento tão forte para que aconteça de uma forma rápida este pedido de impeachment. Então o Corinthians vive de olho nessa situação com relação ao impeachment, vive de olho nessa situação envolvendo também os próximos jogos, e a tendência é que para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, Alex Santana já volte a ficar à disposição. A gente vai trazendo todos os detalhes na Rádio Bandeirantes. Tá aí, Pedro Ramiro com as informações do Corinthians. Ô Pretzel, o Corinthians está mais próximo de uma permanência ou de um rebaixamento nessa reta final? Essa é uma pergunta do milhão, porque o Corinthians tem que ganhar 4 jogos. Nós debatemos aqui no Concentração. O jogo decisivo do Corinthians agora é contra o Atlético Paranaense. Sim. No dia 17 de outubro, às 8 da noite. No mesmo horário tem Fla-Flu. O que tem que acontecer, então? Um mundo perfeito. O Corinthians ganhar do Atlético e o Flamengo ganhar o Fla-Flu. Sim. Aí o Corinthians ultrapassa o Fluminense e o Atlético. E aí os dois vão se enfrentar na terça seguinte. Porque esses jogos foram antecipados no fim de semana, perfeito? Isso. Aí Fluminense e Atlético jogam na terça-feira, dia 22. Que é a semana de Libertadores e de Sul-Americana. E vão se confrontar. Só um vai pontuar ou os dois vão pontuar um ponto só. E aí o Corinthians vai ter o Cuiabá, certo? Na semana seguinte, fora de casa. Então o Corinthians tem que fazer 12 pontos, ó, meu caro PDV. Atlético, Cuiabá, Criciúma e Vitória. O Corinthians tem que ganhar esses 4 jogos, cara. Porque aí ele vai fazer, com mais 12 pontos, com os 29 que ele tem, ele faz 41 com 10 vitórias. Encaminha a permanência daí. Aí ele encaminha a permanência. Então ele é obrigado a ganhar esses jogos, cara. Obrigado a ganhar esses jogos. Agora, se perder pro Atlético e perder pro Cuiabá, aí esquece. Porque tu vai ter o Palmeiras, tu tem o Cruzeiro, que não tá jogando bem, mas o Fernando Diniz quer mostrar serviço agora, né, no início do trabalho. Sim. Tu tem o Vasco aqui, que nunca ganhou do Corinthians, mas é um time hoje chato de enfrentar, é um time bastante operário. Tu tem o Grêmio na última rodada, se tu chegar balançando lá contra o Grêmio, eu conheço lá, é a minha terra, viu? Grêmio e Inter, se puderem, jogam com tudo para rebaixar o Corinthians. Tudo. Então, assim, ó, esses 4 jogos são fundamentais, cara. Fundamentais. Dando uma passada pelo São Paulo, que perdeu pro Cuiabá no final de semana, o Pretzel, o São Paulo tem mais 3 jogos só no Morumbi até o final do Campeonato Brasileiro, porque na semana que vem tem o Vasco no Brinco de Ouro, não terá tempo hábil aí de recuperar o gramado do Morumbi, que inclusive vai passar por uma reforma depois dos shows do Bruno Mars.
são 3 jogos apenas. São Paulo volta a jogar no Morumbi só no dia 13 de novembro contra o Atlético Paranaense, num momento também de queda absurda do time, né? O time ontem parecia, o time no sábado, parecia que queria derrubar o treinador. Parecia, tô dizendo, o time andou em campo. Os caras estavam caminhando. Mas estava calor, 38 graus. O Cuiabá não sente calor, é isso? Certo? Pois é. Eu tava conversando com o Puzov, que estava fazendo o trabalho no jogo aqui, estava acompanhando o jogo, e a gente falava sobre isso. Não adianta falar do calor, o calor é pros dois. Mas o Cuiabá tá acostumado a jogar assim, mas o desgaste também é grande. E outra, o São Paulo não chutou uma bola no gol, cara. Não teve um cabeceio do Arboleda, só. Não teve um chute no gol. Escolhas bem equivocadas do técnico, né? Faltas de oportunidades para novos jogadores. Também eu acho que ele está sendo muito conservador. É hora de colocar os caras que chegaram para jogar. Põe para testar um outro jogo, né? Então eu acho que se o São Paulo não chegar na Libertadores, eu acho que o Zubeldia não fica, hein, cara? Eu também acho que não, aí não fica. Se não chegar na Libertadores. Ficar de fora de tudo, né? Acho que uma pré-Libertadores, acho que não tem nem por que mudar. Porque aí você tem muito pouco tempo de trabalho para jogos decisivos logo de cara na temporada, né? Um treinador com experiência em competição internacional. Não teria sentido numa pré-Libertadores. Mas se só pegar a Sul-Americana... não, aí também... Bom, aí é pra reformular tudo, né? Sim, porque o São Paulo tá com 47 pontos. Sim. São Paulo perdeu 6 pontos pro Cuiabá. Podia estar com 53. Podia estar lutando pelo título. Né? Exatamente. Aí não dá. Não dá. E por algumas escolhas do treinador. Sem dúvida, por algumas escolhas do treinador. E outra, o Júlio Casares naquela entrevista sem o Grupo Bandeirantes, né? Um homem de comunicação, escolhendo para quem vai dar entrevista. O São Paulo é muito grande para isso. O São Paulo nunca fez isso. O São Paulo é antidemocrático na escolha dos seus dirigentes. Sim. Aí ele é o mais antidemocrático do Brasil, ponto. Mas para a imprensa, o São Paulo sempre foi um clube respeitador com a imprensa. Sempre, tratando todo mundo igual, sempre, né? Nessa gestão agora, não. É preferência para 2 ou 3 e o resto que se dane. Mas tudo bem, eles vão passar e o São Paulo Futebol Clube fica. Saudade de Fernando Casal de Rey. Eu vou dizer saudade, sabe de quem? Do presidente Leco. Olha que aí. Na relação com a imprensa era muito bom. Essa que é a realidade. E não era homem de comunicação. O que estão fazendo o José Carlos Martins, que é o gerente de comunicação, o ódio que ele tem de alguns setores da imprensa chama muita atenção. Muita atenção. Bom, pra gente fechar, um bem bolado aqui do Gustavo Soler, porque a seleção brasileira está treinando no CT do Palmeiras e hoje o Soler acompanhou, faz um bem bolado de Palmeiras e seleção pra gente fechar aqui o apito final. Tudo bom, PDV? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira fomos até a Academia de Futebol do Palmeiras, mas para acompanhar a seleção brasileira de Dorival Júnior, que na sua primeira atividade para os jogos contra o Chile, no dia 10, compromisso que acontece em Santiago, no Estádio Nacional, e no dia 15 contra o Peru, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, o treinador brasileiro não pôde contar com 4 dos 23 convocados. Os zagueiros do PSG, Marquinhos e Beraldo, o lateral esquerdo Abner, que pertence ao Lyon da França, e o atacante Rafinha do Barcelona. O quarteto chegou no início da noite de hoje à capital paulista e amanhã vão participar da atividade no CT da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, né, PDV, que o técnico Dorival Júnior precisou realizar 5 mudanças na sua convocação inicial, todas por motivos de lesões. O goleiro Alisson deu lugar para o Everton do Palmeiras, o zagueiro Bremer, que rompeu o ligamento do joelho, deu lugar para Beraldo do Paris Saint-Germain. O outro zagueiro, Éder Militão, do Real Madrid, saiu para a entrada de Fabrício Bruno, do Flamengo. Na lateral esquerda, a lesão do Guilherme Arana abriu espaço para Alex Telles, do Botafogo. E aí, a última troca um tanto quanto confusa, né, PDV? Saiu o atacante Vinícius Júnior, também lesionado, e entrou um jogador de meio de campo, que é muito mais um segundo volante do que um meio armador, um ponta, o Andreas Pereira, que atua no Fulham da Inglaterra. E o Dorival Júnior está com tanto azar, PDV,
que até o Tafarel, o tetracampeão do mundo, se machucou. Ele que é o atual preparador de goleiros da seleção brasileira, então o cara que ia treinar o Alisson se machucou, o cara que ia treinar o Ederson se machucou, que ia treinar o Bento se machucou, que ia treinar agora o Everton se machucou, e o Dorival Júnior teve que recorrer a uma figura que ele conhece muito bem, e você também, meu caro Paulo do Vale, o Otávio Ou, preparador de goleiros da equipe do São Paulo. O Otávio foi campeão com o Dorival Júnior da Copa do Brasil do ano passado, participou de todo o processo da convocação do Rafael para a disputa da Copa América desta temporada, então também é um homem de confiança do Dorival Júnior. E o Otávio, né, jovem ainda nesta função, tendo a sua primeira oportunidade como preparador de goleiros da seleção brasileira. E já que estivemos na Academia de Futebol do Palmeiras, meu caro PDV, vamos falar um pouco também sobre o Verdão, até porque o Palmeiras agora está de folga, volta às atividades na quarta-feira à tarde, que é exatamente quando a CBF deixará a Academia de Futebol para embarcar para o Chile. Então, o Palmeiras espera, nesse período de data FIFA, recuperar 100% o Estevão, que entrou ao longo do empate por 0-0 contra o Red Bull Bragantino. Também busca aprimorar a parte física do Dudu, jogador também que veio do banco de reservas na última partida e precisa melhorar essa questão física para voltar a ter mais minutos em campo com o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras que retorna aos gramados no dia 20 contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi. Para este jogo, o Gabriel Menino está fora, ele que foi expulso depois do encerramento do duelo contra a equipe do Massa Bruta, se envolveu com uma confusão com o zagueiro do Bragantino. Pra gente fechar, meu caro Paulo do Vale, o Palmeiras espera na próxima semana acertar com seus novos patrocinadores que vão estampar as suas respectivas marcas na camisa alviverde na temporada de 2025. O Palmeiras quer no mínimo 150 milhões de reais fixos para a sua camisa do ano que vem. Tá aí, Gustavo Soleno, bem bolado de Palmeiras e seleção brasileira. Ô Pretzel, na quinta o Brasil entra em campo contra o time do Chile, um dos piores, se não o pior dessa eliminatórias. Aliás, eu acho que talvez seja o pior Chile dos últimos 30 anos. Hein? Aí sim, pior, uma geração... A geração vitoriosa já está no fim, sim, né, com pouquíssimos jogadores, e a que veio atrás não é uma geração talentosa e sem muita quantidade também. Pô, recentemente jogaram o Isla, Alexis Sanches, né? O Vargas está sendo convocado toda hora. Sim. Fez aquele gol polêmico, né? Que o goleiro da Bolívia se machucou e ele fez o gol. Vou te falar, viu? Eu não tô esperando o jogo fácil, por uma simples razão. O técnico do Chile